Esse vídeo contém conteúdo sensível que pode dar gatilho, então se você não estiver bem, não veja. Nossa protagonista acordou há poucos dias dentro de uma história chamada A Coroa do Amanhecer. Uma história que ela mesma escreveu para sua irmãzinha. Mas para ser franca, esse livro não é interessante. Ela leu isso para a irmã inúmeras vezes, porque sua vida era quase toda para a irmã. Ela era órfã, então foi adotada por um casal sem filhos. Mas não muito tempo depois, eles deram à luz ao seu próprio filho. E infelizmente, a irmãzinha dela nasceu muito fraca, e os pais dela colocaram todo o infortúnio nela. Ela foi espancada, amaldiçoada e muitas vezes passou fome. Foi assim que ela aprendeu que tudo na vida dela agora está amarrado com a pobre irmãzinha dela. Tudo o que ela deveria fazer, até o que ela tinha permissão de fazer, foram decididos pelos pais dela. E tudo por causa da irmã dela. Não havia lugar para ela ficar ali. Às vezes, ela odiava a irmã, porque ela fez tudo pela irmã com relutância. Seguiu todas as decisões dos pais. Mas ao vê-la deitada na cama, ela não conseguia mais odiá-la. Isso a fazia ela se sentir pior. O relacionamento delas não estava certo, pois elas ainda confiavam uma na outra apesar de se odiarem. Na verdade, era tão complexo que nenhuma palavra poderia descrever. A morte dela era apenas uma questão de tempo, e ela acabou falecendo antes de fazer 20 anos. E assim, o trabalho da nossa prota estava terminado. Logo após isso, ela foi expulsa de casa. Jogada na rua, ela não tinha mais motivos para viver. E assim, ela decidiu colocar um fim àquilo tudo. Para alguém que dedicou toda a vida seguindo as ordens das pessoas, qual era mesmo o sentido de viver? Ela estava exausta demais para sequer pensar em qualquer outra coisa. Cansada demais de ter qualquer dor. Ela só queria desaparecer. Cansada de tudo, ela tirou os sapatos, rumo ao seu terrível destino. Doía muito sempre que ela pensava na irmã. Ela deveria pelo menos pensar nos sonhos da irmã. Elas ao menos deveriam ter feito as pazes. Ela sobe no parapeito do prédio. Isso é o fim. E assim, ela parte, deixando apenas os sapatos para trás. Mas estranhamente, há duas luas no reflexo da poça de água e nos olhos da nossa prota. Nossa prota abre os olhos confusa por não ter doído. Ela se pergunta se esse é o mundo após a morte. Mas ali está muito brilhante. Um empregado nota que ela acordou e grita emocionada, fazendo os ouvidos da nossa prota sangrarem. Depois, 3 pessoas preocupadas estão à beira da cama da nossa prota, cujo nome agora é Selena. Nossa prota, no entanto, não tem nem ideia de quem seriam essas pessoas. Já fazia 4 dias desde que a Selena caiu da escada, mas agora ela finalmente acordou. Selena tenta falar algo, mas acaba cuspindo sangue nessa tentativa, o que deixa as 3 pessoas completamente em pânico. O médico logo é chamado, que explica que a Selena está com dificuldades para falar porque ficou inconsciente por muitos dias. Este jovem é o irmão mais velho da Selena, Aaron White. Esses dois são os pais dela, Duke e Duquesa White. E se ela não estiver errada, ela se tornou Selena White, mas isso gera a dúvida de onde Selena real está. Mas quem liga para isso, não é mesmo? Selena vai apenas dormir mais um pouco. As empregadas chegam trazendo o que elas chamam de um pouco de comida, mas na verdade aquilo é um banquete para uma pessoa só. Inclusive, é um pouco demais para alguém que está doente. Mas como está com fome, Selena vai comer primeiro. Algum tempo depois, Selena já conseguia emitir alguns sons, embora ainda não seja bom o suficiente. Os pais da Selena frequentemente iam ver se ela estava melhor. Selena enfim conseguiu responder seus pais, o que deixou sua mãe radiante por ela agora estar conseguindo falar. Mas Selena se sente desconfortável com todo esse amor. Ela ficou emocionada com todo esse carinho, mas ainda assim ela não pode chamar eles de pai e mãe. Selena começa a falar, o que deixa seus pais atentos. Ela quer saber onde eles estão e quem exatamente são eles dois. Sua mãe questiona se ela não se lembra de nada. Então explica que eles estão na mansão White. O pai dela é um duque, ela uma duquesa e o Aaron é o irmão dela. Eles são uma família. Começa a perguntar se ela se lembra do Lucas, da princesa Ariel ou das empregadas domésticas. Selena se lembra da festa recente que participou? Selena acha isso familiar e percebe que ela leu sobre isso. É de um livro ridículo infantil chamado Coroa do Amanhecer, onde Selena era vilã. Um servo vem trazer chá para Selena, e ela reconhece ele como sendo a criança que Selena levou para casa após sofrer bullying na rua. Selena tratou ele mal, considerando ele mais como escravo do que como um servo.
Ao longo do tempo servindo a Selena, ele estava sempre seguindo e fazendo tudo o que ela dizia, apesar de não ter senso de lealdade dentro dele. Mais tarde, ele traiu Selena e queria matá-la mais do que qualquer outra pessoa. Então Selena não consegue esconder a raiva que ela tem dele e manda ele sair. Ele apenas concorda. Ela acaba expulsando as empregadas também, que ficam receosos com isso, já que Selena ainda não se recuperou totalmente. Mas mesmo assim, todos saem como cachorrinhos desolados, e Selena finalmente ficou sozinha, podendo aproveitar a cama confortável e macia em que se encontra. Ela poderia ficar ali pelo resto da vida. Agora, ela será Selena. A vilã Selena era uma mulher gananciosa. Ela invejava e sempre queria cada coisa que ela não tinha. O título de duque que o seu irmão recebeu não foi uma exceção. Mas ela não foi inteligente o suficiente para conseguir essa posição. E também tudo o que ela queria. Não importava quantos dias e noites ela estudasse, não funcionaria. Já Aaron era um homem excelente intelectual. Além disso, cada pessoa talentosa ao redor da Selena piorava mais a inveja dela. E depois disso, a inveja dela explodiu. O irmão da Selena e a protagonista da história, a princesa Ariel, se apaixonaram. E Selena começou a destruir com sucesso o relacionamento deles. No entanto, suas ações erradas e esquemas foram descobertos, o que fez ela cair em desespero e ela acabou sendo pega. Selena havia perdido tudo e logo ficou fraca e doente. E assim, aos 23 anos, ela foi deixada morta sozinha atrás das grades. Essa é a história dela. Mas deitada confortavelmente na cama, Selena não quer fazer nada, nem quer nada. No fim, ela não se importa se vai viver ou morrer, já que ela não tem ambições. Ela pulou do prédio porque essa era a intenção dela. Ela não está visitante. Então por que os deuses estão deixando ela viver dentro do corpo de outra pessoa? Isso não é apenas um desperdício? Selena então resolve voltar a dormir. E assim vemos uma lembrança do passado dela, onde toda sua família estava lá na cama da sua irmã moribunda, que estava prestes a morrer. Quando enfim ela se foi, nenhuma lágrima saiu dos olhos da nossa prota. Ela apenas pensou: eu fiz o meu dever. Ela segura a mão da irmã, que está só o osso. E então é teleportada para a cela onde Selena ficou presa e morreu. Com suas últimas forças, Selena se arrasta até as grades, onde ela implora por ajuda. Ela não queria ficar sozinha, então ela implorava aos prantos para alguém, qualquer um, ficar ao lado dela. Selena foi deixada ali sozinha, sentindo muita dor. Ela cuspiu sangue e percebeu que sua hora estava chegando. Ela estava errada, e nesse ponto ela só queria que alguém a salvasse. Mas já era tarde demais. Molhada pela chuva depois de sua morte trágica, nossa prota olhava para o corpo da Selena caído no chão, enquanto pensava que aquilo era uma bagunça. Então foi por isso que Selena chamou naquela noite fatídica. Selena desejava que alguém estivesse com ela na hora da sua morte. Então chamou nossa prota, que é uma pessoa solitária, para realizar esse desejo. Só porque nossa prota não tinha arrependimentos com a vida? Se Selena queria morrer sem dor, então ela queria morrer antes que o corpo dela ficasse desse jeito? Mas tanto faz, porque agora nossa prota vai morar no corpo da Selena. Até o dia em que ela vai morrer aos 23 anos. Nossa prota pensa que só dessa vez ela vai ouvir os desejos dos mortos. Então ela vai fazer um piquenique. Ela pensa que é muito irritante toda vez que ela tenta sair do quarto, as empregadas ativamente cuidam dela. Ela só queria um tapete para ir no jardim, mas as empregadas fizeram um piquenique inteiro e ainda queriam seguir a Selena, mas ela não deixou. No final das contas, ela ainda trouxe tudo para o que era para ser uma pequena caminhada. Ela nem sabe porque tem tantos empregados na casa. Ela pede desculpas a Selena, já que ela vai morrer mesmo. E lá vai ela dormir mais um pouco. Uma espada corta o ar, fazendo Selena se perguntar se tem alguém ali. Mas como aquela é a residência do Duque e ela é a filha dele, ela só vai dormir sem se preocupar com isso. No entanto, o barulho continua, atrapalhando o som da nossa prota, fazendo ela se levantar e se arrastar em busca da origem do som. Até que ela vê um homem de cabelos brancos e olhos roxos praticando com a espada. Ele corta o ar com movimentos elegantes. Mas Selena só consegue pensar se não há um campo de treinamento no ducado. Ela acha melhor ir embora e vai da mesma forma que chegou, se arrastando. Nisso, os cabelos dela prendem nos arbustos. Ela não sabe porque tinha que ter cabelos tão finos. Agora, ela precisa pedir ajuda a alguém. E como só tem um cara praticando espada, ela chama ele. Ele olha para os lados procurando a dona da voz, mas não a encontra. Então Selena chama ele novamente. Desconfiado, ele empunha a espada. De repente, ele desaparece e aparece bem na frente dela. Ele a reconhece como a Selena e pede desculpas por não ter notado ela antes. Selena pensa que ele a ajude,
já que os cabelos dela emaranharam nos arbustos. O homem cai na gargalhada, e Selena se pergunta se isso é engraçado. Mas bem, ele pode rir se quiser. Porque esse homem é o cavaleiro pessoal do Duque, o herói da história. Mas ela não lembra o nome dele, só lembra que conversava com Lu, então chama ele de Senhor Lulu. Ele diz um pouco irritado que seu nome é Lucas, e Selena volta a pedir por ajuda. Lucas diz que ficava feliz em ajudar, e depois disso, começou a tentar soltar os cabelos da nossa prota. Selena ainda estava com sono, e Lucas pensava que ela não estava apta a ser uma duquesa. Isso porque ela é uma dama que acabou de completar 19 anos, famosa por sua ganância. As pessoas da família White são todas pessoas calmas, exceto pela Selena. Tudo o que ela quer é herdar o título de duque do irmão. Assim que ela soube sobre seu irmão ser o herdeiro, ela eloquentemente se declarou digna do cargo. Além disso, ela constantemente assedia a princesa Ariel, que supostamente está noiva do Aaron. Se esse casamento for bem sucedido, a sucessão do Aaron será ainda mais sólida. Até agora não tem sido grande coisa. O Duque e os outros estão cientes do comportamento desagradável da Selena. Mas como a princesa Ariel não queria fazer muito alvoroço, todos resolveram ficar calados. Como era de se esperar, Selena não é digna da família do Duque. Ela está praticamente dormindo em pé. E observando isso, Lucas percebe que ela parece um pouco diferente. Ele ouviu dizer que ela perdeu a memória, mas ele não sabia que o humor também mudava. Ela nem se parece mais com a princesa que fazia barulho e escândalo o tempo todo. Talvez fosse melhor se ela nunca recuperasse a memória. Ele informa que terminou, acordando Selena, que agradece. Olhando para o rosto sorridente do Lucas, Selena pensa que ele é um herói, que gosta muito da protagonista. A história deles começa quando Selena enganou Ariel a esperar por Aaron em uma estrada nevada. Lucas apareceu e ajudou Ariel quando ela estava prestes a desmaiar de frio. Com tanta gentileza e carinho, Ariel se apaixonou pelo Lucas depois de ser influenciada pela Selena a romper com o irmão. Como esse episódio ainda não aconteceu, por enquanto Lucas ainda vê Ariel apenas como colega de classe da academia. Selena gostaria de melhorar seu relacionamento com ele enquanto ela ainda pode. Então, repentinamente, ela segura a mão do Lucas e começa a se aproximar dele, dizendo que se ele não se importar, ele... Cada vez mais próximo é como se fosse beijá-lo. Lucas parece estar querendo, já que está permitindo a aproximação de seus rostos. Mas, na verdade, tudo que Selena queria pedir era para que eles fossem amigos. Assim, com essa proximidade toda, ela só queria se aproximar do ouvido dele, não da boca, sabe? O que deixa Lucas com completa cara de tacho. O plano da Selena é que, se ela puder fazer amizade com ele, ele definitivamente ficará triste no funeral dela. Assim, ela estaria realizando o sonho da verdadeira Selena. Então, ela está determinada a fazer amizade com esse herói e fazer ele comparecer ao funeral da Selena. Já que o que importa não é a quantidade, mas a qualidade dos amigos. Será que a Selena vai ficar satisfeita com isso? Afinal, ele é um herói. Mas Lucas recusa o pedido de amizade. Selena comenta com indiferença que então nada pode ser feito. Ela se levanta e avisa que não irá partir. Pensando sobre o passado, Selena não tinha amigos em sua outra vida. Desde o fundamental, ela sempre ia direto para o hospital depois da escola para cuidar da irmã. Isso não ia mudar até ela crescer. Senão seus pais não queriam perdoá-la. Se ela fizesse um amigo, como ficaria a irmã dela? Ela não sentia pena vendo a irmã naquela situação? Quem ela pensa que é para ter amigos? Então tudo que ela podia fazer era baixar a cabeça e concordar com a mãe. Porque se ela ainda quisesse chamar eles de pais, tinha que ser obediente. Caso contrário, eles iriam expulsá-la de casa. Ela ainda se lembra das duas pessoas que costumavam ser os pais dela. Depois que a irmã dela morreu, eles acabaram jogando fora. Então é natural que Lucas a rejeite. Ela se aproxima da torre do sino, enquanto pensa que é muito irritante. Quando ela era criança, ela costumava fugir para jogar jogos pelas costas dos pais. Era um jogo popular na época, e seus colegas estavam sempre falando sobre. A primeira vez que ela jogou, não sabia de nada, e apenas corria para lutar em áreas com grandes chefes. Mas como o status de ataque dela era muito fraco, o personagem dela perdeu a vida depois do ataque do monstro. Quando ela viu o HP em 0, instantaneamente ficou atordoada, e o interesse dela pelo jogo diminuiu. Silenciosamente, ela desligou o computador e tudo voltou ao jeito que estava. Essa é a mesma sensação que ela está sentindo agora, conforme ela sobe na torre. Ela está um pouco decepcionada, mas desinteressada. Finalmente, ela chega no último andar. Ela abraça o sino, pensando que se ela tocar,
toda a mansão estará movimentada. Ela se desculpa com a Selena por não ter conseguido realizar o desejo dela. No fim, ela não está confiante o suficiente para fazer alguém sofrer em seu funeral. Ela nem sabe se alguém vai chorar quando ela se for. Isso deixa Selena um pouco triste. Mas a situação não é das melhores. Ela tentou viver essa vida. Tentou se recuperar da sua vida anterior. Mas no fim, nada mudou. No entanto, ela vai tentar o melhor para que essa seja uma morte sem dor. Ela vai pelo menos evitar que a Selena morra sozinha e doente. Ela já se encontra na beirada das grandes janelas da torre e olha para baixo. Selena ainda tem uma família. Ela é cuidada e amada como uma princesa na família do Duque. Então pelo menos eles vão derramar lágrimas por ela, se ela morrer agora. A altura é o suficiente. Isso é muito melhor do que quando ela morreu. Ambas as vezes ela escolheu a morte. Lucas está andando muito pensativo. Definitivamente tem algo muito estranho na princesa. Ela perdeu a memória no acidente, então talvez por isso que até a personalidade dela mudou. Ele soube que ela esteve no quarto nos últimos dias, mas é estranho ela estar sozinha naquele lugar. E por que ela iria querer ser amiga dele? Ele recusou ser amigo dela porque sabe como é a personalidade dela. Mas agora ele sente que rejeitou ela apressadamente. Agora ele está muito confuso. Ele passa pela Torre do Sino e sente uma sensação ruim. É como se ele estivesse esquecendo algo importante. Quando ele recusou a princesa, ela pareceu um pouco decepcionada. Mas não era para ele estar se sentindo tão culpado assim. Naquele momento, foi como se ela tivesse perdido a alma. De repente, ele percebe algo e um frio percorre todo o seu corpo. Ele se vira assustado para a torre, e então começa a correr em sua direção. Ele sobe as escadas a toda velocidade, e quando chega lá em cima, encontra Selena no parapeito da janela. Mas no segundo seguinte, ela já está caindo. Ele tenta desesperadamente alcançá-la, e por fim, consegue agarrar o braço dela, a puxando para si. Selena abre os olhos surpresa, enquanto Lucas ainda está nervoso. Ela diz que isso machuca, então Lucas percebe que estava segurando com toda a força. Rapidamente, ele a solta, derrubando Selena no chão. Selena chama ele de Senhor Lulu, e ele a corrige dizendo ser Lucas. Mas ela só quer saber se ele a seguiu até ali. Eles ficam apenas encarando por um longo tempo. Lucas não entende como ela pode estar tão calma, já que agora mesmo ela quase perdeu a vida. Ele pergunta se ela queria ir dessa para melhor só porque foi rejeitada. É verdade que a recusa dele fez ela sentir que seu HP estava zerado pela segunda vez, mas isso não significa que ela queira morrer só porque ele não quis ser amiga dela. Ela teria ido até ali, mesmo se estivesse sido rejeitada pelo Aiden ou até por um tio vizinho que passou pela mansão. Ela se pergunta se o Lucas acidentalmente a empurrou para longe, mas olhando a expressão dele agora, ela acha difícil de acreditar. Pensando bem, Lucas é uma pessoa gentil e talentosa em muitos aspectos. Ela acha que ele pensa que é responsável pela tentativa dela de ir dessa para melhor. Selena chega à conclusão de que deveria ter andado um pouco mais antes de ir para a torre. Mas nada disso importa agora. Ela diz a ele que não é culpa dele. Ele pede para ela jurar, o que ela faz sem nem hesitar. Ele questiona sobre por que ela estava tentando pular então. Selena acha ele muito curioso. Então questiona se eles são próximos o suficiente para falar sobre isso. Lucas não acha que isso importe. Mas Selena interrompe, dizendo que as ações dela não têm nada a ver com ele. Então, ele não precisa observar ou se sentir culpado. Ela também se recusa a responder se é verdade que ela tenta soltar, mas pede desculpas por ter causado mal-entendidos. Então manda ele ir embora. Se levantando, ela percebe que agora sua bunda dói. Lucas não está querendo ir embora não, pois ele suspeita que se for, ela vai tentar pular de novo. Mas Selena não acha que alguém faria isso 2 vezes por dia. 2 vezes por dia é demais. Se preparar para a morte não é tão simples. Se fosse tão fácil, ela teria morrido aos 15 anos. Mas diversas vezes ela hesitou. Então ela começa a ir embora, sob o olhar atento do Lucas. Agora a preocupação dela é outra. Como que ela vai descer as escadas com sua bunda doendo? Ela deve ter quebrado todos os ossos. Então está torcendo para o Lucas descer primeiro, pois ela vai ter que rastejar. Mas não queria que ele a visse desse jeito. Mas ela é surpreendida pelo Lucas, que a pega no colo como cavaleiro. Ela questiona se ele vai levar ela, e com um sorriso, ele diz que se a deixar ali, ela provavelmente não vai conseguir chegar em casa. Então ele pede para ela não ir mais em lugares como aquele. Mas sabe como é, né? Selena não pretendia descer pelas escadas, se é que vocês me entendem. Lucas apenas suspira irritado. Selena pensa que ele está decepcionado.
Mas o que importa é que ali é muito confortável, e em pouco tempo ela já adormeceu nos braços dele. Olhando para ela adormecida com um olhar preocupado, Lucas se pergunta o que ela pensou no final. A família da Selena está desesperada. Eles ficaram muito felizes quando souberam que a Selena queria dar uma volta depois de muito tempo deitada. Então, o pai dela deixou, mas eles não esperavam que ela voltasse nesse estado. Selena está adormecida na cama, enquanto o pai e o irmão dela conversam com Lucas sobre o estado dela. O pai dela se culpa por ela ter tentado se matar. Ele se sente mal e todos correm ao seu auxílio, mas ele diz estar bem. Ele só não entende porque Selena fez uma coisa tão tola. Fora do quarto, o servo apenas escuta tudo. Depois, o médico está atendendo a Selena. Ele pergunta onde dói, e ela responde que na bunda. Ele então pergunta por que ela tentou pular. Selena pensa em uma forma rude de responder ele, mas por fim, só diz que tudo está incomodando. O médico sai da sala todo cabisbaixo. A família toda espera do lado de fora. O médico explica para eles que ela não parece ter nenhuma lesão em particular, mas ela parece seriamente doente, o que deixa a família preocupada na hora. Agora sentados em um lugar mais privado, eles perguntam qual é a doença da filha. O médico explica que quando questionou Selena sobre por que ela fez isso, ela disse que era tudo chato. A sensação de estresse e cansaço, após a perda da memória, fez com que ela se tornasse uma garota vazia por dentro. A mãe dela começa a chorar desesperada, e o pai dela pergunta sobre o tratamento. Mas o médico balança a cabeça em negação, pois não há o que fazer além de assistir. Os sintomas vão piorar se eles tentarem recuperar as memórias dela à força. Então, no momento, eles têm que evitar deixar ela sozinha. O Duque fica completamente desolado. Ele chama o Lucas e pede que ele cuide da sua preciosa filha. Lucas apenas assente com a cabeça. Os Duques vão embora junto do médico, deixando apenas Lucas e Aaron para trás. Aaron também está bem abalado. Ele também pede para o Lucas cuidar da Selena. Obviamente, Aaron queria estar com a irmã, mas ele tem medo de acabar ferindo ela. Lucas pede para o Aaron não se preocupar. Lucas era filho de uma plebeia, mas graças ao Duque, ele conseguiu ir para a academia. Além disso, ele também tem um quarto no ducado. O Duque e a Duquesa sempre trataram ele e o Aaron da mesma forma, por eles terem a mesma idade. Então Aaron é como um irmão ou um amigo importante para ele. Por isso, ele sabe o quanto Aaron se importa com a irmã, apesar da Selena o odiar. Embora Selena tenha dito para ele não se sentir culpado, ele ainda vai se preocupar com isso. Novamente, o servo está no quarto da Selena. Irritada, ela manda ele sair, mas ele alega não poder fazer isso. As coisas se tornaram problemáticas porque Selena falhou na sua tentativa de ir dessa para melhor. Provavelmente enviaram o servo, já que ele era o mais próximo da Selena. No entanto, esse cara está tentando matar ela. Ele pode tentar matar ela enquanto ela dorme, e Selena não gosta da ideia de que outra pessoa a mate. Selena sabe porque ela não pode sair, mas o servo podia pelo menos tentar um pouco, senão as pernas dele vão cansar. Ele acha que isso é um teste, então com um sorriso diz não querer, pois suas pernas estão bem. Selena diz que está ficando cansada de olhar para ele, então manda ele se sentar logo. O servo se dá por vencido e finalmente se senta. Selena se deita em sua cama, mas ela está aborrecida, já que nesse mundo não existem romances interessantes nem internet, e se ela quiser ouvir música, tem que chamar uma orquestra toda. O pior foi que ela não falhou por causa dela, mas sim por causa do Lucas. Mas o importante é que haverá outra oportunidade. Enquanto ela não tiver um bom plano de como morrer, ela vai fingir estar bem. Nossa prota está fazendo isso pela Selena verdadeira. Mas por enquanto, ela vai apenas dormir. Quando ela acorda, percebe que a realidade não é tão boa, já que eles não dão a chance para ela morrer. O Aiden, o servo, continua sentado no quarto dela. O herói também aparece no quarto dela todos os dias sem falta. Fica lá só tomando um chazinho. Ela manda Aiden ver se a porta do quarto está limpa. Ele prontamente se levanta. Mesmo não tendo entendido o pedido direito, ele vai até a porta e, depois de analisá-la, diz que elas estão impecáveis desde a limpeza naquela manhã. Selena diz que isso é legal, mas ela não parece muito satisfeita. Ela então resolve sair. Lucas diz para eles irem juntos, e Aiden diz que irá com ela. Do lado de fora, os três caminham por entre as cerejeiras. Selena pensou que se ela ficasse quieta e calma, isso melhoraria um pouco, mas já se passaram 5 dias, e até agora não houve nenhuma mudança. Pelo visto, 5 dias não são suficientes para eles se sentirem seguros. Durante os últimos 5 dias, toda vez que os pais da Selena foram ao quarto dela, derramaram lágrimas. Tudo isso é muito insuportável.
Selena não sabe o que tem que fazer agora, ou por que a verdadeira Selena deu essa vida estranha a ela. No meio do caminho, Selena vê Aaron, e depois ele a vê também. Aaron é o irmão mais velho da Selena, e também o azarado semi-herói. Ele questiona se ela já está melhor, e obtém uma resposta positiva. Ele comenta que ela parece um pouco confusa, mas Selena fica confusa com o comentário. Ela sabe que o Aaron está preocupado com a querida irmã dele, mas tem medo de dizer alguma coisa por conhecer o caráter dela. Selena só encontrou o Aaron uma vez nos últimos 5 dias, pois ele estava tentando, com cuidado, não mexer com a mente da Selena. Ela nem conseguiu acreditar que ele nem deixou ela ver o rosto dele. Selena deveria refletir um pouco sobre o comportamento dela. Então ela pergunta ao irmão se ele quer dar um passeio com ela, surpreendendo os homens que acompanham e deixando Aaron confuso. Selena diz que se ele não quiser, mas Aaron interrompe, falando querer. Mais nervoso, ele diz não achar que seja o melhor. Ainda assim, ele acaba cedendo. Selena se vira para os rapazes que acompanham e avisa que eles já podem voltar, pois agora ela vai passear com o irmão. Aaron tenta tranquilizar eles dizendo que estará com ela, enquanto Selena encara os rapazes de forma incisiva. Assim, os dois começam um passeio silencioso. Aaron olha para Selena com tristeza e preocupação no olhar. De repente, Selena pergunta como ele se sente, o que assusta o homem. Selena explica que ele parecia cansado. Aaron diz ficar feliz por ela se preocupar com ele, mas ele está bem. Depois, ele pergunta se ela ainda não recuperou a memória. Selena diz se lembrar de algumas coisas. Por exemplo, ela lembra de odiar o irmão. Aaron fica chocado em ouvir isso. Nossa prota está bem ciente dos atos cometidos pela Selena, mas Aaron é muito doce. Ela não tem certeza de como é esse sentimento, mas ela conhece bem esse vazio e essa dor. Selena se desculpa por não ter contado a ele antes. Agora, ela se sente mais próxima do Aaron. Então, com uma reverência, ela se desculpa por ter sido horrível com ele até agora. Aaron fica sem reação diante dessa cena. Ele acha que ela está fazendo isso porque quer tentar morrer de novo. Selena diz que não é uma piada. Ela está se desculpando do fundo do coração. Mas Aaron acha estranho exatamente por isso. Mas por fim, ele agradece com um sorriso. Selena questiona até quando as pessoas vão continuar seguindo ela. Ela percebe que não é estranho chamar ele de irmão. Aaron explica que o corpo dela não está completamente curado, então ela tem que aguentar mesmo que seja chato. Selena percebe que ele está inseguro, semelhante a ela quando esperava ser disciplinada pelos pais. Ela sempre quis ser valorizada, por isso o olhar das pessoas a preocupava. Se ela for expulsa de novo, não saberia o que fazer. O problema é que para os outros, Aaron não se parece com isso. Ele é alguém que não quer ser jogado fora. Alguém que quer ser amado. Aaron parece uma criança. Se Selena pudesse encontrar seu eu do passado, ela pegaria a mão dela e diria a ela: jogue fora as expectativas que você tem, porque essas pessoas não vão te amar até o fim. Ela pensa sobre qual seria a reação do Aaron se ela pegasse a mão dele e falasse isso. Qual seria a reação dele se ela falasse que a verdadeira Selena queria alguém que ficasse com ela mesmo antes de morrer? Talvez ela estivesse pensando no Aaron. Nesse aspecto, a Selena verdadeira é melhor do que ela. Vendo que a Selena está encarando, Aaron sorri para ela. Mas ainda há uma expressão triste em seu olhar. Selena diz ter um pedido. Aaron informa aos pais que a Selena quer ver a princesa Ariel para pedir desculpas, o que surpreende eles. A mãe não se sente muito confortável com o pedido depois do que a Selena fez. O pai também não está muito certo sobre isso, mas acaba concordando. Aaron está otimista e tenta tranquilizar os pais. Ele explica que Selena até se desculpou com ele por quão ruim ela estava sendo até agora. As memórias dela parecem ter voltado, mas não todas. E agora é por isso que ela quer ver a princesa. A mãe diz para então ele estar presente no local, e o pai concorda. O dia do encontro enfim chega. As meninas se encontraram na estufa. A princesa Ariel é uma linda mulher de cabelos loiros e olhos amarelos, e também a heroína dessa história. Quando você a vê, ela realmente parece a heroína. Ela e o Aaron formam um lindo casal juntos. Eles têm algumas semelhanças. Talvez seja por causa do seu parceiro fatídico. Selena se apaixonou pelo melhor amigo do Aaron e não deixou o irmão mais velho como protagonista. Mas eles são como casais de cinema. É verdade que ela,
Ou melhor, a Selena verdadeira é a culpada por tudo isso. Eles são como coelhinhos. De repente, Selena se levanta, assustando Ariel. Mas ela queria apenas fazer uma reverência junto do pedido de desculpas, pois ela tem que fazer isso adequadamente. A princesa fica muito nervosa, já que isso não é comum da Selena. Ela manda desesperada a Selena levantar a cabeça e pergunta se ela não está se sentindo bem. Selena promete não fazer isso de novo. Na verdade, ela gostaria de parabenizar os dois. A princesa fica toda tocada pelas palavras da Selena. Selena diz saber que é difícil acreditar que as pessoas mudem de repente. Mas ela começou a repensar a vida por ter ficado à beira da morte. Se Ariel não quiser perdoá-la, ela irá entender, já que é tudo culpa dela. Tudo que a Selena quer é que a felicidade chegue até ela. Aaron segura a mão da princesa com um sorriso carinhoso nos lábios. Ariel então agradece a Selena com um largo sorriso, cegando nossa prota com tamanho brilho. Vamos ver um pouco da rotina do Aiden. Assim que ele acorda, ele logo abre as cortinas para deixar os raios do sol entrarem. Depois, ele se veste para o serviço, ficando pronto para o trabalho. O mordomo-chefe está dando ordens para os serviçais, quando ele vê Aiden passando e o chama. Ele questiona se a Selena deu algum problema para ele recentemente, mas Aiden diz que não, pois depois que ela perdeu as memórias, de repente ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Os outros servos ficam contentes com isso, já que parecia que o Aiden estava em uma situação difícil. O Aiden era aquele que sofria sempre que Selena estava com raiva. Mas o empregado acha estranho a personalidade da Selena ter mudado, apenas perdendo a memória. Ela sugere que pode ter ocorrido uma troca de mente, mas o mordomo-chefe avisa que os servos não devem meter o nariz nos assuntos de seus senhores. Ele fica pensando nisso. A personalidade da Selena mudou, ou talvez tenha havido alguma mudança na mente dela. Ele olha para Selena deitar na cama. Ela está se revirando toda, graças à cerimônia de noivado do irmão dela. Até o final da história, eles não puderam nem ter uma cerimônia de compromisso antes de acabarem se separando. Assim que ela se desculpou com a princesa, as duas famílias já estavam organizando o dia do noivado. Nossa prova se questiona se a Selena gostou disso. Mas ela teve que colocar o plano de morrer em pausa por enquanto, pois se ela morrer antes do maravilhoso dia do irmão dela, não será diferente de morrer pateticamente. Lucas bate a porta e Selena deixa ele entrar. Lucas entra questionando se ela vai ficar na cama de novo hoje. Selena pergunta se não é melhor ela estar ali. Ela não entende porque ele está encarando tanto. Já faz 2 semanas que ele começou a ir lá. Lucas está preocupado demais. Selena começa a sentar, crente que vai ser repreendida. Informa que então hoje ela estará sentada. Mas Lucas não acha bom mesmo se ela estiver sentada, já que ela precisa pegar um pouco de sol. Selena então sugere que ele abra a cortina, pois assim ela poderá pegar sol dali. Lucas suspira e indaga se ela não se trancou ali só por achar problemático fazer outra coisa. Selena diz que para ela é problemático até viver. Então Lucas a interrompe com um enorme grito, assustando a Selena e chamando a atenção do Aiden. Vendo que se exaltou, Lucas se desculpa. No entanto, ele espera que ela possa entender os sentimentos de preocupação dele com o corpo dela. Selena encara Lucas boquiaberta, enquanto Aiden o encara com o canto do olho. E o prêmio de melhor ator vai para o Lucas. Lucas é bom em atuar. Ele é uma figura cavalheiresca, educada e gentil na frente das pessoas. Uma personalidade bem calculada. Então é melhor Selena se levantar, senão a performance dele vai continuar e ela não quer continuar assistindo a isso. Dessa vez, ela perdeu. Selena começa a se levantar, o que deixa Aiden confuso. Com exceção de ir ao banheiro, Selena ficaria feliz em fazer tudo na cama. Ela nem tem mais força nas pernas. Ela tenta pedir ajuda pro Lucas, mas ela acha que se fizer isso, só haverá mais reprovações. Então ela acaba chamando o Aiden e pedindo por ajuda. Ela passa a mão pelo ombro dele, que pergunta se ela está bem. Temos outro ator aqui? Selena não sabe se pode confiar que ele está realmente preocupado com ela. No entanto, ele parece ter consciência e até que é bem fofo. Ao contrário do Lucas, que parece uma cobra. Nossa prota não entende porque a Selena verdadeira se apaixonou por esse cara. Ela realmente não consegue entender isso. Bem, a vida não pode ser totalmente compreendida. E Selena quer deixar uma vida onde tenha tudo. Mas ao mesmo tempo, ela quer viver mais de alguma forma, mesmo que a tratem como uma serva ou uma escrava. De repente, Selena pergunta o nome do Aiden,
deixando ele confuso. Sem entender muito bem, ele diz seu nome. Selena se sente revigorada por finalmente ter descoberto o nome dele. Nossa prota pede para Selena dar uma olhada, pois de um lado está o homem que a traiu, e do outro, o homem que quer aprisioná-la. E ela está dando um passeio agradável com eles. As empregadas estão babando pelos rapazes. E Selena percebe que esses dois ao lado dela são belezas incríveis. Lucas tem cabelos prateados e olhos roxos, além de traços faciais perfeitos. Qualquer um o consideraria um Apolo. Eles foram descritos como bonitos no livro, mas agora ela mesma vê que o Lucas, com certeza, usa muito seu rosto bonito. Vendo Selena encarar fixamente, ele questiona se algo aconteceu, mas Selena diz não ser nada. E Aiden é um loiro de olhos verdes, cujo cabelo é tão puro ouro que chega a ser irritante. E se pensar bem, esse Aiden é muito mais leve do que o que ela imaginou lendo o livro. No entanto, ele parece bem triste do nada. Isso porque ele não está acreditando que ela nem se lembra do nome dele. Selena é muito evasiva. Vendo a cara de empurrado dele, Selena se questiona se ele quer algum doce. Mas ainda assim, ela continua apenas andando apoiada nos dois homens. Lucas comenta que ela precisa de mais atividade física. O Aaron está noivo, e se a Selena parecer tão pálida nesse evento, fará com que os convidados se preocupem. Selena está convencida a passear mais vezes. Lucas fala que isso também se aplica à nutrição, mas Selena acha que come bem o suficiente. Lucas quer que ela pelo menos coma sentada à mesa. Mas Selena já está irritada com todas essas ordens, então ela concorda, tentando se livrar dessa conversa, e solta o braço do Lucas. Isso completa o trabalho dele. Selena já vai voltar para o quarto. Ela ainda completa pedindo para ele terminar com a performance, pois ela não está nada satisfeita com isso. E assim ela volta acompanhada apenas do Aiden. Lucas percebe que depois de ter perdido as memórias, Selena mudou tanto que não mostra mais emoções, e o olhar penetrante dela se tornou mais nítido do que antes. Agora ele está tão curioso que mesmo que o Aaron e o Duke não tivessem pedido, ele ainda estaria observando ela. Selena está tomando chá com o Aiden. Na verdade, apenas ela está tomando chá, já que o Aiden está bem nervoso. Selena o chama, assustando ele. Ela quer saber por que ele não come e se ele está se sentindo mal. Nervoso, Aiden tenta explicar que não é isso. Ele está tão nervoso que poderia morrer. Selena explica que as caminhadas e refeições dela estarão a cargo dele a partir de agora, já que as outras pessoas ficam desconfortáveis perto dela. Ele tenta argumentar que ele não seria capaz de proteger ela, como Lucas, se algo acontecesse. Selena comenta casualmente que ele pode usar magia, o que surpreende o Aiden. Percebendo isso, Selena diz que falou demais. Aiden simplesmente congelou. Pelo visto, ele é do tipo que revela suas emoções facilmente. Ele começa a atuar, fingindo não saber do que ela está falando, ao invés de perceber que já foi desmascarado. Selena então estende um pedaço de bolo de morango para ele, já que ele gosta de coisas doces. Aiden encara o bolo à sua frente. Selena nem se lembrava do nome dele, mas sabe que ele gosta de bolo. Selena explica que o mordomo, o chefe e as empregadas o valorizam, e por isso sempre traziam um bolo quando algo ruim acontecia. Na verdade, Selena sabe disso porque leu no livro. Aiden era um pobre servo agarrado à família do Duque, pois tinha medo de ser jogado naquele beco frio novamente. Toda vez que a princesa o castigava, os servos da casa do Duque ficavam com pena dele e compartilhavam com ele guloseimas de alta classe das mesas dos aristocratas. Na frente da Selena tem uma torta de chocolate. Selena prova um pedaço, ficando confusa. Ele não entende o motivo dessa reação, mas isso foi porque o único sabor de bolo que ela provou em sua vida passada foi chocolate. Uma vez, ela foi ao hospital visitar a irmã com um bolo de chocolate, e a irmã deu um pedaço para nossa prota experimentar. Nossa prota nunca pensou que o bolo fosse delicioso. Ela apenas pegou um pedaço porque sua irmã adorou. Ela não sabia se era delicioso ou não, pois ela apenas comia para poder fazer parte da família também. Então ela comeu o bolo em pedaços grandes, rindo como um robô. Selena se acha uma tola por só ter percebido isso agora. Ela nem ao menos se conhecia. Ele tira dos seus pensamentos, a chamando freneticamente. Ele questiona se ela está bem, já que parece meio pálida. Selena diz com uma expressão triste que odeia bolo de chocolate. Desesperado, Aiden corre para se livrar do bolo, e no lugar coloca o bolo de morango. Selena prova o bolo de morango, sob o olhar atento do Aiden. Ele não entende porque o humor dela mudou tanto, e porque às vezes ela o olha como se tivesse deixado esse mundo,
igual uma criança em luto. Selena acha aquele bolo delicioso. Aiden suspira aliviado. Selena voltou ao seu eu habitual, então ele não entende por que se sente tão calmo com isso. Selena questiona se está tudo bem, então ele percebe que ainda não provou o bolo à sua frente. Aiden prova o bolo. Ele diz que ele tem um sabor mais delicioso. Então, se derem bolos a ela que ela não quer comer, é para ela o chamar, que ele os aceitará com todo prazer. Então, não é mais para fazer essa cara triste de novo. Na manhã seguinte, a empregada Selena está acordando ela às 6 horas da manhã, já que hoje é a cerimônia de noivado do Aaron. Então Selena se levanta ainda meio sonolenta e vai tomar seu banho. Depois disso, é pentear o cabelo, limpar as unhas das mãos e dos pés, tudo ao mesmo tempo. Por causa da cerimônia de noivado, todos estão ainda mais agitados que o normal, e com isso, Selena está rodeada de pessoas, o que está deixando ela muito desconfortável. Lá se vai o tempo livre da nossa prota. Em vez de fazer a cerimônia no Palácio Real, eles decidiram fazer na residência do Duque. Aiden entra no quarto trazendo as joias. Mas depois de ver nossa prota nesse roupão, mostrando as pernas desse jeito, ele fica encantado. Mas depois eles viu olhar super envergonhado. A empregada vai buscar as joias e ia agradecê-lo, mas ele já havia sumido dali. Ele está correndo dali feito um foguete. Ele já foi no quarto da Selena algumas vezes, mas essa foi a primeira vez que ele a viu trocando de roupa. Seu rosto está quente e ele está nervoso, mas ele não sabe o que está sentindo. Enquanto isso, Selena finalmente percebeu como os dias dela têm sido despreocupados desde que ela nasceu como filha de aristocratas nesse mundo. As empregadas a olham como predadores perseguindo sua presa. Mas nossa prota é preguiçosa. As empregadas vêm toda empolgadas perguntar qual vestido ela prefere. E sem nem olhar, ela escolhe o da esquerda. A mesma coisa com os sapatos e as luvas. Ela sempre escolhe sem nem olhar o da esquerda. Sem nem ouvir qual é a próxima categoria, ela já escolheu da esquerda. Selena está se sentindo muito cansada, já que ela nunca teve que se vestir assim antes. A empregada puxa um espelho para Selena se ver antes de escolher uma joia. Selena está muito bonita em um vestido roxo com detalhes em dourado, mas ela nunca vai se acostumar com essa cara estrangeira. Para falar a verdade, ela nem se lembra mais do seu verdadeiro rosto. Ele foi apagado de sua memória. Mas, de qualquer forma, os rostos dos mortos geralmente são esquecidos. Selena então começa a pensar a respeito da expressão usual no rosto da verdadeira Selena. Ela coloca um sorriso psicopata no rosto, enquanto pergunta se seria algo desse tipo. As empregadas logo ficam assustadas. Provavelmente, ela não deveria fazer uma cara assim quando há tantas pessoas. Chega o momento de escolher a joia e novamente Selena escolhe a da esquerda sem nem olhar. Mas Lucas aparece dizendo que preferiu da direita. Selena questiona se ele não costuma bater antes de entrar. Lucas alega que a porta estava aberta. Claro, pois os criados estavam tão atarefados que esqueceram de fechá-la. Selena achou que se falasse diretamente para ele, ele ia entender. Mas em vez disso, ela deu a ele um motivo para tirar a máscara. Ele acha que ela precisa que ele acompanhe até o casamento? Mas Lucas diz que ele está com ela. Selena não quer, e Lucas dá de ombros, já que ela não tem escolha. Pelo menos ele parou de bancar o cavalheiro. Sempre que ela anda, ele aparece do nada e age desafiadoramente. Agora Lucas se tornou muito obsessivo. Enfim, Selena está pronta. Ela agradece as empregadas pelo esforço delas, deixando elas emocionadas. Todas se curvam para Selena. Selena pensa que se fosse a verdadeira Selena, não diria isso. Enquanto as empregadas saem felizinhas por essa ser a primeira vez que Selena as elogiou. Selena volta sua atenção para o Lucas, que está sorrindo tão naturalmente que ela não sabe como ele consegue, já que se ela tentar sorrir, vai parecer estranho. Talvez ela devesse ter aulas de sorrisos eficazes com ele. Selena questiona por que ele foi ali hoje, já que ela está muito ocupada planejando sair para o noivado. Lucas pede para acompanhá-la, mas Selena diz não ter necessidade, já que ela vai pedir para o Aiden fazer isso. Lucas diz que ele é apenas um servo, mesmo que perto da duquesa não é permitido. Se a nobreza for acompanhada por um simples servo, causará uma impressão desagradável no público. É assim que funciona esse mundo. Selena é capaz de se reunir para um noivado sem levantar um dedo, e Aiden sempre fica para trás. Às vezes, ele apenas olha para tudo em pé. Às vezes, foge de tudo. E desta vez, ele também não tem permissão para ir onde a aristocracia se reúne. Selena comenta em voz alta que esse tipo de gente são como um monte de lixo.
Lucas fica encarando ela com cara de tacho. Então Selena explica que não está falando sobre ele, e sim dos aristocratas. Lucas pergunta se tanto ele como ela também não são aristocratas. Com expressão séria, Selena diz que então eles também são lixos. Lucas ri concordando. Apesar do Lucas ser o principal protagonista masculino, ele ri como um vilão. Selena definitivamente não vai aprender a rir com ele. Mas se ele já terminou, podia apenas sair dali. Mas ele apenas continua ali parado. Então Selena tem que quebrar o silêncio. Ela comenta que ainda há coisa para fazer antes da cerimônia. Então pede para ele chamar o Aiden quando sair. Mas Lucas abre a porta falando que não precisa fazer isso, já que o Aiden está ali desde antes. Bem rápido quando a princesa está chamando. Um monte de lixo, né? Selena não sabe o que lixo realmente é. Frio e fome, dor e medo. Bondade, calor, esperança, são todos como contos de fadas para ele. Quando o Aiden era uma criança, estava sendo espancado em um beco escuro. Em um dia frio. Selena chegou, fazendo os garotos que batiam nele saírem correndo. Aiden levantou o olhar, cansado e machucado. À sua frente estava a pequena Selena, agasalhada por causa do frio. Ela o achou bonito, então perguntou se ele queria ir para a casa dela. Selena apareceu na frente dele como um raio de luz para salvá-lo. O inverno era tão impiedoso que muitas crianças morreriam de frio. Então ele pensou que se segurasse as mãos da senhorita, que estavam sendo estendidas para ele poderia sobreviver. Talvez essa bela menina iria levá-lo para um mundo de contos de fadas. Talvez Deus tenha enviado um anjo para salvá-lo dessa vida miserável. Mas em um instante, essas ilusões se foram. Depois de algum tempo, Selena começou a descontar sua raiva nele. No início, Selena disse com um sorriso caloroso que a partir daquele momento, ele iria seguir apenas ela. Estendendo a mão para ele, ela disse para ele a seguir onde quer que ela vá. Ele foi todo felizinho em direção à mão que lhe era estendida. Agora, ele era dela porque ela o aceitou. Naquele dia, ele estava extremamente feliz e cheio de esperanças com as palavras dela. Mas quando o príncipe Aaron foi anunciado como sucessor do título de duque, Selena se sentiu como uma perdedora. Cheia de inveja, Selena revelou sua personalidade terrível cada vez mais. Mesmo estudando os mesmos livros que o Aaron, o irmão continuava sendo melhor. Revoltada, Selena questionava quantos livros o irmão dela estudou, mas Aiden não sabia responder essa pergunta. Selena então jogava na cara dele que o pegou daquele lugar imundo, e mesmo assim ele não consegue fazer uma pequena coisa como essa. Desesperado, ele perguntava o que devia fazer por ela. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa que ela pedisse. Mas para Selena, não era preciso que ela dissesse palavra por palavra o que ele deveria fazer. Ela queria se destacar no próximo jantar com a família. Então ela queria todos os livros que o Aaron estivesse estudando. Melhor, ela queria que ele roubasse todos os livros do irmão. Ele ficou temeroso de atender o pedido, o que deixou Selena ainda mais irritada, já que ele não podia nem fazer isso. Ela então empurrou, pois ele era inútil. Ela não deveria ter levado ele. Então ela começou a dar ordens para ele, mandando ele limpar isso e aquilo. Ela esbravejou dizendo nunca mais querer ver a cara dele. E caído no chão, Aiden não pôde fazer outra coisa senão concordar e se desculpar. Violência e abuso se repetiam todos os dias. Foi vergonhoso e insuportável. Mas olhando pela janela, Aiden pensava que se não fosse pela Selena, ele teria morrido em algum lugar no frio. E assim, ele se obrigava a aguentar, pois graças a ela, ele não teve que suportar os ventos frios aquele ano também. Pelo menos ele tem um lugar como aquele para se deitar. Mas aos 17 anos, ele pensava diferente. Ele já estava cansado daquilo, que não era diferente de mendigar nas ruas. No dia que anunciaram que o Aaron se graduou na academia com distinção, ela ficou tão irritada que bagunçou todo o quarto. Ela mandou ele sair da frente dela, já que ele nunca fez nada por ela. Mas como ele apenas continuou ali parado, ela tacou um porta-joias na cabeça dele, o machucando a ponto de sangue escorrer pela sua testa. Selena ficou desesperada ao ver sangue, mas Aiden manteve a compostura e perguntou se ela estava bem. Tremendo toda, Selena tentou avisar que a cabeça dele estava sangrando, mas Aiden apenas deixou o sangue escorrer, enquanto dizia estar bem. No entanto, se ele ficar em pé desse jeito, Selena não conseguirá se acalmar. Ele a desapontou novamente. Ele saiu do quarto dizendo que iria chamar outra pessoa para limpar aquilo. Mas do lado de fora, ele começou a correr, com sangue pingando no ferimento. Ele chegou em seu quarto e colapsou sobre a mesa. As lágrimas começaram a cair, enquanto o cheiro de sangue do machucado corria pelo ar.
Ele tentou enxugar as lágrimas, mas elas continuavam caindo sem nenhuma razão, misturadas com dor e raiva. Mesmo quando ele era espancado na rua, ou mesmo quando era humilhado por ela durante todo esse tempo, ele nunca derramou nenhuma lágrima. Mas agora ele se sente como se tivesse sido traído. E então, naquele momento, a magia dentro dele despertou. Olhando para todo aquele poder, ele se questionou se a voz do coração dele acordou a magia. Depois, ele começou a rir, ao pensar em matar Selena com aquele poder. Como ele iria reagir se descobrisse que alguém como ele, que foi insultado por ser um inútil, tem habilidade para usar magia? O que ela pensaria se soubesse que esse poder a mataria? Como ele se sentiria nesse momento? Mas ele decidiu manter isso em segredo por enquanto. Ele pretendia ir para a torre de feiticeiro, mas não sabia se seria bem-vindo lá, já que ele nem sabe se sua habilidade é útil ou não. Se a magia dele for inútil e ele der um passo errado, ele pode ser rejeitado da torre e ser banido da mansão do Duque. Sem contar que ele nem sabe onde exatamente fica essa torre. Então, até ele fazer uma decisão apropriada, ele vai esconder esse poder e apenas aguentar um pouco mais como antes. Mas por alguma razão, a atitude da Selena ficou mais leve em relação a ele. Então também somos lixos. Não importa quando danificada seja a memória dela, quando ela diz tais coisas, ela faz ele rir. Depois de tudo, o que ela está disposta a fazer? Selena está conversando com o Aaron, quando de repente ela cai no chão. Ele não entende o que passa pela mente dela, que agora está falando que toda vez que o Aaron se desculpar com ela irá se ajoelhar, insistindo na sua própria culpa. Selena explica que se ele ficar se desculpando com ela, as pessoas vão pensar que ela não respeita o irmão mais velho dela. Aaron começa a pedir desculpas, mas vendo o que está fazendo, diz que vai tentar não se desculpar tanto. Ela então pede ajuda para o Aiden para se levantar, que prontamente vai ajudá-la. Selena então se curva, felicitando o irmão pela cerimônia de noivado. Aaron agradece, com lágrimas de emoção no rosto. Aiden percebe que alguma coisa mudou, já que Selena está felicitando todos os membros da família. A mesma coisa aconteceu na sala de espera um momento atrás com a princesa Ariel. Selena para em frente a uma porta. O Duque e a Duquesa sempre olharam para Selena com olhos amorosos. Então, ao lado deles, desperta um sentimento de culpa. Por isso, ela não consegue chamá-los de pai e mãe. Será um grande choque para eles quando descobrirem que ela não é filha deles, mas uma estranha que vive em seu corpo. Por isso, Selena não tem vontade de vê-los. Mas ainda assim, ela deve cumprir seu dever com eles. Então, ela finalmente bate na porta. Depois de um segundo de silêncio, Selena resolve ir embora, já que parece que eles não estão. Mas de repente, sua mãe abre a porta e envolve a Selena em um caloroso abraço. A Duquesa está muito emocionada que Selena foi visitá-los. Mas Selena não entende por que tanta animação quando eles jantaram juntos no dia anterior. O pai dela também parece super feliz. Uma voz aconchegante, olhos amorosos, gestos suaves, boas-vindas calorosas. Tudo é tão agradável. O amor é tão grande que o coração da Selena não para de palpitar. Ela precisa se acalmar, pois ela não é a verdadeira Selena. A pessoa que eles realmente querem é a Selena, não ela. Todos esses olhares amorosos não pertencem a ela. Selena tem que saber o seu lugar. Depois de respirar fundo, ela os chama de pai e mãe, deixando eles muito emocionados, pois parece que as memórias dela estão voltando. Elas envolvem um abraço enquanto os agradece por terem tomado conta dela e sempre a tratarem tão bem. Sua mãe acha isso natural, já que Selena é a filha deles. Ela se pergunta se a filha está doente, enquanto seu pai diz que na véspera do noivado do irmão, pôde presenciar Selena se tornando uma mulher madura. Um amor incondicional e o conforto que eles dão é o mesmo tipo de amor que os pais têm pelas filhas. Por que então a verdadeira Selena estava tão infeliz ao ponto de se afastar de seus entes queridos? Odiar tanto o irmão e quase todo mundo. Todas as coisas que nossa prota nunca sequer pensou que poderia ter. Selena tem tudo. Por que ela possui o corpo da Selena e não de qualquer outra pessoa? Aiden percebe que ela está estranha, e Selena o chama. Aiden pergunta qual é a ordem, mas Selena questiona se quando eles se conheceram pela primeira vez, se ele estava vestido com trapos na rua. Aiden fica surpreso, depois abaixa seu olhar, e por fim responde com um sorriso que sim. Selena questiona, meio sem graça, se ela jogou uma caixa de joias na cabeça dele e o fez sangrar. Aiden se sente angustiado, mas por fim responde que sim, ela está certa. Selena então sai angustiada, ao perceber que este realmente é o mundo sobre o qual ela leu no romance, já que o que ela acabou de verificar foi um evento do romance. Ela está cada vez mais convencida de que está no corpo da Selena do romance. Ela não tem lugar ali. Ela se sente muito vazia. É cansativo.
Além disso, se ela vai morrer dentro de alguns dias, por que ela precisa pegar essas vãs esperanças? Em um mundo ao qual ela não se acostumou, tudo isso é irritante. Selena começa a descer as escadas, mas de repente, ela cai delas. Aiden se desespera e corre para tentar alcançá-la, mas não consegue. Selena continua a cair e Aiden a correr atrás dela. Se você pensar sobre isso, mesmo do Aiden, ela não consegue receber um pedido de desculpas ou uma gentileza. Se pudesse haver alguém que fosse tratado favoravelmente, então de todos deveria ser só ele. Então por que ele parece tão zangado? Ou melhor, triste? Enquanto cai, Selena só consegue admirar a beleza dele, com seus cabelos dourados. De repente, Selena é cercada por uma aura luminosa que diminui sua queda, permitindo que ela caia suavemente nos braços do Aiden. Ele a pousa delicadamente no chão, e enfim pode suspirar aliviado. Ele chama Selena, que enfim abre os olhos. Se ela tivesse caído daquelas escadas, ela teria quebrado o pescoço. Ele pergunta se ela está bem, mas ela coloca a mão em frente à boca dele, o impedindo de falar. Então questiona por que ele a salvou. Enfim, ele se toca do que fez, mas as empregadas chegaram desesperadas. Selena disse que era um pouco tonta, mas bem, graças ao Aiden que a pegou. As empregadas percebem que Selena está toda desarrumada e resolvem levar ela para o quarto para arrumá-la novamente. No quarto, ele informa que vai chamar as empregadas, mas Selena o chama e questiona se quando ele a salvou, se ele usou magia. Ele fica um pouco sombrio, mas Selena pede para ele não se preocupar, pois ela não o culpa. Ele insiste em chamar as empregadas, e assim ele sai. Ele não entende por que ele salvou ela e por que ele está reclamando. Selena viveu sua vida entregando-se a seus próprios caprichos, sem se preocupar com a opinião dos outros. Então por que os olhos dela estão tão vazios agora? Por que ele salvou ela, que sempre o humilhou? Ele conseguiria matar ela? Não. Ele não suportaria ver ela morrendo. Quando ele viu ela caindo, ele percebeu que desde que eles se conheceram, quando ela estendeu a mão para ele até hoje, ele nunca quis realmente matar ela. Ele então volta correndo para o quarto. Ele tem um desejo. Ele tenta falar alguma coisa, mas nesse momento o Lucas aparece ali, pois a cerimônia está prestes a começar. Então ele veio acompanhá-la. Ele comenta que o cabelo dela está um pouco bagunçado e pergunta se ela caiu de algum lugar, irritando a Selena. Então ele pede ao Aiden para chamar as empregadas, que parece meio sombrio. Vendo que o Aiden continua ali parado, Lucas o questiona sobre isso. Ele então diz que está indo. Mas Selena manda ele esperar, pois ele ia dizer algo. Ainda sombrio, ele diz não ser nada e pede desculpas, saindo do quarto enquanto morde os lábios frustrado. E Lucas percebe que ele estava mentindo ao dizer que não tinha nada para falar. As pessoas estão chegando. A orquestra está tocando a música. E a mesa já está pronta. Lucas indica onde Selena deve se sentar. Os pais dela já estão esperando animadamente na mesa. Selena se senta com um suspiro. Aiden também chega no salão, só que atrasado. Logo em seguida, Aaron e Ariel entram, sendo aplaudidos por todos. Aaron olha diretamente para Selena e com um sorriso acena para ela. Selena não quer que ele sorria desse jeito para ela, porque ela não é a Selena verdadeira. Ela fica triste ao pensar que daqui a pouco ela irá deixar esse lugar. Aaron percebe isso, ficando preocupado. Mas logo em seguida, Selena retribui o aceno. E assim eles podem voltar a aproveitar aquele dia. Selena pede baixinho para a princesa cuidar do Aaron. Depois disso, é só comemoração. Mas isso já foi o suficiente para deixar nossa prota exausta. Ela só queria uma cadeira para sentar, já que essa foi a primeira vez que ela ficou em pé por tanto tempo, desde que esteve no corpo da Selena. Lucas diz estar quase na hora e pede para tentar aguentar mais um pouco, enquanto vai saindo de fininho dali. Isso porque tem um monte de mulheres indo na direção dos dois. Lucas não tem nenhuma compaixão. Ele não pode sequer se chamar de escolta desse jeito. Uma mulher de cabelos azuis e vestido amarelo cumprimenta a Selena. Ela diz ter escutado que a Selena não está se sentindo muito bem ultimamente. Selena diz que ela não precisa se preocupar com isso, mas ainda assim agradece. A mulher diz que isso é um senso comum. Ela acha que a Selena reagiu de forma bem normal. Se ela não tivesse reagido, a mulher teria ficado envergonhada. A mulher ouviu que ela perdeu a memória, mas agora ela se parece com uma pessoa totalmente diferente. Selena normalmente responderia dizendo que mesmo que elas se conheçam, não é para falar com ela. A mulher questiona se Selena se lembra do nome dela, e se apresenta como Vivian Jonas, a filha do Conde Jonas.
o gerente da maioria das lojas de moda do Império. Selena pede desculpas por não se lembrar. Parece que a Vivian está tentando se aproximar da Selena, enquanto a memória dela não está completamente recuperada. Nesse caso, ela deveria tentar conhecê-la, já que a Vivian pode se tornar uma das pessoas que vão participar do funeral da Selena. Uma outra mulher aparece, cumprimentando a Selena. Essa mulher ruiva é a Mia. Ela é a filha da família do Marquês e o braço direito da vilã Selena no romance. Uma pessoa que promove a personalidade má da Selena. O fim terrível da Selena foi parcialmente causado pela Mia. Selena chama ela de Lia e diz ainda não se lembrar de tudo. Perplexa, Mia corrige e comenta que a Selena parece estar doente ainda, mas logo ela estará melhor. Ela só precisa lembrar que elas são as únicas duas melhores amigas. Ela pede para a Vivian confirmar, e por livre e espontânea pressão, ela acaba concordando. Mia então diz que gostaria de ter uma conversa privada com a querida amiga dela, e pede um pouco de espaço. Vivian então começa a ir embora dali nervosa. Mia se aproxima da Selena e pergunta se ela realmente perdeu a memória ou se está planejando alguma coisa interessante. Selena se afasta, enquanto diz que parece que elas se davam muito bem antes. Mas agora ela realmente não se lembra de nada, e está um pouco incomodada com a Mia. Nervosa, Mia diz que não queria ser um incômodo, e pede para Selena não ser tão dura. Selena não precisa se afastar dela. Mia percebe que as outras moças estão fofocando sobre ela e se sente muito apreensiva. Ela esteve seguindo Selena durante todo esse tempo. Selena consegue imaginar o quão difícil foi para ela ser a amiga dela. Elas maltratavam crianças frágeis juntas, Mia dava presentes caros para Selena e sempre elogiava e bajulava. Mas desde o começo, Selena sempre foi uma vilã. Mia sabia bem disso e sempre criou situações onde Selena poderia tomar decisões negativas para o seu benefício. Mia muda de assunto. Pergunta se Selena quer beber alguma coisa. Ela chama o Aiden, logo o nosso Aiden. E quando ele se aproxima com uma reverência, ela diz já fazer muito tempo que não vê e pede um copo de limonada. Quando o Aiden sai, ela dá uma piscadela para Selena, que fica sem entender nada. O Aiden volta trazendo a limonada, e de forma snob, ela pede o copo. Ele entrega o copo para ela, mas na maior atuação, ela derrama a bebida em si mesma, e coloca a culpa no Aiden, que não pode fazer outra coisa além de se curvar e pedir desculpas. Mia começa a cutucar a cabeça do Aiden, enquanto pergunta se ele está apenas se desculpando. Aiden sabia que as coisas iriam terminar assim. Mia continua reclamando que ele se desculpa sem nenhuma convicção, enquanto tudo que o Aiden pode fazer é ficar calado, recebendo os insultos. Mia diz que mesmo que ele não saiba de que lixeira ele veio, deveria trabalhar apropriadamente, já que é um servo da Selena. Ele quer se mandar de volta para Ralé? As pessoas parecem desconfortáveis diante daquela cena, e Lucas apenas suspira em um canto da sala. Até Miss Selena está se tornando sombria. Mia manda o Aiden fazer o que precisa fazer. Mas vendo como ele continua imóvel, ela questiona se ele se esqueceu depois de tanto tempo. Ele deve se ajoelhar. Aiden morde os lábios de frustração. Mas mesmo assim, começa a se ajoelhar, enquanto pede por perdão. Por sorte, Selena finalmente tomou alguma atitude e segurou o braço dele, o impedindo de passar por essa vergonha de ter que se ajoelhar. Aiden fica surpreso com isso, assim como as meninas que bajulavam Mia momentos atrás. Lucas apenas observa tudo de longe. Selena mandou Aiden se levantar, e ele acaba obedecendo com certa relutância. Selena então comenta que as palavras da Mia são tão vulgares que os ouvidos dela vão sangrar. Hoje é uma cerimônia de noivado muito importante entre o irmão da Selena e a princesa Ariel, mas Mia continua fazendo barulho. Mia fica extremamente desconfortável. Uma mistura de vergonha e aflição toma conta da garota, que agora parece meio acuada. Desesperada, ela começa a se vitimizar, dizendo que o servo da Selena que derramou a bebida no vestido dela. Selena comenta achar que a Mia foi quem pegou a bebida e moveu sem cuidado, deixando Mia muito nervosa. Selena então resolve perguntar para as moças se ela está vendo coisas porque não está se sentindo bem ou se ela está correta. As mulheres que eles apoiaram a Mia agora se voltam contra ela, dizendo terem visto que a Mia derramou o copo sobre o próprio vestido. Desesperada, Mia agarra Selena e sussurra que ela não deve se lembrar, mas o servo é o brinquedo dela. O que a Selena está fazendo agora não é nada parecido com ela. Mas Selena argumenta que não se lembra de nada, então deveria fazer isso só porque tinha feito isso no passado? Tremendo, Mia diz que elas são amigas. Ela estava apenas fazendo uma pegadinha que a Selena gostava,
para fazer as memórias dela voltarem. Selena dá um tapa na menina para afastá-la, enquanto diz que de agora em diante isso será diferente. Então pede pra Mia nunca mais falar com ela, deixando Mia completamente sem chão. Lucas dá um sorriso diante dos acontecimentos. Ele finalmente se aproxima e diz achar que é melhor precisa descansar, já que ela não parece bem. Selena acha essa uma boa ideia. Ela queria muito estar na cerimônia de noivado do irmão, mas os ouvidos dela estão prestes a estourar. Lucas diz que irá escoltá-la até o quarto, e Selena segura o braço dele para ir. Selena chama o Aiden, que fica surpreso. Ela quer que ele vá com ela. Ver ela estendendo novamente a mão faz ele se lembrar do passado. Ele segura a mão dela. Não importa quanto tempo passe, a mestra dele é apenas ela. Por isso, ele não deve se ajoelhar para ninguém, somente para ela. Além disso, ele não precisa entregar bebidas para as pessoas que nem um idiota. Ele ri sem graça e explica que ele não pode fazer nada quando um nobre pede algo para ele. Selena pergunta se então ele vai ignorar as ordens dela. Além da família real, quem possui status maior que a família dela? Para provar seu ponto, Selena pergunta para a multidão quanto tempo se passou desde que ela comeu uma laranja. Todo mundo fica sem entender nada. Mas tudo que a Selena quer é que eles riam. Todos começam a rir, com exceção da Mia. Até o Lucas está se segurando para não rir. Mas por fim, ele não aguenta e cai na gargalhada. Selena pergunta se ele entendeu, e ele concorda, levemente corado. Mia está se mordendo de raiva, pois isso está acontecendo por causa de apenas um pedaço de lixo. O relacionamento que ela trabalhou tão duro para construir, agora irá colapsar. De repente, Mia percebe que seu pai está olhando para ela com cara de desgosto. Logo em seguida, ele se vira e diz para eles irem embora. Um dos homens pergunta se a Mia não vai junto, mas o pai dela diz que eles irão para casa separadamente. Esse sonho novamente. O que a fez chorar e a deixou com tanto medo? Eu sempre digo a ela que não consigo ouvi-la. O que ela quer me dizer? Por favor, espere por mim. Vai acabar em breve. Farei o que preciso fazer no tempo que resta. Chegará o dia em que virei até você. Então não seja tão apressada. Selena acorda. A noite está chuvosa. Afundando a cabeça no travesseiro, ela diz que se encontrar essa pessoa de novo, vai bater nas costas o mais forte que puder. Na manhã seguinte, Selena está pensando que quando acordou ali pela primeira vez, era primavera. Mas agora já é quase verão. Lucas pergunta se ela está pronta. Ele a espera em frente à carruagem. Vendo ela mais de perto, ele pergunta se ela está bem. Selena responde que ainda está cansada depois da cerimônia de noivado. Lucas fica confuso, já que desde a cerimônia ela ficou deitada por vários dias na cama. O problema é que desde aquele dia ela tem sonhado com o fantasma da Selena chorando. A empregada questiona se eles realmente não vão acompanhá-la. Sem contar que Selena está vestida de forma muito modesta. Selena diz que quer caminhar o mais discretamente possível. Quando Selena diz querer sair para recuperar a memória, seus pais ficaram desesperados e consentiram apenas se o Lucas fosse com ela. Graças a eles, Lucas também está preocupado com a Selena agora. Ele está no canto muito calado, e vendo isso, Lucas se aproxima dele. Ele pede para o Aiden dizer ao Duque que ele levará a princesa para casa antes de escurecer. E colocando a mão no ombro do Aiden, pede para ele controlar as emoções pelo menos um pouco, se ele não quiser que os outros percebam, porque ele é como um livro aberto. As empregadas uma loucura vendo dois homens bonitos tão próximos. Aiden corado pergunta do que o Lucas está falando. Lucas manda ele ter cuidado, pois é para a honra da princesa e para o bem do Aiden também. A carruagem parte, e dentro dela, Selena pergunta por que o Lucas está tão feliz. Ou melhor, por que ele está de mau humor. Ela não está entendendo o que significa aquele sorriso. Lucas está irritado com alguém, mas o comportamento dele também está o irritando. Selena diz que o Lucas está indo muito bem, pois acima de tudo, ele sabe exatamente que tipo de pessoa ele é. Isso deixa Lucas ainda mais irritado. Então ele comenta de forma sarcástica ficar muito comovido com as palavras dela. A carruagem passa por cima de uma pedra, fazendo ela chacoalhar toda, o que fez Selena sentir muita dor nas costas. Ela está quase morrendo lá, e vendo isso, Lucas pergunta se ela está bem. Selena comenta que toda vez que eles se encontram, Lucas pergunta se está tudo bem com ela. Ela queria saber o motivo disso. Lucas diz que ela sempre parece desconfortável quando eles se encontram. Eles claramente têm um relacionamento ruim. Eles finalmente chegam na cidade, e Selena já está parecendo exausta. Lucas a segura por trás, pois parece que ela vai cair a qualquer momento. Está tão lotado ali que ela está ficando enjoada, e Lucas diz para eles irem para outro lugar.
Agora Selena está sentada em um lugar mais tranquilo. Essa foi a primeira vez dela passeando fora da casa do Duque. E, inesperadamente, ela ficou tonta por causa da multidão. Na sua vida passada, os pais dela nunca deixaram ela fazer uma viagem escolar, porque a irmã dela estava doente e não podia ir à escola. Um pano é aproximado do rosto da Selena, e ela leva um susto, pois está muito gelado. É por isso que toda vez que eles se encontram, ele pergunta se ela está bem. Selena pede para ele parar de usar honoríficos com ela e chamá-la pelo nome. No romance, Lucas pode ser um cara um pouco intrigante, mas na verdade ele é muito educado. Ela está ficando cada vez mais familiarizada com ele, talvez por respeito ao Aaron como amigo dele. Espera um pouco. Amigos? Lucas está tentando fazer amizade com ela? Ele quer ser amigo dela? Lucas fica surpreso, mas por fim, com um sorriso, ele pergunta se ela quer que ele faça algo para ela como amigo. Sem muito ânimo, Selena responde que não precisa. Lucas volta a passar o pano no rosto dela, enquanto diz que ela tem razão. Ele questiona por onde eles devem começar hoje. Selena diz que desde que não seja um lugar lotado, ela vai. De qualquer forma, essa é uma pesquisa preliminar para encontrar um lugar para morrer, e para isso, ela precisa encontrar um lugar que seja o menos movimentado possível. Selena observa a torre enquanto come um sanduíche. A torre é tão alta. E o Lucas só observando ela. Ele comenta que essa é a única torre do relógio no reino. A má notícia é que ela não pode subir lá, então não é para pensar em nada estúpido. Selena diz não ter pensado em nada. Mas mudando de assunto, Lucas entende que ela não gosta de restaurantes onde há muita gente. Mas ele estava preocupado que aquela comida não seria boa para ela, já que é uma comida normal, afinal. Selena diz que aquela comida é deliciosa, então está tudo bem. No começo, ela não tinha escolha, a não ser a comida que davam a ela. De repente, um grito é ouvido, perguntando sobre como alguém ousa falar de perdão na frente dele. É um homem nobre gritando com o menino. O homem está revoltado, porque o menino mostrou a cara de pobre dele, e pergunta se o menino pode compensar se a carruagem for arranhada por causa dele. O menino só pode pedir desculpas, com o rosto vermelho, possivelmente devido a um tapa. O nobre continua gritando que vai ensinar o menino a não pular na frente da carruagem novamente, juntando uma multidão de pessoas ao redor que estão chocadas com a situação. Lucas pensa que existem tais aristocratas em todos os lugares. Eles provavelmente deveriam ir embora dali antes que mais pessoas cheguem. Mas Selena já está se levantando e andando rumo à multidão, o que deixa Lucas confuso. Selena pergunta se aquele homem balançar a bengala para ela, se o Lucas irá detê-lo, pois ela não gosta de sentir dor. Lucas responde que é claro. Então Selena volta a caminhar, o que deixa Lucas sem entender o que ela vai fazer. Selena está sem acreditar que presenciou um espetáculo desses. Isso faz ela se lembrar de coisas do passado. Memórias que ela desesperadamente tentou tirar da cabeça. Graças a alguém que tem lembranças mais desagradáveis, ela não pode desviar seus olhos disso. Ela se coloca entre o homem e a criança, pedindo para o homem por favor parar. Irritado, o homem pergunta o que ela está fazendo. Lucas aparece perguntando se o homem não ouviu, o que o assusta. O homem se pergunta se Lucas é um aristocrata, e diz que estava apenas dando uma lição de vida àquele garotinho. Nobres como eles devem punir os erros e dar o exemplo, senão a ordem do reino seria quebrada. Uma mulher comenta irritada que aquele homem estava dirigindo a carruagem a toda velocidade, em uma estrada muito estreita, mas ainda se atreve a dar sermão em uma criança pequena. A mulher ao lado pede para ela falar mais baixo, pois senão aquele aristocrata irá ouvi-la. Rapidamente, Selena tira a bengala das mãos dele, deixando tanto o homem quanto Lucas confusos. Depois, ela pega a bengala e a quebra em seu joelho, usando toda a força e a raiva que tem. Agora, os dois caras ficam completamente chocados. O cara fica muito irritado e começa a gritar que vai chamar os guardas agora mesmo. Pois como pode uma garota tão violenta ser uma aristocrata? Soltando os pedaços da bengala, Selena diz que isso é ótimo, pois quando os guardas vierem, ela dirá que o homem bateu nos joelhos dela com aquela bengala. As pessoas estão sem acreditar no que está acontecendo, enquanto o velho não sabe o que ela está dizendo, já que ela mesma quebrou a bengala. Selena diz que ele tentou culpar aquele garoto, então que mal tem se ela fizer o mesmo com ele? Lucas cai na gargalhada. Para variar. As pessoas começam a apoiar Selena, pois a criança não fez nada de errado, já que aquela é uma estrada em que as carruagens nem podem acelerar. Então eles vão testemunhar pela Selena quando os guardas chegarem. Lucas provoca o homem, perguntando o que ele vai fazer agora, e se ainda vai querer chamar os guardas. O homem manda a clássica, vocês sabem quem eu sou? Mas ele diz estar ocupado, então vai deixar isso de lado. Assim ele começa a ir embora dali, como se estivesse por cima.
Mas ele manda um último olhar irritado para Selena antes de sair. A criança se chama Selena, atraindo a atenção dela. Selena se ajoelha para ficar da altura da criança e a aconselha a tomar cuidado a partir de agora, pois há muita gente estranha no mundo. O menino parece encantado, mas Lucas se aproxima dela e diz que ela é a pessoa mais estranha agora. Então é melhor eles só irem embora logo. Selena começa a ir embora, enquanto o menino agradece de forma entusiasmada. Lucas repara no vestido sujo da Selena. Ele questiona se os joelhos dela estão bem. De jeito nenhum ela faria aquilo com ela mesma, já que ela disse que não queria sentir dor. Selena não queria fazer isso, mas aquele homem estava deixando ela louca, então ela fez a primeira coisa que lhe veio à mente. Tudo o que ela quer agora é ir para casa. Lucas diz para então eles descerem a rua vazia até o estacionamento de carruagens. Eles continuam a caminhar. Selena questiona qual é o caminho mais próximo, e Lucas pergunta se tem problema passar por um atalho lotado de gente. Mas eles não perceberam que tem 2 caras mal intencionados à espreita. Selena diz que não se importa de pegar o atalho cheio de gente, pois ela está muito cansada. Só que Selena está sempre cansada. Lucas diz que irá levar ela para casa logo. Mas antes disso, ele primeiro tem que se livrar dos ratos. Pelo visto, ele percebeu os caras à espreita. Que na verdade não eram 2, mas 4. Selena não se lembra de algo do tipo ter acontecido no romance. Poxa, ela só queria ir para casa. Certeza que o Lucas vai dar um show de sangue. Lucas coloca na frente da Selena e manda ela ficar atrás dele, pois ali é perigoso. Ele sendo todo heróico. Mas então ele estende um saco de dinheiro, dizendo que é tudo que eles têm. Seria possível eles passarem tranquilamente com isso? Que banho de sangue o quê? Lucas foi na boa e velha tática do suborno. Selena pensa que ele está tentando evitar a violência por causa dela. Os caras começam a rir. Lucas acha que apenas dinheiro é suficiente. Lucas pergunta o que mais eles precisam. O cara responde com um grande sorriso que foi pago para pegar uma garotinha malcriada, fingindo ser um aristocrata. Eles vão ensinar uma lição adequada a ela. Selena logo pensa no homem de antes. Lucas começa a desembanhar a espada e, com expressão assustadora, pergunta se eles acham que conseguem. Um cavaleiro como ele não deixaria eles tocarem no único fio de cabelo da Selena. Por isso, Lucas vai conceder a morte a eles. A espada dele está envolta por uma luz azul. Os caras já ficam amedrontados. A atmosfera mudou. Esse é o rosto de cavaleiro do Lucas. Selena diz para o Lucas que os pais dela vão ficar preocupados se a turbulência aumentar. Em outras palavras, o que ela quer dizer é que se alguém morrer, o Duque ficará sabendo. E se ele souber que ela está sendo atacada, vai proibir ela de sair por um bom tempo. Se isso acontecer, vai atrapalhar os planos dela. Lucas suspira e comenta que esses ratos são cheios de sorte. Eles deveriam se sentir honrados e agradecer a Selena. Se eles tiverem um cérebro naquelas cabeçonas, é melhor eles darem o fora. 2 dos caras estão assustados e acham que seria melhor não se envolver com esse cara. Mas um dos figurantes manda eles terem confiança, pois o oponente deles é apenas uma pessoa, aumentando a moral de todos que logo estão correndo rumo ao espancamento certo. Lucas puxa Selena para perto de si, enquanto diz para eles começarem. Ele começa a dar sucessivos golpes, utilizando apenas uma mão, pois com a outra ele aperta Selena contra si. Só que tão forte que ela nem consegue respirar direito. Lucas comenta que é difícil lutar nessa posição. E Selena manda ele tentar mudar a posição dela. Lucas se esquiva de um golpe, que vem na direção deles, e pisa no pé do cara o derrubando. Ele pede para Selena abraçar ele forte e não olhar para trás. Ela obedece, envolvendo seus braços ao redor dele. Selena está um pouco corada. Eles se encaram, e ela diz para ele não usar ela como escudo. Lucas diz que ela é muito fraca para ser usada como escudo. Mais uma vez os figurantes partem para cima. Enquanto isso, Jane, a empregada ruiva, acabou de matar um rato que estava na cozinha do ducado. Ela trabalha como empregada ali há 10 anos, e mesmo assim aquele rato ainda se atreveu a ir ali. Outra empregada está parabenizando muito nervosa, e Jane ri de forma muito maléfica. Ele pede para Jane colocar o rato no saco para ele jogar fora. Do lado de fora, ele olha para os 2 lados, ainda com o saco em suas mãos. Ao ver que não tem ninguém por perto, ele tira o rato desacordado do saco, o colocando no chão. Então usa magia nele, e em pouco tempo o bichinho já voltou a se mover. Ele comenta que o ratinho teve sorte de ter sobrevivido ao golpe da Jane. O ratinho começa a lamber a ferida,
e Aiden pede desculpas por não ter curado ele completamente. Mas é porque ele ainda não está familiarizado com a magia de cura. Ele ainda não aprendeu direito, porque é apenas um servo. Lucas também pensa assim. Ele diz que eles deveriam saber o lugar deles. O ratinho começa a ir embora, e Aiden aconselha a não se aproximar da residência do Duque, pois a Jane pode não perdoar ele da próxima vez. Aiden pensa que não pode deixar Selena conhecer os sentimentos dele. Ele não se importa de ser ridicularizado por pessoas de todo mundo. Mas se a Selena o ver assim... Aiden sente um aperto no peito ao pensar nisso. Ele nunca pode deixar isso acontecer. Selena está tremendo, pois não está sendo nada fácil segurar o Lucas desse jeito. Mas talvez esteja sendo mais difícil para ele. Ela pensa que faz sentido ele ser chamado de cavaleiro genial quando consegue lutar dessa forma. Nem mesmo a respiração dele é perturbada. Mas estando tão perto dele, ela consegue ouvir os batimentos dele claramente. Lucas olha para ela, que parece estar bem assustada. Ele parece estar gostando da situação, e tira uma última casquinha, a apertando com toda a sua força, sem querer largar. Mas por fim, ele a solta. Ele diz que está tudo bem, e que ela já pode relaxar o corpo. Desnorteada, Selena pergunta se já acabou. Tirando uma mecha de cabelo da frente do rosto de Selena, ele diz que se ela se sentir doente de novo, é para avisá-lo, que ele vai encontrar um lugar para ela descansar. Mas do nada, um dos caras aparece pulando para atacar o Lucas, e Selena grita desesperada. Mas está tudo sob controle, pois Lucas bate a espada no rosto do homem com tanta força que ele cai nocauteado. Selena já está quase morrendo. Seu rosto está muito pálido e ela mal está conseguindo ficar de pé. Ela pede para eles irem para casa, e Lucas concorda. Eles voltam a andar, mas de repente, Selena colapsa, caindo no chão. Lucas fica desesperado com isso. Ele a segura e pergunta se ela se machucou em algum lugar. Ela parecia bem há pouco tempo, mas agora parece que ela está sentindo muita dor. Enquanto isso, Aiden e Jane estão na estufa. Jane poda as plantas, enquanto Aiden está carregando algumas flores. Ele percebe que já está ficando escuro, e até agora, nada da Selena. De repente, um barulho de uma carruagem chegando é escutado. Aiden logo taca as flores que estava segurando na Jane, pedindo para ela levar aquilo para o quarto da Selena, e vai ao encontro da Selena. Mas o mordomo vai ainda mais rápido do que ele, e em um segundo já está em frente à carruagem, dizendo que estava esperando por aquela pessoa. Ele percebe que essa não é a carruagem da Selena. Um idoso muito elegante desce dela. Aiden fica encantado ao ver que o homem usa um broche de prata e roupas escuras índigo, indicando que ele é um mago. Um outro servo comenta que essa é a primeira vez que ele vê um mago. Parece que ele é do Ministério da Magia do Palácio Imperial. O mordomo guia o homem até onde o Duque está. Aiden fica encarando o homem passar. Mas de repente, o velho olha para ele de volta. O velho percebe que o Aiden emite um brilho azul e dá um largo sorriso para o menino. Aiden logo se curva e o homem fica pensativo, mas continua a andar. O servo informa que todos os anos alguém vai ali para apresentar novas técnicas e políticas mágicas. Mas essa é a primeira vez que um mago de alto nível apareceu. Aiden continua encantado por ter conhecido o mago real. Do lado de dentro da mansão, o velho diz com um sorriso, boas qualidades, deixando seu ajudante confuso. O velho comenta que se ele tivesse uma qualidade tão boa, aquele o teria notado. Mas o ajudante só fica ainda mais confuso. Mas voltando para Selena, ela está sentada em um banco desviando o olhar, enquanto Lucas está ajoelhado, em frente a ela, parecendo bem irritado. Resumindo, Selena se machucou quando quebrou a bengala no joelho. Mas em sua defesa, a bengala também quebrou. Na opinião do Lucas, ela não quebrou a bengala, e sim o joelho. Ele ia triscar no joelho dela, mas ela grita, antes mesmo dele tocar nela, já que ela acha que vai doer se ele tocar. Então, ela definitivamente não quer que ele a toque. Mas antes de mais nada, ele tem que verificar o quanto ela se machucou. Selena do nada levanta a saia, deixando suas pernocas à mostra, e pega no Lucas completamente surpresa. Ela pede para ele não se preocupar, pois ela apenas queria ver a condição do joelho. Mas Lucas começa a dar chilique, perguntando se Selena não podia ser mais discreta. Ela deveria estar ciente de que ela é uma senhora aristocrata. Então, todo vermelho, ele manda ela baixar a saia. O joelho dela está terrível, estando completamente roxo. Lucas questiona se não doeu até agora. Lucas definitivamente ficou com raiva. Alguém se aproxima, querendo ajudar se ela estiver machucada. Vendo como esse garoto é pálido e sombrio, Selena se pergunta se existem vampiros nesse mundo. O cara diz não ter muito poder divino,
mas se apresenta como um sacerdote e mostra uma tatuagem em seu braço para provar isso. Selena pergunta se ele pode ajudá-la, e o garoto confirma com um sorriso. Ele coloca a mão sobre o joelho dela e começa a recitar umas palavras em uma língua desconhecida. Um brilho sai das suas mãos, e em pouco tempo o joelho dela está completamente curado. Lucas e Selena ficam surpresos com isso. Eles agradecem ao menino que eles não têm sido grande coisa. E assim, eles finalmente estão a caminho de casa. Lucas está se lembrando das palavras do menino, que diz que viu ela salvar uma criança de um aristocrata furioso. A determinação dela em ajudar os fracos, quando ela mesma pode sofrer, o lembrou de sua imaturidade e da necessidade de mais educação. Lucas não entende por que ela mudou tanto. Ela era a garota que todos chamavam de monstro indiferente. Mas agora, ela está se desculpando por seus erros, pensando no sentimento das pessoas e ajudando os fracos. Como uma pessoa pode mudar tanto? É como se outra alma tivesse entrado nela. E a mudança mais perturbadora é o sentimento de vazio naqueles olhos. Ele vê que ela está olhando para a torre e percebe que ela ainda quer morrer. Ele morde os lábios angustiado. Todos os dias ele a vê assim. Memória do seu passado piscam na sua cabeça. Selena olha para ele e vê que ele está suando muito. Lucas está determinado a nunca deixar isso acontecer. À noite, ele está rolando na cama sem conseguir dormir. Ele está pensando no broche de prata e no uniforme índigo escuro, o símbolo dos magos. Eles são respeitados pelo povo e referidos como senhores, porque a maioria deles são originalmente nobres. Mas por trás desses magos estão os plebeus, pessoas como ele, que colocam um sorriso em seus lábios. Se eles são plebeus, então não há diferença. No entanto, também há disparidades entre os plebeus. Afinal, eles são diferentes dele. Ele se aproxima da janela, onde ele observa a lua. Ele não sabe por que consegue usar o poder que vem da lua. Lucas está sentado em uma cadeira, tomando um vinho. Ele está pensando que muitos anos se passaram, mas ele ainda não consegue esquecer o pôr do sol daquele dia. Quando Lucas era criança, ele estava correndo animadamente. Ele chamou seu pai e sua mãe, mas seu pai pediu para o Lucas esperar um pouco, pois a mãe dele não consegue correr. Lucas então correu até seus pais e abraçou sua mãe com força. A mulher de seu marido que estava bem de saúde naquele dia, então estava tudo bem, e Lucas apoiou ela. Seu pai disse que não era para ele dizer palavras egoístas para a mãe, e pediu para Lucas ir com ele e não incomodar a mãe. Lucas apenas agarrou a mãe com ainda mais força, e seu pai não pôde fazer outra coisa a não ser se dar por vencido. Esses foram tempos bons. Lucas era de uma família de aristocratas caídos. O pai dele escondeu seu status, e todos os dias de madrugada ele ia trabalhar. Lucas apenas aguentou, não importa quão frio estava ou quão faminto ele estava. O sonho dele era simples. Ele queria que sua mãe se livrasse da doença e não o deixasse. Sua mãe estava bem magra, os lábios ressecados e os olhos fundos. Ainda assim, ela pediu para o Lucas se aproximar, pois ele devia estar com frio. Lucas se aconchegou nos braços da mãe, que pediu para ele não se preocupar, pois logo ela iria estar melhor. Ele só poderia ser chamado de criança exemplar quando chorasse e orasse a Deus. Mas rapidamente ele aprendeu como o mundo realmente é e como as pessoas podem ser nojentas. Lucas descobriu que sua família estava nessa situação porque a tia dele roubou a propriedade deles. Ele se sentia aflito ao pensar que se eles tivessem esse dinheiro, a mãe deles poderia ser curada. Mas a raiva dele não os tornou menos pobres. Seu pai então se ofereceu para um esquadrão de luta contra monstros sob o comando de seu tio. Sua mãe não queria que ele fosse, pois era perigoso. Mas seu pai disse que se ele for para o campo de batalha, o conde iria ajudá-los com as despesas médicas. Ele disse que estaria de volta em alguns meses, então ela não precisava se preocupar. O pai se aproximou do Lucas, que estava meio cabisbaixo, e pediu ao filho que não se preocupasse, pois ele iria voltar. Então é para o Lucas cuidar da mãe por enquanto. Eles se abraçaram apertado, enquanto diziam se amar. Mas o conde não cumpriu com a promessa. Depois de 3 meses, ninguém os ajudou com o tratamento. Lucas batia desesperado na porta da casa da tia, pois sua mãe estava morrendo. Ela não iria viver um dia sem o remédio. Alguém abriu a porta, colocando o saco para fora, e disse que aquele seria o último dinheiro que ela iria dar. Se ele voltasse e começasse a bater na porta, ela iria quebrar os braços dele. Ela jogou o saco no chão e mandou ele ir embora dali. Lucas se abaixou para pegar o saco de dinheiro. Nesse momento, ele percebeu que o sol já estava se pondo. Ele precisava ir para o hospital imediatamente. Mas novamente, Lucas teve que implorar. O médico disse que tinha pouco dinheiro ali, e apenas fechou a porta na cara do Lucas.
Lucas olhou para o saco de dinheiro com lágrimas nos olhos. Ninguém queria ajudar sua mãe, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele começou a correr, até enfim chegar em casa. Ele se aproximou da mãe e a chamou. Ao não obter resposta, Lucas começou a se desesperar. Sua mãe lentamente começou a abrir os olhos. Ela chamou o filho com dificuldade. Os olhos do Lucas estavam cheios de lágrimas, já pressentindo o pior. Sua mãe levantou a mão com dificuldade até tocar a bochecha do filho, mas logo depois ela estava tossindo sangue. Lucas ficou ainda mais desesperado. Com lágrimas nos olhos, a mulher ainda conseguiu chamá-lo de querido filho, antes do braço cair sem vida. Os olhos do Lucas se encheram de terror ao ver o corpo sem vida da mãe. Tremendo, ele aproximou a mão do rosto da mãe, implorando para ela acordar. Ele não consegue sozinho. Ele está assustado, então não é para ela deixar. Ele apenas continuou chorando e chamando pela mãe, enquanto o sol se punha. Lucas estava parado em frente ao túmulo da mãe. Uma mulher comentou que ele não tinha dinheiro nem para comprar um caixão. Então apenas envolveu a mãe em um trapo e a enterrou. A outra mulher questionou se eles não eram de uma família de aristocratas, e recebeu a resposta de que eles perderam o título. Os olhos do Lucas estavam sem vida. A cama ainda estava manchada com o sangue da mãe. Lucas estava sentado no chão ao lado dela. Ele estava com enormes olheiras debaixo dos olhos, parecendo exausto. Mas ainda assim, ele ficou naquela posição até a noite cair e amanhecer de novo. A porta foi aberta. Era seu pai, agora barbudo e com o ar cansado. Ele começou a chamar pelo filho. Lucas levantou o rosto. Era possível ver o quão acabado ele estava, devido à fome, às noites mal dormidas e às lágrimas. Ao ver seu pai, os olhos dele logo se encheram de lágrimas, ao tentar contar sobre sua mãe. Mas seu pai apenas o envolveu em um abraço. Nada precisava ser dito. Lucas apenas chorou tudo que estava preso em seu peito, agarrado ao pai. As lágrimas logo começaram a escorrer do rosto de seu pai também. Mas de repente, Lucas ficou assustado, ao perceber que seu pai não tinha um braço esquerdo. Foi quando ele decidiu que não importa o que aconteça, ele vai sobreviver nesse mundo maldito. Para isso, ele precisa de força. O Duque se tornou um apoio confiável para ele. O pai dele sacrificou a mão para salvar o Duque durante a batalha, e por isso ele resolveu cuidar do Lucas. Lucas não confia nas pessoas. Ele começou a se esconder atrás de uma máscara para se proteger do mundo cruel. Mas ele pôde jurar lealdade de todo o coração a essa família. Aaron aparece ali, trazendo um vinho. Pois como a luz estava acesa, ele pensou que o Lucas ainda estava acordado. Lucas pede para o amigo se sentar. Aaron tornou-se seu único amigo confiável. Aaron de repente se torna sombrio, pois não consegue parar de pensar na Selena. Ele está realmente preocupado. Embora eles ainda conversem e como casualmente, o sentimento de que ela pode desaparecer a qualquer momento ainda não sai dele. Aaron então pergunta para o Lucas se ele acha que a Selena está estável. Lucas se lembra do olhar da Selena naquela hora, então nega. Aaron queria que a Selena vivesse a própria vida, mas ele não tem ideia do que fazer. Lucas coloca a mão sobre o ombro do Aaron, pois ele tem algo para dizer ao amigo. Ele questiona se o Aaron conhece um padre chamado Ian. Lucas está pensando na conversa que teve com Aaron mais cedo. Aaron não sabia da existência de um padre com tanto poder de cura, mas logo ficou entusiasmado ao pensar que com o poder dele, eles poderiam curar o vazio no coração da Selena. Lucas não sabia porque ninguém conhece esse padre. Não tem por que o templo esconder a existência dele, já que seria uma vantagem para eles. De repente, ele vê o Aiden no jardim. Lucas comenta que parece que as pessoas na mansão estão sofrendo de insônia hoje. Aiden logo se curva e começa a ir embora. Mas Lucas mandou Aiden parar, e logo pula da varanda, ficando de frente para o Aiden. Ele informa que em breve irá partir com o Aaron por alguns dias. Enquanto isso, é para o Aiden se certificar de que nada acontece com a Selena. Aiden diz que o Lucas não precisa se preocupar, pois ele é um servo da patroa e sempre pensa apenas na segurança dela. Mas por dentro, ele está se perguntando se isso é outro aviso para ele. Lucas comenta irritado que ultimamente tem conhecido cada vez mais um lado inesperado do Aiden, enquanto por dentro o chama de menino ousado. Aiden percebe que perdeu a paciência, mas agora ele não quer abaixar a cabeça. Ele se lembra da Selena falando que não era para ele se atrever a se ajoelhar diante de outra pessoa que não fosse ela. Aiden diz que já é tarde, então ele precisa ir. Mas Lucas segura o braço dele. Ele diz que está falando sério. Se a Selena tentar sair enquanto ele estiver fora, ele tem que impedi-la. É melhor ele não deixar ela ir a lugar nenhum. De jeito nenhum. E não é para deixar ela ir para a torre do relógio. Ele pede para o Lucas deixar ele ir. Mas Lucas pede para o Aiden responder primeiro. Aiden puxa seu braço bruscamente, se livrando da mão do Lucas.
e diz que entendeu, parecendo irritado. Logo depois, já vemos Aaron e Lucas partindo. Aaron se despede da irmã dizendo que estarão de volta em alguns dias e pede para ela cuidar da saúde. Esta é a última vez que eles se verão. Aaron amou sua irmã até o fim. Selena segura as mãos dele. A Selena verdadeira costumava ficar com raiva ao vê-lo. Ela, como a falsa Selena, vai apenas o decepcionar. Ele não deveria se aproximar dela. Ela deseja uma boa viagem a ele, e que de agora em diante ele não viva como herói coadjuvante, mas sim como verdadeiro protagonista. Só que essa última parte ela disse apenas em seu pensamento. De repente, Lucas pega a mão da Selena e diz que eles irão ter uma boa viagem. Aaron não gosta nem um pouco disso, mas Selena pede pro Lucas cuidar do irmão dela. Mas em seu pensamento, ela diz que esse é o último encontro deles. Muita coisa aconteceu durante esse tempo, e ela deve ter causado muitos problemas a ele. Então, ela o agradece em seu pensamento. Aaron aparece entre os dois, com uma aura muito sombria, e dá um tapão na mão deles para os separar. Depois, ele agarra a mão do Lucas e diz que já é hora deles irem. Lucas pergunta se a Selena não vai acompanhar ele, e depois solta uma piada de que todos pensam que ele é seu futuro noivo. Aí não sei se pensa que o Lucas é o futuro noivo da Selena ou do Aaron. Assim, eles novamente se despedem, enquanto entram na carruagem. Lucas olha para o Aiden. Ele começa a falar alguma coisa, mas sem emitir som. Aiden precisa fazer leitura labial. Torre do relógio. Formou Torre do Relógio. Lucas diz que sabe que o Aiden entendeu e pede para ele cuidar da Selena. Aiden se curva, concordando, e deseja boa sorte a ele. Mas na verdade, ele não entende porque o Lucas continua falando sobre aquela torre do relógio. A carruagem, enfim, parte. Aaron parece meio sombrio, então Lucas pergunta qual é o problema. Aaron então explode. Lucas perdeu completamente o medo. Ele ao menos entende como estava segurando a mão da Selena. E ainda por cima ri. Aaron está bravo, porque nem ele consegue segurar a mão da Selena. Lucas comenta que mesmo ela sendo irmã do Aaron, ele tem que entender que um dia alguém vai levá-la embora. E talvez muito em breve. Estou começando a achar que ele estava se chamando de futuro noivo da Selena. O mundo do Aaron é quebrado em pedacinhos. E Lucas pergunta se ele nunca pensou sobre isso. E ainda acrescenta que talvez essa pessoa seja ele. Novamente Aaron explode. Aaron manda o Lucas parar de brincar. Mas ele sabe que antes de perder a memória, Selena realmente gostava do Lucas. Mas ele não estava nem um pouco interessado nela. Como ela mudou, de alguma forma, isso influenciou o Lucas e o forçou a mudar de ideia. Lucas é o querido amigo dele, e ele está pronto para dar sua vida pelo Lucas. Mas Aaron não vai dar a Selena para ele. Porque ele entende que tipo de raiva e solidão estão destruindo o Lucas por dentro. Selena precisa de uma pessoa mais calma, que a faça sorrir. E Lucas precisa de uma mulher que possa curar as feridas dele, assim como foi com Aaron. Eles estão passando pela torre do relógio. Lucas pergunta se deveria destruir. Aaron não entende o que ele está dizendo, o achando um louco. Selena está fora de cogitação. Enquanto isso, Selena está rasgando convites. Uma noite de poesia, uma tarde de bordado. Mas é tanto convite que parece que nunca acaba. Ele pede para ela parar. Então vai até as cartas, abre os envelopes e coloca seu conteúdo em uma pilha. Vendo ele trabalhar, Selena fica corada. Mas tenta voltar ao trabalho para se distrair. Um convite para o Jardim de Rosas. Jardim de Rosas? Ele explica que essa é uma festa do chá que costuma ser realizada no verão. Selena diz que isso parece interessante. Mais tarde, quando ele foi levar chá para Selena, Selena informou de que eles estavam de saída. Só os dois. Ele sai do quarto meio nervoso. Entra no seu próprio quarto, coloca as coisas do chá na mesa e olha seu reflexo na janela. Ele tenta afrouxar um pouco a gravata. Mas ele está completamente vermelho e sem acreditar que vai sair apenas ele e a Selena. Claro que isso não quer dizer nada. Mas ao invés do Lucas ou da Jane, ela o escolheu. Ele aparece muito entusiasmado, se desculpando por ter feito a Selena esperar. Selena diz que está tudo bem, enquanto entra na carruagem. Mas ela pensa que ele está fazendo uma cara de criança feliz. Selena olha para trás e se despede mentalmente daquelas pessoas que fizeram muito por ela. Eles são realmente pessoas gentis. Esse é um adeus. Seus pais ajudaram ela a encontrar a paz. Parecia estranho no começo, mas eles mostraram como é ser amada e como é amar. Adeus para sempre, e obrigada por tudo. Agora na carruagem, Selena está apoiada na janela, com os olhos fechados. Quando sombras de mãos são vistas em seu rosto. Selena abre seus olhos, e vê que o Aiden está tentando proteger ela do sol.
Fofo. Mas então Selena segura a mão dele e o puxa, fazendo ele se sentar do seu lado. Ela diz que será mais fácil ele cobrir ela com a sombra desse lado. Aiden concorda alegremente e pede para ela dormir. Selena fecha seus olhos. Ela irá se sacrificar silenciosamente. Adeus, Aiden. A primeira parada do dia será em um café. Aiden está encantado, pois ali tem bolos que ele nunca viu em sua vida. Além de que tudo ali é muito caro. Não tem nada ali que cabe no salário dele. Selena se levanta e pede para esperar ali que ela... Mas ela para de falar ao perceber que se ela sumir agora, o Aiden vai esperar por ela e não vai comer um único pedaço de bolo. Ela então se senta e manda ele continuar. Eles começam a comer, e ambos acham suas sobremesas muito gostosas. Ele comenta que nunca tentou nada assim e se pergunta quais ingredientes eles usaram. Essa é a última refeição perfeita, embora seja muito doce. A vida dela não é adequada para doces. Em breve será a hora de encerrar o show. Aiden diz que pediu para não trazerem bolo de chocolate, já que a Selena não gosta. Mas Selena diz que ele pode comer se quiser. Aiden diz que se ele comer bolo de chocolate, é para ela comer outra coisa. Selena pensa que vai sair um pouco mais com o Aiden, aproveitar um pouco mais esse tempo. Ela não sabe como agradecê-lo. Selena comenta que ele parece feliz, e Aiden pergunta se é verdade. Ela diz que ele parece diferente do Aiden no palácio do Duque. Aiden se desculpa por estar muito relaxado, mas Selena diz que não é isso. Então ela pergunta o que ele vai fazer a partir de agora, o que deixa ele confuso. Então ela reformula a pergunta e questiona por quanto tempo ele vai ficar na residência do Duque. Ele provavelmente já deve ter pensado em encontrar um trabalho que goste e viver por conta própria. Algo como aquela loja de doces. Ou ganhar autoridade como um mago. Mais óbvio que essa última parte ela disse apenas em seu pensamento. Ele explica que já calculou quanto dinheiro precisaria para deixar a propriedade, mas agora ele não quer mais ir embora. Selena não entende por quê, já que é melhor fazer o que ele gosta. Aiden diz que agora quer servir ela, pelo menos até ela se tornar independente o suficiente. Selena começa a distorcer tudo o que ele falou e chega à conclusão de que então, se ela não existisse, ele estaria fazendo o que ama. O sino do relógio toca, assustando Selena. Aiden informa que está na hora e vai levá-la até a boutique. Selena concorda. Eles chegam na boutique, onde Vivian já estava os esperando. Ela está muito feliz que a Selena foi e até a convidou para escolher o vestido. A mulher atrás da Vivian diz ser um prazer conhecer a Selena e agradece por ela ter ido até a boutique dela. Vivian diz que ela tem os melhores vestidos, então começa a arrastar Selena para experimentá-los junto da mulher, que diz não merecer tantos elogios. É apresentado um lindo vestido na tonalidade roxa, que é perfeito para qualquer noite ou celebração. É escolhido cuidadosamente a partir das amostras mais recentes. Depois, um vestido de luto, pois as mulheres têm que ser elegantes e graciosas mesmo quando são tristes. E, por fim, um vestido cor-de-rosa, que é perfeito para a noite de gala. A mulher questiona se a Selena gostou de algum deles. E qual foi o preferido de vocês? Selena não está muito interessada nesses vestidos chamativos. Ela quer saber a respeito de alguns vestidos simples em tonalidades pastéis que estão ali perto. A mulher explica que esses não são vestidos para noites de gala, são apenas vestidos casuais. Aquele é um vestido branco, puro e sem enfeites, como se simbolizasse a morte. Selena elogia a boutique, dizendo que é muito bonita. As roupas do interior são simplesmente incríveis. A mulher agradece encantada. Selena comenta que a forma dos quartos também é única. A mulher pergunta se a Selena percebeu. Eles montaram a boutique em um prédio pequeno, então a disposição dos quartos é um pouco estranha. Selena pensa que se ela trabalhar com aristocratas locais, com certeza o salão vai florescer. Selena questiona se existe uma saída de emergência para o caso de um incêndio acontecer, por exemplo. A mulher diz que é claro, pois a segurança do cliente é primordial. A saída de emergência fica atrás do vestiário. De repente, Mia entra no estabelecimento gritando que precisa ver os vestidos agora e que não se importa com a fila. Ela levanta a mão para bater na funcionária por ousar contradizer ela, mas Selena aparece mandando ela parar. Mia percebe que então era Selena que estava ali. Vivian aparece atrás da Selena perguntando se a Mia está tentando usar a violência. Mia explode, mas depois tenta se controlar e resolve ir embora. Selena pede para ela esperar e pergunta por que elas não escolhem juntas. Mia não entende o que a Selena está pensando, já que ela achou que a Selena não gostava de passar tempo com ela. Antes, Mia estava ao lado do pai, que comeu uma refeição. Ela tentou falar alguma coisa, mas seu pai mandou ela ficar quieta. Mia só tinha que fazer uma coisa,
que era ficar ao lado da filha estúpida do Duque. Não importava quais truques sujos ela recorresse, ele ficaria calado. Mas agora, não só os servos a odeiam, como o Lucas também. Nervosa, Mia diz que irá recuperar as memórias da Selena, mas seu pai manda ela ficar calada. Ele informa que vai excluir ela da herança, e se ela não encontrar outra maneira, ele irá expulsá-la. Mia está irritada, vendo a Vivian e a Selena tão próximas, culpando a amnésia da Selena que tirou essa oportunidade dela. Vivian provoca Mia, dizendo que se ela cerrar os dentes com tanta força, eles podem quebrar. Mia fica completamente furiosa por a Vivian estar rindo dela. A dona da boutique entra, informando que o chá está pronto, mas se depara com esse campo de guerra e resolve ir embora, dizendo que talvez o chá não seja uma boa ideia agora. Os servos da Vivian estão se segurando para não rir, mas Mia percebe isso e fica muito irritada por eles estarem rindo dela. Todos ficam sérios, na hora, e os servos da Vivian se sentem desconfortáveis. Selena comenta que o Aiden está parado do outro lado e pergunta se a Mia notou isso. Mia diz que sim, mas e daí? Selena manda ela não se atrever a levantar a voz na direção do servo dela. Olha só, a mulher estava irritada com os servos da outra, mas só porque o Aiden estava perto, irritou a Selena. Vivian fica encantada, enquanto Mia está sem entender o que acabou de acontecer. O Aiden também fica encantado com a proteção. O chá, enfim, é servido. Mia está sem entender por que ele está ali. Selena diz achar estar com febre, então pede pro Aiden comprar um remédio para ela. Mas Aiden é um homem precavido e já trouxe um com ele. E se ela estiver com frio, ele pode trazer um cobertor da carruagem. Selena pergunta o que mais ele trouxe. E Aiden informa que um kit de primeiros socorros em caso de lesão, sapatos reservas para o caso os pés dela doerem, e macarons e limonada para o caso dela sentir fome. Selena pensa que isso parece com ele. Ela então diz que preferiu um remédio com sabor de morango. Ele vai comprar? Mas aí ela vai ficar sozinha. Para tranquilizar ele, Selena diz que é um cavaleiro da Vivian ali. Vivian também pede para ele não se preocupar, pois a Selena não está sozinha. Elas estão cuidando dela. Ele é convencido a ir, mas antes de sair, ele olha para trás e pergunta se ela não vai a lugar nenhum. Ela estará esperando por ele ali, certo? Selena pensa que essa é uma pergunta estúpida. Vivian diz que o Aiden se preocupa demais. Selena estará com elas, então está tudo bem. Selena olha para baixo, sem conseguir mentir. Ela diz apenas que ele pode ir. Enquanto isso, Aaron e Lucas finalmente chegaram na igreja. Alguém vem correndo recepcioná-los. Ele diz que se soubesse que o Aaron estaria ali, teriam recebido ele adequadamente. Então, ele se desculpa. Aaron pede para ele não se preocupar, pois ele está ali em uma visita informal. Ele só estava passando para rezar aos deuses. Eles começam a andar pelo templo, e vem num local onde tem muitas pessoas rezando. Aaron pergunta se aquela é a sala de oração, e se eles podem homenagear a deusa Ariana ali. Desesperado, o homem diz que não pode deixar o Aaron entrar em um lugar tão sujo, e pede para ele o seguir. Aaron fica sem entender por que não pode entrar na sala de oração. E o que o homem quis dizer com sujo? O homem fica sem graça, e tenta se justificar que não era isso que ele quis dizer. É que essa sala de oração é para os pobres. Ali é onde toda a ralé suja e fedorenta anda. Então ele vai levar o Aaron para a sala de oração aristocrática. Sem comentários para essa situação, vou ficar calada e irritada que nem o Aaron e o Lucas. Pelo visto aos olhos de Deus, aristocratas e plebeus não são iguais. Sentados em uma sala, o clérigo fica surpreso ao saber que o Aaron está procurando alguém. Aaron explica que há alguns dias, um padre daquela igreja ajudou a irmã dele. Então, ele gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. O clérigo logo fica animado e pergunta qual era o nome dele. Aaron diz que ele se apresentou como Ian. O clérigo logo fica em choque ao ouvir de quem se trata. Lucas diz que eles queriam dar uma gratificação a ele e pergunta se pode chamá-lo até ali. Essa é uma grande chance de fortalecer a relação entre o Duque e a igreja. Mas por que logo o Ian? Se o Aaron fazer uma doação, o patriarca ficaria muito grato a ele. Ele começa a chutar uma porta, enquanto chama pelo Ian, mas fica muito irritado ao não obter uma resposta. Ele abre a porta do quarto com extrema fúria. Ian está rezando pacificamente lá dentro, mas recebe um tapão na cabeça para prestar atenção. Ian pede desculpas, pois estava orando, então não ouviu. O clérigo informa que 2 aristocratas respeitados querem ver ele. Então é para ele colocar roupas normais. Não é para ele se atrever a aparecer do jeito que está, todo sujo e empoeirado. Eles entram na sala. Agora o padre Ian já está bem vestido, e o outro pede desculpas pela demora.
Lucas logo fica animado ao ver o padre. Ian fica surpreso ao perceber se trata daquele cavaleiro. Mas o clérigo fica irritado com Ian por ele não ter cumprimentado corretamente os convidados. Lucas diz que gostaria de conversar com Ian em particular, então pede para o clérigo sair. O clérigo diz que o Ian ainda é muito inexperiente, então ele estará ali para... Mas o Lucas diz que não gosta de se repetir 2 vezes, o que até faz um frio percorrer a espinha do clérigo. Falando com o jeitinho desse jeito, quem não se convenceria, né? O clérigo então vai sair e deixar eles falarem o quanto quiserem. Mas antes, ele ameaça o Ian, dizendo para ele não se atrever a desrespeitar aqueles cavalheiros. Ele aperta o ombro do Ian, mandando ele não manchar o nome e a honra da igreja. Lucas acha estranho o Ian estar sendo maltratado quando é alguém tão capaz. O Luke mandou eles convidarem o Ian para a propriedade deles. Não é apenas pela Selena. Eles têm que coletar esse poder humano antes que os nobres oponentes o vejam. Aaron segura as mãos do padre, o agradecendo fervorosamente por ele ter curado a perna de sua irmã. O padre diz que isso é o que todo mundo faria. A irmã dele o atingiu profundamente. Ela se sacrificou para salvar uma criança e até machucou o joelho. Então alguns bandidos a atacaram, mas mesmo assim ela não se assustou. Pelo visto, o padre falou demais, já que Aaron não sabia que a irmã salvou uma criança e foi atacada por bandidos. Ele agarra o Lucas e com um olhar ameaçador, pergunta se a Selena não caiu e machucou o joelho. O Lucas só pode rir de nervoso. Na farmácia, o vendedor está falando pro Aiden que nunca ouviu falar em um remédio com sabor de morango. Aiden já está completamente ofegante. Ele pergunta se o vendedor sabe onde ele pode comprar. Mas o vendedor diz que simplesmente não existe. Parece que o Aiden é um aristocrata muito exigente. Eles estão sempre pedindo algo impossível. Aiden não consegue se livrar desse sentimento de ansiedade. Ele se lembra da Selena falando que ele podia ir, e se sente muito aflito. Ele precisa voltar imediatamente, pois algo está errado. Enquanto isso, na boutique, Vivian olha o catálogo encantada, pois ela acha que todos os modelos parecem feitos sob medida para Selena. Mia acha tudo isso muito brega, enquanto Selena está lá no meio disso tudo, ouvindo elas brigarem e tomando seu chazinho. Selena diz para a dona que enquanto aquelas duas estão escolhendo um vestido para ela gostaria de experimentar alguns vestidos. A mulher diz que irá ajudá-la com isso, mas Selena diz que irá sozinha, e pede para a mulher ajudar aquelas duas a escolherem, o que deixa a mulher bem nervosa em ter que ficar com aquelas duas sozinha. Selena vai até os provadores, onde começa a tirar a roupa. Pega o vestido branco que ela havia visto antes e o veste. A dona está trazendo mais doce para as duas, mas por dentro ela só queria que Selena voltasse logo. Selena abre a porta de emergência e sai. A porta, enfim, é fechada. De volta no monastério, Ian está dizendo que não pode ser o padre pessoal deles. Lucas pergunta qual é o problema, ao que Ian responde que não é muito experiente. Ele só irá desonrar o nome da família do Aaron. Tudo o que ele pode fazer é rezar silenciosamente. Aaron diz que isso não é verdade, já que Ian tem incríveis poderes de cura. Ian continua a insistir que não tem nada de incrível nos poderes dele. A habilidade dele é terrível, então ele sempre tem que ter cuidado para não machucar as pessoas. Ele não quer que Deus veja os seus pecados. Existem muitos bons médicos no país deles, então por que eles iriam precisar de alguém medíocre como ele? Aaron e Lucas começam a conversar por olhares. Lucas pergunta por que ele pensa assim de si mesmo, enquanto Aaron pergunta quão maltratado Ian é no templo. Aaron então pede que o Ian ajude a irmã dele. Selena está doente e os médicos não podem ajudá-la. Ian pergunta que tipo de doença ela tem que não pode ser curada. Aaron diz que em seu estado atual, ele não sabe quando ela vai quebrar. Ela é tão frágil quanto o vidro lascado. No ducado, o mordomo está informando o duque que 4 cavaleiros receberam ordens para acompanhar a Selena, mas ela passou por eles e fugiu. O duque fica em choque diante da notícia. Suando frio, o mordomo diz que viu a Selena sair na companhia do Aiden, mas na hora ele não sentiu nada de anormal. Ele então se desculpa. Mas desesperado, o duque manda que reúna os cavaleiros agora. A Selena tem que ser encontrada a todo custo. Só que a duquesa entra bem na hora para trazer um chá e acaba ouvindo toda a conversa. Os dois encaram aflitos, sem dizer uma única palavra. O duque começa a vestir seu casaco, pois ele vai trazer a Selena de volta. A duquesa está se tremendo toda, e sua expressão não está das melhores. Até que por fim, ela não aguenta mais e acaba desabando no chão. Aiden finalmente chega na boutique, completamente exausto e ofegante. Ele pergunta desesperado se a Selena está ali. A dona da loja diz que sim, e que a Selena está no vestiário agora. Aiden pode então suspirar aliviado. Ele pergunta se a mulher pode levar ele até a Selena. Enquanto isso, está vendo uma briga de gatas. A mulher percebe que a Selena já está no provador há bastante tempo,
Ela se pergunta por que a Selena ainda não saiu. E a preocupação do Aiden volta. Desesperado, ele grita para a mulher levar ele até a Selena agora mesmo. Os dois começam a correr rumo aos provadores. Eles chegam lá ofegantes, e a mulher pergunta se pode abrir. Ela avisa que está entrando, enquanto desvia o olhar para não ver nada que a Selena não gostaria que ela visse. Mas Aiden empurra a mulher e abre as cortinas dos provadores rapidamente. Só que o provador está vazio. Apenas as roupas da Selena estão lá. Aiden então percebe que era sobre isso que o Lucas estava falando. Ele se lembra da torre do relógio, então sai correndo de lá. Ele acaba vendo a porta dos fundos e rapidamente sai por ela. Mas antes, ele pede para a dona da loja enviar alguém para a propriedade do Duque e dizer que a Selena foi até a torre do relógio. A mulher não entende o que está acontecendo, mas ainda assim concorda apreensiva. Aiden ainda acrescenta que não é para a dona da loja dizer nada para aquelas duas, pois não se deve permitir que boatos se espalhem. Ele pode contar com a dona da loja? Nervosa, a mulher responde que sim. Aiden então parte, correndo com todas as suas forças, enquanto o suor pinga de seu rosto. Com lágrimas nos olhos, ele se pergunta se tudo isso era parte do plano dela, para ir à torre do relógio. Quando ele saiu de uma arruela, havia um homem passando com um carrinho. Ele acabou esbarrando e derrubando todas as frutas do carrinho. Nisso, ele acaba caindo também. O homem pergunta se ele está bem. Apesar de estar todo sujo, machucado e cansado, Aiden ainda se obriga a ficar de pé. Ele pede para Selena o esperar. Aconteça o que acontecer, ele chegará lá. Ele está indo. É o mesmo de antes. Mesmo nessa vida, ela continua pensando na irmã. Com olhos brilhantes, ela pedia para a nossa prota ler a coroa do amanhecer para ela. Quando nossa prota dizia não estar se sentindo bem e pedia para elas lerem na próxima vez, sua irmã gritava que não era justo, pois ela estava esperando pela nossa prota para ler. Nossa prota tentava explicar que ia para a escola e trabalhava, mas sua irmã caía em lágrimas, pois havia esperado ansiosamente pela chegada da irmã. Dia após dia, ela ficou nessas paredes brancas, e a irmã nem se importa com ela. Você é tão cruel. Te odeio. Nossa prota não acabava cedendo. Ela não queria que sua irmã chorasse. Naquela época, Selena estava com raiva o tempo todo. Mas ela não conseguiu odiar a irmã, porque ela sempre precisou da nossa prota. Quando ela se sentia mal, era a nossa prota que ela chamava. Se elas se encontrarem, ela terá muita coisa para contar à irmã. Ela só espera que a irmã esteja bem lá, pois elas se verão em breve. Enquanto isso, o Duque está partindo com diversos cavaleiros. No monastério, de repente Lucas olha para a torre do relógio. E Aiden continua a correr por entre a multidão com todas as suas forças e desespero, sem se importar com o cansaço ou com os machucados. Selena está subindo as escadas da torre, mas ela também está exausta, pois é muito alto. Mas ela não pode parar. Dá 3 horas, e a torre do relógio toca, ensurdecendo a Selena. Mas a vontade de morrer a impulsiona. A hora chegou. Dessa vez, será o fim com certeza. Aiden finalmente chegou na torre. Ele está completamente exausto, mas ainda assim se esforça subir as escadas, mesmo mal se aguentando de pé e tendo que praticamente se arrastar para subir. Mas ele precisa ir mais rápido. Assim, ele se esforça a correr. Ele precisa se apressar. Enfim, ele chega até a porta e abre gritando desesperado para Selena. Selena está sentada no parapeito da janela, apreciando a vista. Os dois se encaram. Selena parecendo serena e calma, enquanto Aiden parece atordoado e aflito. Ele fica desesperado ao ver os sapatos dela no chão e tenta se aproximar, mas Selena manda ele não ir. Aiden para, mas pede para ela, por favor, descer. Selena se senta na janela, virada para o lado de dentro. Ela pergunta por que ele está ali. Ela manda ele seguir seu próprio caminho, pois ela sabe que ele passou um tempo infernal por causa dela. Esses tempos não podem ser curados. Ela não está pedindo que ele finja que esqueceu, porque é impossível. Então ele deve apenas ir e tentar seguir em frente. Talvez seja assim que a vida seja, mas ela não sabe, já que nunca viveu sua própria vida. Ele implora para ela ir com ele. Ela também pode seguir em frente. Mas Selena já se decidiu. Aiden pede desesperado para Selena esperar 1 minuto, mas Selena pede desculpas e se joga para trás. Aiden corre a toda velocidade. Selena está caindo. Ela acha o céu muito azul. Realmente é muito puro. Aiden continua correndo rumo à janela. Então ele atravessa, enquanto pede para ela esperar por ele. Enquanto Kai tenta alcançar a Selena, ele diz a Luke, líder humana, que ele desiste de tudo se conseguir salvar a Selena. Ela não pode morrer. Ele continua seu poder e o lança rumo a Selena com extrema força, iluminando o céu. Ele envolve o poder ao redor da Selena,
diminuindo a velocidade da queda. Assim, ele consegue alcançá-la e a abraça forte, tentando a proteger com seu corpo. Eles caem em meio a muitas árvores e saem rolando. Aiden ainda segurando ela, mas em algum momento ele não consegue mais e acabam rolando separadamente, até que por fim eles param. Aiden está sentindo muita dor e sendo completamente machucado, mas não há tempo para isso. Ele se obriga a levantar, pois ele precisa verificar Selena. Ele se aproxima dela tremendo, com medo do pior ter acontecido. Selena também não está no melhor estado. Há um grande corte em sua cabeça, por onde está saindo muito sangue, manchando o chão ao seu redor, e ela não está abrindo os olhos. Aiden fica completamente em choque ao ver a Selena naquele estado. Ele se ajoelha ao lado do corpo dela tremendo todo. Ele olha para ela desanimado, enquanto se pergunta qual é o uso da mana. As lágrimas começam a escorrer do seu rosto, pois no momento mais importante, ele não soube como usar a mana. Ele então fica parado ao lado dela, apenas sentindo toda a tristeza de ter perdido a Selena. De repente, o Duque chega. O Duque fica desesperado ao ver o estado da Selena. Ele a pega em seus braços, enquanto lágrimas escorrem descontroladas do seu rosto. Aiden apenas observa aquela triste cena de longe. Mas então, o Duque percebe que a Selena está respirando. Ela ainda está viva. Ele grita que o Aaron está no templo, então manda enviar uma carta para ele trazer imediatamente o padre com poderes de cura. A gritaria então começa, com alguém pedindo uma maca para levarem a Selena até o ducado, e outra pessoa falando para o médico se preparar. Enquanto Aiden apenas observa tudo aquilo ainda sem acreditar. Seus olhos começam a se encher de lágrimas conforme ele percebe que a Selena ainda está viva. Conforme tenta se levantar, ele sente toda a dor acumulada. Aiden está usando toda a sua força para se levantar. E ao templo encontrar o padre com poderes de cura, Aiden está determinado a fazer isso. Ele começa a usar seus poderes enquanto deseja que isso seja possível. Ele só precisa se concentrar e pensar no templo. Ele usa todas as suas forças para tentar localizar o Aaron. E de repente, ele desaparece dali. O Duque foi surpreso por aquilo ser magia. Aiden começa a ir em diversos lugares em busca do Aaron, até que ele ouve a voz do Aaron. Ele estica sua mão tentando chegar até o Aaron. Uma porta é aberta e ele logo spawna no templo, assustando o padre e surpreendendo Lucas e o Aaron. Ele cai no chão devido à dor, enquanto pergunta para ele o que ele está fazendo ali e por que ele está nesse estado. Lucas se aproxima do Aiden, já aflito, e pergunta o que aconteceu. Aiden está tentando buscar fôlego, e tudo que ele consegue fazer é pedir por ajuda, pois a Selena está morrendo. Na mansão do Duque está a maior correria. Jane está levando água quente no maior desespero, até que ela esbarra em outra empregada. Ela grita para outra empregada se manter focada. Ela não deve ficar parada. Então Jane manda ela pegar mais um pano limpo. Jane também está bem nervosa. No quarto, o médico está tentando parar o sangramento da Selena, mas o sangramento simplesmente não para. Nesse ritmo, ela pode não passar dessa noite. A mãe da Selena entra em colapso depois de ouvir essas palavras. Alguém traz uma cadeira para ela se sentar, mas ela tenta ser forte, pois a filha dela está morrendo. Sua mãe só quer que ela acorde, pois ela está esperando pela Selena. No monastério, Lucas começa a balançar o Aiden e a gritar perguntando o que ele disse. Selena está morrendo. Com lágrimas nos olhos, Aiden diz apenas torre do relógio. Aaron aparece empurrando Lucas. Ele quer saber se a Selena ainda está viva. Aiden responde que sim, mas a cabeça dela está gravemente ferida. Então, ela está em estado crítico. Tanto Lucas quanto Aaron rapidamente se viram para o Ian. O padre nem sabe o que dizer, estando muito nervoso. Aaron vai até ele e, segurando suas mãos, diz que ele é a única pessoa que pode salvar a Selena agora. Lucas também implora pela ajuda do Ian, pois a vida da Selena depende dele. Mas Ian não está muito confiante se ele é capaz de curar feridas graves. Até o Aiden, completamente desolado, está implorando ao padre. Ele se ajoelha, surpreendendo os 3 homens. Aiden implora ao padre, para ele, por favor, dar mais uma chance para Selena viver. Ele implora que Deus tenha piedade dela e que dê mais uma chance a ela, enquanto as lágrimas correm descontroladamente de seus olhos. Mesmo com todas as suas inseguranças, o padre decide ajudar, mesmo sem saber se irá conseguir. Ele pede para ser levado até ela. Aaron diz que eles têm que ir agora, enquanto Lucas manda se livrarem da carruagem, pois eles irão de cavalo para ser mais rápido. Mas Aiden agarra o padre pela mão, falando que eles não têm tempo.
Ele irá levar o padre. Ele fecha os olhos e começa a brilhar em azul, enquanto deseja, do fundo do seu coração, ir até onde Selena está. Lucas fica surpreso pelo Aiden conseguir usar magia, e se pergunta desde quando. Em um piscar de olhos, os dois já sumiram dali. Mas isso não é importante agora. Eles precisam ir imediatamente. Mas quando Lucas olha para o lado, encontra um Aaron completamente devastado, tentando segurar o choro. Lucas manda ele se recompor, pois o que eles poderão fazer se o Aaron for assim? Mas Aaron está pensando que desde o momento em que a Selena segurou a mão dele e disse olá, talvez ela já tivesse se decidido. E o Aaron não sabia de nada disso. Ele até pensou que foi algo bom. Ele se pergunta como alguém tão patético como ele pode ser o irmão dela. Lucas percebe que naquele momento, Selena disse o último adeus a eles. Ele se morde de raiva, pois quantas horas se passaram desde que eles saíram do ducado? É como se ela estivesse esperando por esse momento. Ela se livrou de toda a responsabilidade para eles e insistentemente procurou a morte. Nossa prova está caindo em um abismo sem fim. Ali é muito escuro e ela não sabe há quanto tempo está caindo. Ela se pergunta se irá cair para sempre no inferno. Talvez esse lugar seja perfeito para ela. Mas de repente ela vê uma borboleta azul brilhante. Mas ela percebe que não é isso. Essa é a Selena. Finalmente ela pode encontrar a Selena agora. Ela diz a Selena que tudo termina ali. Elas não estão sozinhas e tristes em seus momentos finais. Então, não foi tão desastroso quanto o final da história original. Pelo menos, todos estão tristes por ela. Então agora Selena pode parar de chorar e descansar bem. Mas ela acha estranho que Selena não está respondendo. Ela tenta tocar na Selena, mas algo aparece entre as duas. É como se aquele fosse o reflexo dela. Mas por que o reflexo dela é a imagem da Selena? De repente, ela ouve alguém chamando a irmã. Ela se vira na direção do som e vê sua irmã toda contente. Essa é a primeira vez que nossa prova vê a irmã com longos cabelos. Não só o cabelo dela cresceu, como ela também ganhou peso. Nossa prova segura os ombros da irmã, sem acreditar que aquilo é real. Sua irmã pergunta se então nossa prota vai realmente bater nas costas dela. Mas nossa prota apenas envolve sua pequena irmã em um abraço apertado. Enquanto isso, Aiden e Ian estão saindo do portal, surpreendendo o médico, os servos e os duques. Aiden de repente colapsa, devido a todo o cansaço e esforço acumulados. Mas ainda assim, ele só consegue pensar na Selena. Tremendo e ofegando, Aiden se agarra no Ian pedindo para ele se apressar. Ian olha para Selena deitar na cama, e o médico informa que estão esperando por ele. O médico irá mostrar as lesões externas da Selena. O padre percebe que os ferimentos dela são muito sérios. Então ele se pergunta se realmente pode salvá-la. O duque diz que não importa o resultado. Eles têm que agradecer a Deus por ter enviado Ian até ali. Então eles pedem por favor. Ian se sente toda a pressão sobre seus ombros. Mas ainda assim, ele resolve tentar. Ele coloca a mão sobre a cabeça dela e começa a pedir a Deus para salvar aquela garota enquanto usa seus poderes. Voltando para o reencontro da nossa prota com a irmã dela pergunta por que mesmo ela está ali. Nossa prota fica em silêncio, mas por fim se afasta sua irmã e diz que ela pulou. Sua irmã pergunta por quê, já que nossa prota a odeia. Então o que mais ela teria para fazer ali, além de ver a irmã? Ela pede para nossa prota se sentar, pois ela preparou algo para nossa prota. Nossa prota percebe que isso é uma sala de cinema. Sua irmã diz entusiasmada que essa é a primeira vez dela no cinema, já que ela não podia assistir muitas coisas porque sua saúde não estava das melhores. Essa também é a primeira vez da nossa prota, já que graças à irmã dela, nossa prota não conseguiu fazer muitas coisas. E que o filme comece. Esse é o filme da vida da nossa prota. Tudo começou com ela em um orfanato. Ela era mais uma criança em meio a muitas outras crianças. Mas ainda assim, ela foi escolhida. Ela era feliz, até sua irmã nascer. Ela foi deixada de lado pela família. Mas então, sua irmã adoeceu. Ela lia para a irmã e cuidava dela, até o dia em que ela morreu. Nossa prota então foi expulsa da família e decidiu dar um fim à própria vida, se jogando do alto de um prédio. Nossa prota bloqueia a visão da irmã, pois ela não deveria ver aquilo. A criança tira as mãos da irmã do rosto, dizendo estar bem, pois ela já viu tudo. Quando ela morreu, toda a vida dela passou diante dos seus olhos. E ela não sabia que nossa prota tinha sido tratada assim. Mas ela ainda quer perguntar algo.
Quando nossa prota tinha 10 anos e sua irmã estava dormindo, nossa prota realmente tentou matá-la? Selena mexe um dedo, e Anne está se esforçando muito. Sua mãe está ajoelhada ao pé da cama, segurando o pé da filha, enquanto pede para Selena voltar não importa onde ela esteja. Aos 10 anos, tudo que nossa prota queria era ser elogiada pela mãe. Ela tirou 100 em uma prova, mas sua mãe apenas olhou aquilo sem muita paciência e rasgou a prova da garota, pois a irmã dela está doente e acabou de voltar do hospital. E é assim que nossa prota vai receber a irmã? Nossa prota se desculpou, e sua mãe apenas jogou a prova rasgada no colo da nossa prota, dizendo que isso é ridículo. Mas a expressão da mãe quando ela olhava para a irmã da nossa prota era tão doce que fazia o coração da nossa prota doer. Era como uma linda caixa cheia de doces de cores brilhantes que ela recebeu dos pais antes da irmã dela nascer. Sua mãe disse que iria fazer uma ligação, então pediu para ela cuidar da irmã. Nossa prota se aproximou da irmã deitada no berço e se perguntou se ela estrangulasse a irmã, se os pais dela a amariam novamente. Se aquela criança desaparecesse, essa felicidade retornaria? Nossa prota começou a aproximar a mão do pescoço da irmã. Mas antes que ela conseguisse alcançar a irmã, sua mãe a puxou pelos cabelos, atacando para longe. Com olhos acusatórios, ela perguntou o que nossa prota estava fazendo. A mãe começou a chutar nossa prota, pois ela era muito ingrata. Nossa prota dizia que estava errada, enquanto tentava se proteger dos sucessivos golpes. Mas mesmo assim, ela foi jogada em um quartinho escuro e trancada lá dentro. Nesse momento, nossa prota percebeu que nunca poderia ser feliz novamente. Então nossa prota realmente tentou matar a irmã naquela época? Nossa prota tira a mão debaixo da mão da irmã, e então segura a mão da irmã. Ela disse que não quis matar a irmã. Ela não queria machucar a irmã, nem ver a irmã machucada, porque elas são irmãs. A camisa da irmã estava dobrada, então ela estava apenas tentando arrumar. Sua irmã sorri brilhantemente, e envolve nossa prota em um abraço. Ela disse que foi ela que enviou nossa prota para aquele mundo, o que deixa nossa prota confusa. É explicado que cada pessoa que aderir ao cronograma de reencarnação receberá um número de vidas. Nossa prota também tem uma vida passada que desconhece, e essa é a vida da Selena. Nossa prota pergunta se a Selena é ela de outra vida. Isso significa que ela é a Selena? Sua irmã concorda com um sorriso. A vida como princesa da casa do Duque White realmente é dela? O amor que ela recebeu de todos também é dela? Então essas pessoas não eram estranhos, mas sim a família dela? Tudo isso era dela? A criança disse que não sabia que ela estava vivendo assim, porque ela esteve no hospital desde que nasceu. Ela sempre confiou na nossa prota, mas tinha inveja da saúde dela. Então acabou que ela pediu muitas coisas. Mas ela realmente amava a nossa prota, porque nossa prota sempre esteve ao lado dela e deu tudo o que ela queria. Contudo, nossa prota estava tão isolada do resto do mundo que cometeu o oposto de viver. Então nossa pequenina implorou aos deuses a oportunidade de sua irmã viver verdadeiramente sua própria vida, em um mundo sem pais egoístas e uma irmã doente, onde ela poderia receber e viver no amor. Nossa prota então percebe que sua irmã deixou ela renascer na vida da Selena. Sua irmã então pede para não viver por ninguém mais, e também não morrer por mais ninguém. Ela morreu acreditando que era isso que a alma da Selena desejava, porque ela sempre acreditou que a vida dela deve ser benéfica para alguém, porque eles fizeram ela ser assim. Aiden está sentado em um canto da sala, ainda todo machucado e ofegando muito. Um servo aparece dizendo que ele também foi gravemente ferido, então pede para ele se tratar e relaxar. Mas ele não quer ir, enquanto Selena continua nesse estado. O padre está usando todo o seu poder, até que aos poucos ele começa a enfraquecer, e o padre colapsa caindo no chão. As pessoas vêm ao auxílio dele, mas o médico nota que o sangramento parou. A ferida externa está completamente curada, então ela passou da fase perigosa. Agora ele só tem que esperar e ver se Selena acorda para eles saberem com certeza. A duquesa se senta ao lado da filha e coloca a mão sobre a testa da Selena. Aaron e Lucas enfim chegam. Eles ficam completamente atordoados ao ver Selena desacordada, com as roupas sujas de sangue. A duquesa informa o Aaron de que a Selena já passou do estado de perigo graças ao padre. Agora tudo que eles têm que fazer é esperar a Selena retornar para eles por conta própria. Nossa prota diz que agora é tarde. Ela não pode mais voltar. Sua irmã diz com um sorriso que ela ainda pode, pois o corpo da Selena ainda está vivo. Mas ao ver a expressão que nossa prota está fazendo, ela logo fica séria. Esse não é o problema.
nossa pró está com medo de que sua família esteja decepcionada. Todos devem estar muito mal, porque alguém como ela saltou para sua morte. Ela ainda pode olhar nos olhos deles como se nada tivesse acontecido? O amor deles pode estar completamente perdido após esse incidente. Se os pais biológicos dela a odiarem, ela pode acabar se arrependendo de não ter morrido dessa vez. E se todos a odiarem agora? Uma lágrima escorre do olho de Selena, enquanto ela se pergunta se pode viver sem morrer de novo. Algumas pessoas que passam pela mansão do Duque se questionam sobre o que aconteceu ali, pois as luzes estão tão brilhantes como o dia a essa hora. Eles devem estar esperando por alguém. Uma das empregadas pede para a cozinheira descansar um pouco, pois por enquanto elas estão apenas esperando. Mas a cozinheira nega, já que ela não sabe que pedidos urgentes vão chegar. A mansão está na mais completa movimentação. O mordomo informa aos empregados que ninguém será permitido a partir de agora para que Selena descanse. É para deixar apenas o pessoal que vai vigiar, e o resto pode ir embora. Jane está determinada a ficar ali, e manda todos os outros irem descansar. Uma das empregadas diz que talvez a Jane precise de mais pessoas. Então, ela se voluntaria para ficar com a Jane. Mas Jane manda ela voltar e dormir, mesmo que seja só por algumas horas, para que ela possa trocar com eles mais tarde. Os empregados se afastam, enquanto a Jane manda todos irem rapidamente. O servo que ficou com a Jane pergunta se a Selena vai acordar, e Jane com confiança diz que é claro. O servo diz que a Jane não era muito próxima da Selena naquela época, mas agora ela parece estar sendo bastante sincera. Jane responde que é isso que todos ali fazem. Quem viu a Selena nos últimos meses sabe que o coração das pessoas derrete após alguns meses de mudança. O servo está apenas um pouco chocado com a mudança da Selena, porque ela também se importa com pessoas como eles. Em um dia chuvoso, ele estava carregando o guarda-chuva para a Selena, e no processo estava se molhando todo. Ela pegou o guarda-chuva da mão dele e disse que ele não precisa seguir ela. Ele veio desesperado abrindo outro guarda-chuva, dizendo que ele iria cobrir ela, enquanto o servo ficou lá parado sem entender nada. Selena perguntou por que Wayne estava tão determinado em se molhar, e disse que se ele quiser seguir ela, é para usar aquele guarda-chuva, mas Wayne queria que eles fossem juntos. E o servo lá, ainda tentando processar tudo o que acabou de acontecer. Ele ficou lá surpreso e parado na chuva por cerca de 10 minutos. Mesmo que a Selena pareça indiferente com as pessoas ao seu redor, ela se importa muito se seus servos se molham na chuva. Jane cai em lágrimas, pois se a cada 10 ações da Selena uma for boa, ele será comovido. Então Selena deve viver e ser legal com eles mais 9 vezes. O servo tenta acalmar a Jane, pois alguém vai acabar ouvindo ela. Ele fica ainda mais chocado quando a Jane soa o nariz no avental. A irmã coloca a mão sobre o rosto da Selena, pedindo para ela ouvir. Ela aponta para cima, perguntando se nossa prota consegue ouvir essas vozes. Essas são as vozes que continuam chamando pela Selena. Selena não está acreditando que estão chamando por ela. Sua mãe pede para Selena voltar para ela. Seu pai pede para ela não desistir, porque ele está bem ali. Seu irmão pede desculpas por não ter cuidado dela e pede para ela abrir os olhos. Lucas diz que ela não pode morrer assim. Jane chora inconsolável. Os empregados dizem que pediram para ela ter cuidado e até deixaram bonita, mas olha para ela agora. O médico pede para ela aguentar. Ian pede para ela não desistir. Selena se sente comovida pelo carinho de todos. Mas uma voz em particular chama a atenção da Selena. É o Aiden em prantos a chamando, com uma voz cheia de tristeza. Por que ele está chamando assim? Ele pergunta se ela pode ouvi-lo. Se ela conseguir, ele pede para ela, por favor, voltar para ele. Ele tem muitas coisas para dizer a ela. De repente, um trem passa a toda velocidade atrás da nossa prota, e então para. Sua irmã se aproxima perguntando se ela finalmente decide voltar, já que aquele trem foi convocado pelo subconsciente da Selena. Selena diz que talvez seja na hora dela ir, colocando um belo sorriso no rosto da irmã. Esta vida foi o primeiro presente dela para nossa prota. Então Selena tem que viver uma vida longa e feliz. Nossa prota concorda, e sua irmã agradece pela Selena sempre escutar seus pedidos. Elas se despedem dizendo que se verão novamente, e Selena entra no trem, enquanto sua irmã assina para ela. O trem começa a partir, e a criança chama. Ela começa a acompanhar o trem, enquanto pergunta se nossa prota sabe. O trem começa a acelerar, e bem na hora que a irmã ia terminar a frase, o apito do trem soa, impedindo nossa prota de escutar as palavras da irmã.
Selena pede para ela repetir, e sua irmã grita com todo o seu pulmão que ela se desculpa. Ela viveu sem saber sobre a dor da nossa prota, então ela pede desculpas com lágrimas nos olhos. Isso não é como uma família deveria ser, mas ela não sabia. Por isso, ela se desculpa. Nossa prota chama de criança boba. Ela não deve correr, senão vai se machucar. A criança vê o trem partir e pergunta se sua irmã não é uma boba, pois até o final, Selena se vê preocupada com ela. Sua irmã está comovida pela preocupação da Selena, que não queria que ela se machucasse. Olhando para a borboleta, ela agradece aos deuses por terem dado uma segunda chance para Selena. A borboleta pousa no ombro da menina, perguntando se ela ficará bem. Para dar uma vida para a irmã, ela terá que pagar o preço. Mas a criança pede para a borboleta não falar. Esse será o segredo deles. E logo em seguida, Selena acorda com os olhos cheios de lágrimas. Ao ver que está de volta na mansão do Duque, uma lágrima escorre em seus olhos. Aaron fica surpreso ao ver que a Selena acordou. Ele grita avisando aos pais que a Selena abriu os olhos. Todos correm até Selena. Eles agradecem a Deus e perguntam se ela sabe quem são eles. Selena olha para a mãe. Ambas estão com lágrimas nos olhos. A mãe envolve a Selena em um abraço apertado, enquanto soluça. Selena coloca suas mãos ao redor da mãe para confortá-la. Aiden apenas pode observar aquela comovente cena ao longe. Lucas olha na direção do Aiden, mas ele já não está mais lá. Lucas percebe que o Aiden já foi embora. Aiden está andando encostado às paredes, até que por fim ele não aguenta mais e acaba se sentando exausto no chão. Lucas se aproxima dele. Aiden pede desculpas, pois apesar do aviso do Lucas, ele não prestou atenção suficiente e não conseguiu parar a Selena. Então ela quase morreu. Lucas ajuda o Aiden a se levantar e diz que a Selena viveu graças a ele. Então ele precisa agradecer ao Aiden por isso. Mas ele nunca vai perdoar o Aiden. Ainda assim, ele vai levar o Aiden para o quarto. Na manhã seguinte, todos voltaram aos seus afazeres normais, enquanto a Selena está apenas sentada curtindo a brisa. Jane aparece trazendo uma manta, pois está muito frio hoje. Ela sugere que a Selena faça uma caminhada. Ela fica lá insistindo, e a Selena só ignorando. Jane então sai do quarto e balança a cabeça falando para outra empregada que não conseguiu. A equipe médica diz que a Selena ficaria bem, mas Selena não disse nada depois que acordou. Ela apenas fica olhando pela janela. Todos estão esperando que a Selena recupere as forças. À tarde, Jane está colocando a manta na Selena por causa do frio. Selena coloca a mão sobre a mão da empregada, a surpreendendo. Jane questiona se a Selena quer dizer algo a ela. Selena diz que tem algo para dizer para os pais e para o irmão. Jane sai entusiasmada para informar eles, mas Selena segura, a impedindo de sair. Jane questiona se ela tem outros pedidos. Selena diz que ouviu a voz da Jane quando estava morrendo. Jane chorou e pediu para Selena abrir os olhos. Jane acha isso incrível. Ela não sabe como a Selena ouviu isso. Selena agradece a Jane por continuar chamando o nome dela e pedir para ela voltar. Os olhos da Jane começam a se encher de lágrimas. Ela estava com muito medo que algo ruim acontecesse com a Selena. Selena se desculpa por ter preocupado a Jane. A outra empregada logo tira a Jane chorosa dali, deixando a Selena sozinha. Isso já foi o suficiente para deixar a Selena exausta. Mas está na hora de começar. Ela tem que terminar o seu trabalho. Aaron entra entusiasmado pela Selena ter se recuperado. Selena agradece por seu irmão ter ido. Os pais da Selena já estão sentados, e Aaron se aproxima perguntando por que ela está sendo tão solene. Isso está assustando ele. O Duque disse que pediu para a Selena se sentar, mas ela continua sendo teimosa. Agora que todos estão ali, o Duque pede para a Selena se sentar novamente. Mas Selena fica em pé parada sem reação. Sua mãe a chama, e Selena começa a ficar com vontade de chorar. Ela cai de joelhos no chão, surpreendendo a todos. Aaron se aproxima da irmã, perguntando o que está errado. Selena ainda está com medo. Ela não sabe como se comportar depois de ter deixado todos preocupados, ter perdido a confiança e se distanciado de todos. Ela não podia dar nada além de dor. Então, ela apenas podia fazer isso para implorar pelo perdão deles. Ela está sentindo mais medo do que quando se jogou do prédio. Mas acontece que ela também tem coisas que deseja ao ponto do coração dela doer e sentir medo desse jeito. Sua mãe também se aproxima de Selena. Ambos estão com os olhos inchados devido a todo o choro até agora.
Segurando a mão da Selena, sua mãe disse que essa criança sem coração quebrou o coração de todos. Mas eles a perdoam. Eles vão perdoar ela, não importa o quê. Talvez porque ela é a mãe dela. Então, não importa quantas vezes a Selena cometa o mesmo erro, a duquesa sempre vai amar ela. Não importa quem a Selena se torne, é para ela se lembrar que mesmo que ela seja uma pecadora que é apedrejada por todos no mundo, sua mãe ainda seguirá pelos portões do inferno para defender a filha. Selena chora ao perceber que estava errada. Mesmo no final original, ela não foi aquela que foi abandonada e morreu. Ela foi estúpida, pois aquelas pessoas amaram até o fim. Por que ela nunca pensou nisso? Selena se desculpa aos prantos. Ela estava errada, então ela promete que não vai ser assim de agora em diante. Sua mãe a envolve em um abraço. Sua mãe real, que sempre a amou incondicionalmente. Ela se desculpa com todos. E assim, todos se abraçam em um fofo momento de reconciliação. Lucas apenas observa esse momento do lado de fora, incapaz de entrar. Na manhã seguinte, Selena está acordando completamente acabada, depois do tanto que ela chorou. Esse foi o lugar que ela pensou que ficaria apenas temporariamente. Ela nunca pensou que esse seria o quarto dela. Ela voltou para o seu quarto e foi aceita. Agora ela sabe com certeza que não importa o que ela faça, eles nunca irão deixá-la. Receber amor incondicional era para ser tão pacífico e feliz assim? Talvez a partir de hoje ela realmente viverá a vida da Selena. Agora ela não está mais hesitante ou com medo. Da varanda, Selena vê o Lucas e o Aaron passar. Aaron olha para cima e vê a Selena. Então acena para ela todo feliz. Lucas então também olha para cima, mas desvia o olhar logo em seguida. Selena percebe que Lucas está irritado. Ela acena de volta para o Aaron, que continua muito empolgado. Ela pensa que é razoável o Lucas estar se sentindo assim. Lucas se importa muito com ela, mas enquanto ele não estava na casa do Duque, ela pulou para a morte. Se da próxima vez ele ainda estiver bravo, ela irá se desculpar. Aaron olha para o Lucas que está todo cabisbaixo. Ele se aproxima do Lucas e então diz com uma expressão assustadora que se ele odiar a irmã dele, Aaron não irá perdoar. Lucas diz que não é que ele odeie ela. Na hora do chá, Selena está meio para baixo. Jane pergunta se ela não está satisfeita com as sobremesas. Selena está para baixo, porque ela acordou alguns dias, mas até agora ela não viu o rosto do Aiden nenhuma vez. Ela então pergunta para Jane onde está o Aiden. Jane vira o rosto enquanto pensa na melhor forma de dizer isso, mas isso já deixa Selena em pânico. Desesperada, ela pergunta se algo aconteceu com ele. Ela começa a se sentir culpada, achando que algo aconteceu a ele por causa dela. Ela pensou que ele não teria problema algum na mansão do Duque. Ela estava sendo muito descuidada. Selena vai ficando aflita conforme vai pensando que deveria ter esclarecido imediatamente depois de acordar. Jane tenta tranquilizar ela, dizendo que o Aiden está bem. Selena diz que Jane a assustou e pergunta então por que ela não pode ver o Aiden. Jane explica que alguns dias depois da Selena acordar, o Aiden começou a se afundar em pesadelos sobre aquele fatídico dia. A Selena pediu desculpas e então caía repetidamente em seus sonhos. Aiden então acordava aflito e ofegante, gritando não. Toda vez que ele fechava seus olhos, ele podia ver aquela cena novamente. Esse pesadelo fez ele perceber que ele não sabia que estavam tirando vantagem dele. E ele ainda estava nervoso e animado como um tolo. A Selena estava só tentando encontrar uma chance para saltar. Então, ela já levou o Aiden com esse propósito. Pensando bem, não deveria haver outro significado além desse. Ele é tão patético. Um servo aparece dizendo que o Duque está chamando ele. É hora de ir. Aiden agora já está vestido com sua roupa de empregado. O servo pede para ele não se preocupar muito, já que foi graças ao Aiden que a Selena sobreviveu. Então por que alguém responsabilizaria o Aiden pelo acidente? Mas desde quando o Aiden pode usar magia? Aiden fica para baixo, mas o servo bate nas costas dele. O servo manda ele se animar, pois ele não fez nada de errado. Se o Duque perguntar, ele pode apenas dizer que também não sabe o que é isso, e que é apenas uma habilidade espontânea, como um instinto em uma emergência. O servo manda ele relaxar os ombros, e diz que se ele manter essa expressão no rosto, realmente será considerado culpado. Aiden agradece pelo apoio, mas isso não será tão simples, porque todos os machos do Império são estritamente controlados. Será revelado que ele escondeu essa habilidade enquanto trabalhava como servo na residência do Duque. Ele seria melhor se fosse expulso imediatamente. Se ele é suspeito de ser um assassino ou espião, quase certamente ele será interrogado na prisão do porão. Ele enfim chega na sala do Duque e o cumprimenta, enquanto pensa que não tem arrependimentos. Não importa quantas vezes ele retorne, ele sempre irá salvar Selena com mágica. O Duque manda ele levantar a cabeça, e com um sorriso, pergunta se o corpo dele já se recuperou.
Ele fica surpreso, já que não era isso que ele estava esperando. Mas depois, ele volta a ficar cabisbaixo, enquanto diz que recebeu um tratamento bom demais para um servo. Um dia atrás, Ian estava no quarto do Aiden. Aiden estava todo enfaixado, mas dizia estar bem. Ian continuava indo ali todos os dias. Ele informa que ainda não recuperou totalmente a vitalidade, portanto, o tratamento completo é impossível. Mas ele estava disposto a ajudar o Aiden com as lesões graves. O Aiden tenta falar alguma coisa, mas o padre interrompe pedindo para ele se virar. Aiden se vira, e o padre começa a usar seus poderes. Para salvar a vida da Selena, Aiden nem se importa com sua própria dor. Ao final do processo, Aiden fica impressionado por conseguir mover seus ombros novamente. Ian diz todo tremendo que o Aiden é uma boa pessoa, então é natural que a deusa Ariana o ame. Mas logo em seguida, ele já capotou. O Duque diz para o padre esperar até estar totalmente recuperado para cuidar do Aiden. Mas quem disse que ele ouviu? Deve ter sido muito para ele. Então Ian ainda não pode acordar. Aiden pergunta se então o Duque vai dar ele para o templo. Mas o Duque fica sem entender o que o Aiden quis dizer. Então ele se lembra que o convidado dele está esperando há muito tempo. Ele informa o convidado de que o Aiden está ali. Aiden fica surpreso ao ver que o convidado é o mago velhinho de antes. O velhinho abre um enorme sorriso, o que até assusta o Aiden. O mago diz que o Aiden é o verdadeiro achado. Jane não sabe o que disseram, mas Aiden permaneceu no seu quarto depois disso e não saiu. Como a duquesa concedeu tempo ilimitado de tratamento para ele, ninguém ousou dizer nada. Muitas pessoas acreditam que ele ficou chocado após testemunhar a Selena se jogando. Jane percebe o que acabou de falar, então se desculpa. Mas Selena pede para Jane embalar 2 pedaços de bolo para ela. Com os bolos embalados, Selena dá um dos pedaços para Jane, que fica muito encantada com isso. Selena diz que isso é porque Jane trabalhou muito por ela. Além disso, Selena também quer perguntar algo para ela. Toda felizinha, Jane pede para Selena dizer, e Selena pergunta onde fica o quarto do Aiden. Aiden está deitado na cama. Ele está suando muito. De repente, alguém bate na porta. Selena sussurra o nome dele chamando do outro lado da porta, fazendo ele se levantar confuso. Encostado na porta, Selena pergunta se ele está dormindo. E enfim, ele se toca que ele não está sonhando e que a Selena realmente está ali. Selena diz que foi ali porque tem algo para dizer. Ela percebe a sombra do Aiden se aproximando da porta sem dizer nada. Então conclui que agora ele deve odiar ver o rosto dela. Selena se senta no chão ao lado da porta. É natural que ele seja assim. Se é o que ele quer, ele pode continuar fingindo que está dormindo. Ela ouviu a história dele. Ele se jogou atrás dela, mas ela não se lembra de nada depois que pulou. Ele também se senta no chão, do outro lado da porta. Selena pergunta se ele não estava assustado. Ela ouviu que ele quase perdeu a vida também. Ela fica meio receosa sobre o que dizer a seguir, mas então diz que ele disse que se ela voltasse, ele queria contar algo para ela. Ela ia perguntar o que seria, quando vozes de outros empregados são ouvidas se aproximando. Desesperado, Aiden abre a porta do quarto. Eles então se encaram. Aiden todo suado e desesperado, e Selena meio que tentando entender o que acabou de acontecer. 2 servos passam, mas Aiden já escondeu Selena no quarto, estando bem juntinho dela, por sinal. Quando eles enfim passam, Aiden suspira aliviado, e pergunta se Selena está bem. Mas só então ele percebe o quão coladinho eles estão, e logo solta Selena, se afastando envergonhado. Ele pergunta e se ela fosse pegando para o quarto de um servo no meio da noite. Mas Selena diz que está tudo bem. Aiden fecha as cortinas, enquanto Selena se senta na cama. Selena sai encantada por enfim conhecer o quarto do Aiden. É simples, mas muito legal e quente. Ela comenta que aquele quarto é como ele. Aiden fica meio cabisbaixo com o comentário. Selena segura a mão dele, pedindo para ele ir ali por um momento. Ela pede para ele se sentar. Aiden acaba se sentando, mas ele ainda parece bem para baixo. Selena pede desculpas, surpreendendo Aiden. Ele cai em lágrimas depois disso, com direito a soluço e tudo. Selena se desculpa novamente. Ela se aproxima do Aiden para tentar consolar ele. Passado um tempo, o Aiden já se recuperou de toda aquela choradeira. Ele pergunta se Selena não vai fazer mais nada perigoso, e Selena confirma, dizendo que nunca mais vai fazer aquilo de novo. Mas Aiden pergunta se ela pode soltar a mão dele agora, fazendo Selena perceber que estava agarradinha a mão dele até agora. Ela então solta, já que ele parece já ter se acalmado um pouco, e Aiden fica todo coradinho. O pobre está perdidamente apaixonado pela Selena. Olhando para Selena, ele pensa que isso é real. Essa é a primeira vez que ele vê ela sorrindo tão pacificamente. Selena realmente se sente muito tranquila, pois ela sente que está de volta onde precisa estar. Aiden pede para, por favor, nunca fazer isso de novo. Se lembra de como a Selena estava deitada sangrando, Aiden fica com vontade de chorar de novo. Para tentar acalmar ele, ela diz que não vai fazer isso de novo.
Então, ela acende a caixinha perguntando se ele gostaria de alguns doces. Ela trouxe o bolo favorito dele como um presente. Ele fica encantado com isso. Mas ele diz que não tem um prato no quarto dele. Então, ele vai até a cozinha. Mas Selena o puxa, fazendo ele se sentar ao seu lado. Ela não acha que tem necessidade de ir até a cozinha, já que está tudo bem comer assim. Ela então estende o bolo para ele. Ele o pega, e então dá uma mordida, achando aquilo delicioso. A Selena só observa ele comer. Acho que ele está quase babando, e não é pelo bolo. Ela está feliz por ter levado o bolo, enquanto Aiden limpa o bolo da boca como se estivesse tentando seduzir alguém. Aiden percebe que ele é o único que está comendo. Selena então estende a mão pedindo um pouco para ele, mas Aiden se desespera, pois ele já mordeu aquele. Mas Selena apenas pega o bolo da mão dele, e também dá uma mordida. Tivemos um beijo indireto aqui? Aiden fica surpreso por ela estar realmente comendo aquilo. Selena acha aquilo bem doce, e Aiden começa a rir. Selena fica sem entender por que ele está rindo. E Aiden responde que às vezes ele realmente não consegue entender ela. Notando que a boca da Selena também está suja, Aiden pega um pano para tirar as migalhas do rosto dela. Ele informa que aquele lenço está limpo. Assim, com essa proximidade toda. E todo esse ar romântico. Se o autor queria que eu tivesse um mini infarto, ele está conseguindo. Quebrando totalmente esse momento, Selena sugere que eles dividam o restante do bolo, o que até faz o Aiden suspirar meio decepcionado. Mas ele diz que isso é desigual em primeiro lugar, pois só ele já comeu meio pedaço. Selena comenta que depois que ele voltou da morte, parece que a personalidade dele também mudou, o que faz ele cair na gargalhada. E assim, eles vão seguir em frente. Mas agora que ela notou, todos, independentemente de seus estados, estão vivendo uma vida muito positiva. O Duque está indo participar de uma reunião de nobres. A Duquesa está indo participar de uma feira de caridade. E o Aaron está indo visitar o território do Ducado. Só sobrou a Selena. O médico está usando os poderes de cura do padre. E Selena pensa que eles naturalmente formam uma dupla. Até o Lucas está ocupado. Ele olha na direção dela, mas ela até mudou de lado nervosa para evitar contato com ele. Não é que ele esteja evitando ele. Ela só não quer perturbar as pessoas que estão ocupadas. Mas isso deixa Lucas completamente irritado. Chega o carinha que está com ele, até fica com medo de ter feito alguma coisa errada. Lucas pergunta se ela vai ficar assim o tempo todo. Todos estão realmente vivendo a vida ocupada, exceto ela. Ela então pergunta para sua mãe sobre coisas em que ela pode ajudar. Mesmo que seja apenas um pequeno esforço, ela ainda quer ajudar em algo. Sua mãe diz que quando ela era jovem, ela sempre estava preocupada com alguma coisa. Como se ela sentisse que precisava criar algo para que sua existência fosse validada. Então, se algo não agradasse ela não perdoaria ninguém, nem ela mesma. Selena se lembra que sua irmã disse algo parecido. Sua mãe acrescenta que sempre disseram que sempre vão amar ela, independente se ela vai alcançar alguma coisa ou não. Contudo, parece que a sinceridade deles não é capaz de alcançar a Selena. Sua mãe diz para elas pensarem lentamente nas coisas do futuro juntas. Ela pede para Selena não ser muito apressada e valorizar cada dia. Selena concorda. Sua mãe diz que gosta de ouvir Selena chamar ela de mãe. Então pergunta se a Selena pode chamar ela assim quando estiver só as duas. Selena concorda, a chamando de mãe. Elas então se abraçam. Seu pai entra no cômodo em busca da Selena. E logo em seguida, o Aaron entra também. Ele reclama que elas duas deixaram eles dois para trás. E isso foi muito malvado. Ele não sabe por que elas estão se abraçando, mas ele também quer participar daquele abraço. Isso é uma família de verdade. Graças à mãe dela, o coração da Selena está mais leve agora. Ela só vai fazer uma pausa por agora e pensar lentamente no que vai acontecer no futuro. De repente, ela nota Lucas por perto, apoiado em uma árvore. Ele olha na direção dela, e rapidamente Selena se vira, o que novamente deixa Lucas irritado. Ele a chama, mas Selena já está longe. Ele começa a correr, facilmente alcançando ela. Ele não sabia que ela podia correr tão rápido. Selena disse que estava apenas indo para o seu quarto. Só que o problema é que o quarto dela fica pro outro lado. Ela se vira novamente e diz que então está indo agora. Lucas suspira, antes de dizer que ele não vai ficar bravo. Então ela pode ficar. Por quanto tempo mais ela vai ficar assim? Selena se vira e após ver a expressão que ele está fazendo, ela pergunta se ele não vai ficar bravo. Se aproximando dela, ele pergunta se ela não quer se desculpar com ele. Selena responde que sim e pede desculpas. Lucas percebe que os olhos dela não estão mais vazios. Ele pede para ela aceitar um dos desejos dele se ela realmente quiser se desculpar. Selena não diz nada,
Então Lucas pergunta se ela não quer se desculpar mais. Selena suspira, e depois diz que se ele pedir algo estranho, ela vai contar pro irmão. Lucas considera isso como um sim, e diz que agora vai levar ela até o quarto. Selena pergunta se esse é o desejo dele, e ele então manda ela ir sozinha. As empregadas estão caindo de amores pela beleza do Aiden. Os servos estão felizes que o Aiden voltou a trabalhar. Aiden se desculpa por ter feito uma pausa tão longa, mas o outro acha normal ele descansar depois de tudo que ele passou. Está uma comoção tão grande do lado de fora que isso está chamando a atenção da Selena. Jane comenta que o Aiden é o objeto da atenção de todos. As meninas estão dizendo que foi um ato muito romântico ele ter sacrificado a própria vida para salvar a Selena. Ele também se tornou objeto de inveja de todos os meninos por causa do seu poder mágico. Selena pensa sua conversa com o Aiden na noite anterior. Selena perguntou se ele não iria contar para ela o que ele queria dizer se ela acordasse. Aiden diz que não é nada. Selena acha isso uma pena. Ela achou que se perguntasse, ouviria a resposta. Então pede para ele dizer da próxima vez. Selena então manda Jane dizer para o Aiden se apressar e ir para o quarto dela imediatamente. Jane concorda, sem entender por que o Aiden está parado ali. O servo pergunta por que o humor da Selena mudou tão drasticamente, mas Jane também não sabe. Lucas está olhando para Selena, que olha distraída para o lado de fora. Lucas resolve perguntar se eles podem continuar a história que eles estavam falando. Selena volta sua atenção para o Lucas e pergunta o que mesmo ele disse. Lucas informa que apesar dele ter dito para os servos manter a boca fechada, o rumor de que a Selena teve um acidente ainda se espalhou entre a elite. Toda a família dela estão muito ocupados tentando esclarecer os rumores. Selena percebe que Lucas diz facilmente para ela o que a família dela está escondendo. Lucas explica que porque esconder não é uma coisa boa. Se essa é a história dela, ela deveria saber. Selena pensa que isso é bom, então pergunta se ele pode ajudá-la. Selena também quer ajudar a esclarecer o que ela fez, mas sua família é muito superprotetora. Ela então pergunta se ele pode ser o parceiro dela para ajudar ela a entender o que ela precisa saber ou por onde deveria começar. Lucas concorda com um sorriso, mas diz que primeiro eles vão expor a Selena para quem está curioso sobre a situação dela. Enquanto isso, Vivian está frustrada, porque no final das contas, Selena não participou da festa ao ar livre. Ela desapareceu da boutique sem dizer uma palavra, e Vivian está quase surtando com isso. Ela achou que elas fossem amigas. Uma serva entra chamando a Vivian desesperada, mas Vivian só quer ficar sozinha com todo o seu sofrimento. Sua empregada informa que a princesa White enviou uma carta para ela. E essa foi a reação da Vivian ao ouvir sobre o convite. Lucas sugeriu que ela desse uma festa na estufa. Seria bom se ela promovesse amizade com jovens mestres e senhoritas. Se a Selena aparecer na festa ilesa, as pessoas vão pensar que o acidente desagradável foi apenas um rumor. Nesse caso, é suposto que a Selena seja anfitriã da festa. Mas além da Vivian, ela não se lembra de nenhum aristocrata que vale a pena convidar. Então, ela pede ajuda do Lucas para criar a lista de convidados. Com um sorriso, Lucas diz que como ela desejar. Tremendo toda, Vivian pergunta para a empregada se ela sabe o que a Selena disse. Selena a chamou de querida. Querida! Então Selena ama ela. Vivian não consegue conter a empolgação com isso. É isso que está passando na mente da Vivian agora. Selena falando com essas poses. Para minha querida Vivian, naquele dia, depois que eu desapareci, você estava em pânico, certo? Fui rude com a jovem senhorita, porque de repente me senti mal. Então nessa festa na estufa, gostaria de tratar a Vivian como uma amiga especial. Eu espero que você venha. Vivian grita pra carta, que com certeza vai, enquanto chora comovida pelo pedido que sua imaginação fez. Ela não sabe quão fraco o corpo da Selena é. A carta ainda tem PS. Ah, meu Deus. Eu acredito que o coração generoso da senhorita vai tolerar minha grosseria. Você pode manter nosso assunto em segredo apenas para nós duas? Vivian se torna sombria. Ali está. O que só melhores amigos contam para o outro. Nosso próprio segredo. Em prantos, Vivian pede para Selena não se preocupar, pois essa melhor amiga aqui vai defender a honra da Selena. Mas então ela se toca que precisa responder à mensagem e sai correndo para fazer isso. Já a Mi está furiosa por ter sido a única que a Selena não convidou. Se é assim, então a família do Duque oficialmente a cortou. Desse jeito, o pai dela vai acabar vendendo ela para aquele conde que tem apenas dinheiro. Então Mi está determinada a provar que é útil para fazer pelo menos as tarefas domésticas. E ela vai provar isso de alguma forma. Ela está correndo ao encontro do seu pai com um tabuleiro de chá. Mas chegando perto da sala do seu pai, ela escuta um barulho alto e algumas conversas indistintas.
Mia não sabe quem está lá com seu pai, já que ela não se lembra dele ter tido uma visita oficial hoje. Um homem bate na mesa irritado com o Duque White por ter roubado o sacrifício que ele trabalhou tanto para criar. O pai da Mia pergunta se o homem encapuzado não cuidou bem disso, mas o homem diz que isso aconteceu enquanto ele estava fora. O pai da Mia diz que então ele deve ser capaz de encontrar ele agora. Não tem como o Duque saber o propósito exato do sacrifício e ter pegado ele. Então ele sugere que o homem use uma desculpa adequada e pegue ele de volta. Mia, que está ouvindo a conversa por trás da porta, está confusa com esse papo de sacrifício. Ela nem sabe quem é outra pessoa, já que essa é a primeira vez que ela escuta essa voz. Os caras então percebem que tem alguém escutando a conversa. O homem encapuzado corre para abrir a porta, assustando a Mia e fazendo ela derrubar o conjunto de chá. Mia olha assustada para trás, para o homem. Mas a cena muda para o Ian. Aiden vem correndo chamando o Ian. Ian cumprimenta o Aiden, que está todo ofegante. Ele pergunta como está a lesão do ombro do Aiden. E Aiden responde que está completamente curado, como se nunca tivesse sido ferido, assim como os outros lugares que o Ian tratou. Se não fosse pelo padre, ele teria sofrido por vários meses. Então, ele agradece. Ian diz que não foi nada. Na verdade, ele tem muito a agradecer a todos, porque nesse lugar, as pessoas vão se sentir felizes quando ele usa o poder de cura. Graças a isso, ele não precisa se sentir culpado. Ele quer viver dias felizes e significativos como esse. Aiden estende uma carta a ele, informando que é do templo. Mas ele fica surpreso ao ver que o Ian se tornou sombrio. Na igreja, Ian usava seu poder para curar as pessoas, surpreendendo elas. Nessa época, Ian tinha apenas 8 anos de idade. Uma mulher elogiou o pequeno padre, que apesar de jovem era muito capaz, pois curou completamente a ferida dela. Ian ficou encantado, até uma mão surgiu em seu ombro. A pessoa que colocou a mão sobre o ombro dele começou a rir, dizendo estar feliz que o padre deles pôde ajudá-la. Ian percebe que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote então acrescentou que, no entanto, os deuses são muito cuidadosos com coisas que podem enganar as pessoas. Então, em nome de Deus, ele pergunta à mulher se ela pode manter isso em segredo. O pequeno Ian então teve suas mãos chicoteadas como punição. O padre mandou ele não chorar, pois quem foi que mandou ele mostrar sua habilidade assim? O menino chorando explica que viu que a mão da mulher estava com muita dor. O padre volta a bater nele, perguntando se ele é uma equipe médica. O sumo sacerdote já disse que ele tem que esconder suas habilidades. Um bastardo desobediente como ele só pode ser espancado assim. Essa já é a segunda obra onde os padres são chicoteados. Estou começando a achar que isso é uma prática normal dentro da igreja. À noite, Ian soluçava na cama, devido aos machucados na mão. O sumo sacerdote então entra no quarto da criança e, colocando a mão sobre a cabeça do Ian, diz que o Ian pensa que está fazendo uma coisa boa. Mas cada vez que ele usa essa habilidade, o germe da arrogância brota em seu coração. Ian diz que isso não é verdade. Ele apenas se sente feliz, porque ele ama essas pessoas. Ele só quer ajudar essas pessoas. Mas o sumo sacerdote agarra as bochechas dele para fazer a criança olhar para ele. E diz que no fim, ele está sentindo alegria através do uso das habilidades. Na presença de Deus, Ian está se gabando essa força fraca. Ele não sente vergonha disso? O sumo sacerdote então mandou que o Ian não saísse daquela sala por 1 mês. Ele deveria ficar ali orando e refletindo sobre si mesmo. Ian está no mundo da lua, mas Selena o tira de lá, perguntando se ele irá voltar para o templo. Meio desconfortável, Ian concorda, dizendo achar não merecer ficar ali. Selena pergunta quem disse isso para ele. Ian diz que foi tratado de forma que não merecia, então ele esqueceu. Ele acha que tem que voltar para seu lugar original. Só que as mãos dele estão tremendo enquanto ele diz isso. Selena diz que ele não precisa decidir tão apressadamente, porque o padre Ian é um padre exclusivo recrutado pela família do Duque, então o templo já recebeu uma compensação. Portanto, se ele quiser continuar ali, ele pode. Ela pede para ele pensar sobre isso por mais alguns dias, e não fazer uma cara tão perdida. Aiden e Selena estão andando, mas de repente ela para. Aiden pergunta se ela esqueceu alguma coisa. Selena manda ele andar 3 passos para frente. Aiden anda, ficando lado a lado com ela. Ela pode ver o rosto dele agora. Ela diz que ele não precisa estar tão preocupado com Ian, e que no futuro é para eles andarem lado a lado, como agora, quando eles conversarem. Aiden pensa em segurar a mão da Selena, mas acaba se contendo. No fim, ele apenas concorda com ela. Mia grita que não pode ser assim, pois esse conde é um pervertido e um playboy. Seu pai vai mesmo casar ela com alguém assim? Ele bate a bengala no chão, fazendo Mia se encolher de medo. Porcos e ovelhas valem mais do que gás para alimentá-los.
Mas em troca de alimentar e criar a Mia, o que ela fez para ajudar a família? Seu pai então manda ela parar de falar coisas sem sentido e começar a aula de noivas hoje, enquanto sai. Mas antes de sair, ele se vira para ela, avisando que ela não tem permissão de ir ali quando eles estiverem hóspedes. Sua coisa inútil. Ouvindo essas palavras, Mia desaba em lágrimas. Seu pai não precisa mais dela. É a vida dela, então ela tem que protegê-la, mesmo que isso signifique causar danos a essa família maldita. Lucas está lendo alguma coisa. Ele olha para o lado e vê a Selena muito concentrada, olhando para um papel. Ele então questiona sobre o que ela está ponderando. Selena informa que as informações dos convidados estão na lista, então ela só precisa memorizá-las. Mas enquanto parceiro de dança dos seus convidados? As empregadas estão babando pelo Lucas, que diz que se for possível, ele irá ficar ao lado dela para dizer quem é quem. Além do que, todos já sabem que a Selena perdeu as memórias, então isso não é grande coisa. As empregadas comentam que o Lucas é um colírio para os olhos, e isso realmente é ruim para o coração delas. Elas não sabem como ele pode ser legal, até mesmo segurando um livro. Selena e o Lucas formam um belo casal. Eles poderiam ser considerados o casal do século, assim como Aaron e Ariel. Seria muito bom se os dois se amassem. Lucas está na varanda. Talvez ele estivesse escutando a conversa das empregadas. Não sei. Ele olha para dentro, onde o Aiden está servindo um chá para Selena, e repara na forma como aqueles dois se olham. No sorriso que a Selena esboça quando vê o Aiden. Lucas volta a se virar. Ele estava errado. Ele pensou que desde que ela vivesse, nada mais importava. Mas parece que não pode ser assim. Aiden está arrumando as flores no vaso, quando Selena o chama. Ela diz que está tarde, então pede para ele parar de trabalhar e ir descansar um pouco. Aiden percebe que esqueceu que a Selena também precisa descansar. Ele diz que vai limpar aquilo agora mesmo, mas Selena o chama novamente. Ela pergunta por que ele não foi para a Torre Mágica. O pai dela apresentou um mago de alto ranking para ele, então por que ele não disse nada a respeito? O que aconteceu foi que ao não obter uma resposta, o Duque perguntou o que estava errado. Se ele for à Torre Mágica, poderá verificar as habilidades. Aiden tenta dizer alguma coisa, mas o mago interrompe dizendo que ele está apaixonado. Dando tapinhas no ombro do Aiden, a fim de consolar ele, o mago diz que humanos realmente se apaixonam com frequência. Mas Aiden tenta negar isso. Eles vão dar mais tempo pro Aiden, já que esse é um evento de mudança de vida. Naquela hora, o acidente realmente chocou. Ele queria sair. Simplesmente fugir. Foi a Selena que fez ele querer sair, mas também foi ela que o impossibilitou de fugir. Ele então pergunta se ela quer que ele saia. Selena fica confusa com a pergunta, pois ela achou que ele queria isso. Mas então, por que ele parece tão machucado? Aiden acha que ela está falando como se soubesse tudo sobre ele. Como ela poderia saber o que ele quer? Selena está sem entender nada. Na história, ele era um personagem que ansiava pela Torre Mágica. E assim que a Selena recebeu sua punição, ele saiu sem nem olhar para trás e se tornou um feiticeiro. Selena então diz que fez algo errado. Afinal, é como ele se sente por dentro. Então, ele deve pensar cuidadosamente no que quer. Chateado, ele dá boa noite a ela. Selena não entende porque de repente ele está agindo como um adolescente. O mordomo chama a atenção da Selena, que estava olhando algumas flores. Ele se desculpa por perturbar ela, mas diz que coincidentemente o duque, a duquesa e o jovem mestre estão fora. Selena pergunta o que está errado, e o mordomo informa que alguém veio do templo, procurando o padre. O sumo sacerdote veio pessoalmente. Mesmo que ele seja convidado do padre, a visita do sumo sacerdote deve ser informada com antecedência ao duque. Selena acaba indo recepcionar o sumo sacerdote. Ele diz ser uma honra conhecê-la. Olhando para ele parece um tio legal. Ian fica assustado quando o sumo sacerdote o chama. O sumo sacerdote logo segura os ombros do padre e de forma animada o chama de filho. Ele questiona por que o Ian saiu sem avisá-lo. Selena percebe que o sumo sacerdote finge ser muito amigável, mas é possível notar o desconforto do Ian. O sumo sacerdote diz que o Ian é o filho de Deus. Então, se ele já terminou o trabalho, deveria voltar para a posição dele agora. Assustado, Ian acaba concordando. O sumo sacerdote diz que é claro que o Ian estava pensando em voltar por conta própria, sem que ele dissesse, certo?
Cabisbaixo, Ian concorda, sem ter muito o que fazer. O sumo sacerdote começa a rir, dizendo que ele sabia, já que o Ian é uma criança obediente. Selena se pergunta se obediente. Afinal, até mesmo boas crianças podem mentir. Ela não sabe as circunstâncias, mas ela pode dizer pelo olhar no rosto do Ian que ele não quer voltar. O sumo sacerdote se aproxima do padre e diz que o Ian viveu no templo desde que era criança. Ele deve estar empolgado com o tratamento que recebeu da família aristocrática. Com um aperto mais forte no ombro do padre, ele diz que, no entanto, quando ele descobrir que tudo isso não é dele, então a vergonha e o arrependimento virão. Não é de alguém tão bom quanto o Ian? Mesmo que Selena não faça nada o dia todo, é tratada como uma princesa e tem um tratamento muito melhor que o do Ian. O sumo sacerdote diz que isso é porque ela é uma princesa. E Selena concorda que ela é uma princesa. Mas ela não tem capacidade de liderar aquela família como o irmão mais velho dela. E não é boa com espadas como Lucas. Ela não tem poderes mágicos e nem habilidades. Ela é apenas uma princesa. E ainda assim, foi tratada assim. O sumo sacerdote também acha que ela está sendo tratada melhor do que merece? Sem graça, o sumo sacerdote pergunta o que ela está dizendo. Selena diz que o Ian merece. A pessoa que ele ajudou quer que ele fique. E isso já é razão suficiente para dizer que ele merece isso. O sumo sacerdote diz para o Ian que parece que a princesa está entendendo errado. Então ele pede para o Ian dizer a ela o que ele pensa. Ian disse que, na verdade, estava pensando nisso por dias. Ele quer ver as pessoas felizes com sua humilde habilidade. Então, se curvando e tremendo de medo, ele pede que o sumo sacerdote permita ele ficar ali, pois ele vai tentar trabalhar com humildade. A expressão do sumo sacerdote muda completamente, se tornando sombria e raivosa. Mas logo em seguida, ele já vestiu sua máscara de pessoa gentil e sorri brilhantemente. Ele diz que o Ian cresceu, pois agora ele pode até falar o que lhe vem à mente. Ele diz estar orgulhoso do Ian. Vendo o quanto o Duque o respeita, ele não precisa mais se preocupar. Selena e Aiden se entreolham, se perguntando se aquele rosto feroz que eles viram agora há pouco é o rosto verdadeiro daquela pessoa. Na carruagem, o sumo sacerdote está irritado com Ian por ele ter tido coragem para sair debaixo dos braços dele. Em breve, quando ele retornar, ele irá corrigir pessoalmente o mau hábito do Ian, para que ele não entenda errado de novo. Quando a Selena, ela pede para o sumo sacerdote falar com ela primeiro se quiser ver o Ian no futuro, já que agora ele é um membro da família do Duque. Só de lembrar de tais palavras, aumenta ainda mais a fúria do sumo sacerdote. Ele deliberadamente foi quando os duques e o herdeiro estavam ausentes. Mas ainda assim Selena se atreveu a sair e perturbá-lo. Como ela ousa pegar o sacrifício dele e não deixá-lo ir? Ela deve apenas esperar e ver que ela pagará o preço. Agora Selena está exausta. Parece que o sumo sacerdote não gosta dela. Ian agradece a Selena, pois graças a ela, ele teve coragem de bater de frente com o sumo sacerdote. Para falar a verdade, Selena está furiosa, pois olhando como Ian se encolheu de medo na frente do sumo sacerdote, ela acha que isso não está acontecendo há 1 ou 2 dias. Ele deve ter passado um tempo terrível lá. Bem, ela acha que todos deveriam ter o direito de dizer o que querem, sem contar que eles também se beneficiariam da estadia dele ali. À noite, Aiden está colocando Selena para dormir. Ele está a cobrindo delicadamente. Selena lhe deseja uma boa noite, e Aiden se desculpa por ter sido tão rude no dia anterior. Mas parando para pensar, Selena achou aquilo bem fofo. Vendo quão sombrio Aiden está, Selena diz que ele é tão talentoso quanto Ian. Então, ela espera que um dia ele também faça o que quiser, quando estiver pronto. Mas Aiden fica triste, pois assim, ele não poderá ficar ao lado da Selena. Ela não se importa com isso? Lucas está saindo do banho, secando seu cabelo enquanto a água ainda escorre pelo seu corpo. A toalha amarrada na cintura e o abdômen trincado à mostra. Vestindo o roupão, ele pensa que hoje finalmente é o dia que a Selena será reavaliada no mundo social. Ele suspira tentando se acalmar, pois ele está muito nervoso, querendo saber se ela vai se sair bem. Mas de repente, um barulho começa, distraindo ele da sua pequena meditação,
e o deixando completamente furioso. O barulho vem do Aaron, que está tão agitado que não está conseguindo ficar parado. A ansiedade está grande. Lucas grita com ele, pois Aaron está se mexendo tão cedo pela manhã no quarto de outra pessoa. Mas o que o Aaron pode fazer se ele está ansioso com a festa da Selena? Quando ele tentou ajudá-la, ela apenas disse que estava bem. E o Lucas só ficando cada vez mais sombrio e furioso. Lucas então manda o Aaron ir para o quarto da Selena reclamar, ao invés de ficar ali. Mas o Aaron pergunta como ele pode incomodar alguém que já está ocupado tão cedo pela manhã. Lucas deveria ser mais atento. Lucas desembainha sua espada com a aura assassina, dizendo achar ter uma mosca em seu quarto. Passado todo o espancamento, Lucas teve que tomar outro banho. Ele pede para o Aaron não se preocupar muito, porque a Selena está bem. Se há um problema, é o Aaron, que sempre se torna um tolo quando algo acontece com a irmã. Lucas cai na cadeira se sentindo exausto, e Aaron vai até ele para ajudar a secar o cabelo. Ele está grato pelo Lucas sempre ajudar a Selena. Mas então ele cai sobre o Lucas chorando, pois ele acha que seria melhor se ele também participasse dessa festa. Então ele implora pro Lucas falar com a irmã dele por ele. Lucas volta a ficar irritado e grita pro Aaron parar de incomodá-lo. A festa na estufa está sendo preparada a todo vapor. Selena está dando ordens aos servos. De repente, ela nota seus pais ali. Vendo que foram vistos, seus pais acendem para ela. Ela questiona o que eles estão fazendo ali. Seus pais respondem que estão apenas passando. Então pedem para ela não se preocupar com eles e apenas continuar o que estava fazendo. Selena não entende por que eles estão tão preocupados com ela. E sua mãe diz que não é porque ela é incapaz. Na verdade, quando a Selena mostrou a proposta de planejamento da festa, ela foi às lágrimas, pois ela ficou impressionada com o trabalho da Selena. Não há nada criticado o orçamento até o cardápio. Selena questiona como sua mãe se preparava para as festas antes. O Duque comenta que falta um pouco de noção orçamentária para a duquesa. Selena pensa que a experiência de trabalho dela em uma empresa na vida passada está ajudando agora. Mas de qualquer forma, o Lucas está ajudando. Então sua mãe não precisa se preocupar. Entusiasmada, sua mãe concorda, falando que a Selena pode pedir para enviarem alguém para o quarto dela se alguma coisa acontecer durante a festa. O pai dela fica chocado, e Selena pergunta o que houve. A duquesa pergunta por que ele está tão sombrio de repente. O motivo do surto foi a duquesa chamada de mãe. Percebendo o que disse, Selena se lembra que elas tinham combinado de se chamar assim quando estivessem sozinhas. Mas revoltado, o Duque diz achar que isso é claramente uma discriminação contra os pais. Ela então deveria chamar ele de pai também. Ele cuidou do Aaron e da Selena sem discriminação. Mas para acabar com essa palhaçada, a duquesa dá logo um soco no estômago do marido, e então começa a arrastá-lo para fora dali. Mas ainda assim, o Duque continua implorando para também ser chamado de pai na frente das pessoas. Selena agradece a ambos em seus pensamentos, por todo o suporte que eles têm dado a ela. Jane, que está escondida atrás da moita, pergunta se já pode sair. Enfim, a hora da festa chega. A orquestra está tocando uma linda melodia, e o ambiente está incrivelmente iluminado e arrumado de forma mágica. Lucas e Selena estão na entrada recebendo os convidados. Um casal se aproxima deles, e reparando que eles saíram de uma carruagem com padrão de tulipas, ela sussurra para o Lucas, perguntando se ela é a filha da condessa. Lucas confirma, e acrescenta que ela trouxe o filho do Visconde como parceiro. A garota agradece por ter sido convidada, e elogia a estufa. Selena os cumprimenta pelos nomes, e Lucas parece ficar orgulhoso. Então Vivian chega, e ela está tão animada que até deixa Selena muito cansada do nada. Por instinto, Lucas tenta escapar, mas Selena o impede de fugir. Se agarrando as mãos da Selena, Vivian pergunta se ela se sente melhor agora. Ela estava realmente bem preocupada com a Selena. Vivian então fica emocionada ao perceber que Selena está usando o vestido que ela mandou. Selena diz que, como foi um presente da Vivian, ela apenas queria mostrar rapidamente como ele ficaria, e Vivian apenas quer de amores. Mas que exigiu muita determinação da Selena para usar esse vestido, isso exigiu, já que aquele era o rosa mais glamuroso do mundo. Mas como a Vivian tem uma dívida de gratidão em seu coração, ela acabou se forçando a usar. As outras meninas parecem entusiasmadas ao descobrir que a Selena gosta de rosa. Sendo cercada por um monte de pessoas entusiasmadas, buscando a atenção dela,
Selena se sente completamente exausta. Lucas então aparece como o príncipe em seu cavalo branco para resgatar a Selena. As meninas ficam caindo de amores pelo Lucas, enquanto os parceiros delas são completamente deixados de lado. Ele sugere acompanhar aquelas pessoas até os lugares delas. As atenções então se voltam para o Lucas, e Selena fica feliz com isso. Ela percebe que ele definitivamente é um homem perspicaz e sensível. Mas considerando quão popular ele é, ela se pergunta se ele não vai namorar ninguém. Originalmente, em vez do irmão mais velho dela, era o destino do Lucas se tornar o parceiro da princesa. De certa forma, o destino do Lucas com a princesa foi arruinado por causa dela. Lucas olha na direção da Selena, e ao ver os olhos dela nele, ele sorri para ela. Mas Selena logo vira a cara. Já que ele é talentoso e bonito, ele certamente encontrará outras conexões. Enquanto isso, Lucas está sem entender nada. Afinal, ele sorriu e ela fez pra ignorar ele, né? Ele traz uma taça e Selena pega. Ela faz o brinde e todos brindam também. Depois, ela interage com os convidados. Dessa vez, é o Lucas que está cercado por mulheres, implorando por ajuda. Mas Selena só vai embora, o deixando ali sozinho. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ela apenas se joga em uma cadeira completamente exausta. Acho até que a vida dela já está saindo do corpo. Felizmente, ela está em um lugar onde ninguém irá notá-la, e assim ela pode fazer uma pausa. Ela realmente quer tirar aqueles sapatos, pois seus pés estão a matando. Mas por causa daquele vestido, ela não consegue alcançar os próprios pés. Então ela se pergunta se deveria chamar a Jane. Mas alguém aparece para ajudá-la a tirar os sapatos. É a Vivian, que pergunta se a Selena está se sentindo melhor agora. Selena se desculpa por deixar ela fazer tal coisa, mas Vivian diz que está tudo bem, porque elas são amigas. Selena ainda está processando o que acabou de ouvir. Amigas. Vivian diz que, na verdade, ela também tira os sapatos às vezes para descansar. Selena agradece com um sorriso. Então, é assim que é ter um amigo. Mais tarde, Vivian está indo embora chateada, pois ela estava se divertindo muito com a Selena, mas acidentalmente derramou a bebida no vestido. Então agora, ela está indo tentar remover o suco antes que deixe uma mancha. De repente, um homem passa por ela, e ela abre o leque escondendo parcialmente o rosto. Mas eu senti como se esse cara estivesse com mais intenções. Vivian se pergunta se ele também recebeu um convite para aquela festa. O cara entra na estufa, balançando uma taça entre os dedos, e com um sorriso pretensioso no rosto. Um servo, vendo que o Aiden está carregando gelo, pede para o Aiden entregar o gelo para ele, pois o Aiden tem que ver a Selena. Aiden concorda. O servo vai embora tão distraído que nem vê que sair na direção daquele cara de antes. Por sorte, o Aiden foi rápido e tirou ele do caminho daquele nobre. Só que nisso, alguns cubos de gelo caem bem no pé do nobre, que olha para eles com a cara completamente enojada, e os servos ficam tremendo de medo. Os dois se curvam se desculpando. Mas com petulância, o cara pergunta se eles não deveriam ter mais cuidado, já que gelo espirrou nele. Aiden se desculpa e diz que irá limpar, mas o nobre se afasta perguntando onde ele está tocando. O homem começa a ir embora, e o Aiden começa a passar mal. O servo pergunta se o Aiden está bem, e comenta que seria um grande problema se eles realmente tivessem esbarrado naquele cara. Mas aquele cara dá uma enorme sensação de desconforto ao Aiden. Enquanto isso, Selena continua sentada descansando, quando de repente alguém sente uma xícara de chá para ela. É o nobre de antes, mas Selena não o reconhece. Ela se pergunta se ele é o parceiro de algum convidado, enquanto tenta se lembrar de alguém com cabelos castanhos e olhos azuis. De repente, ela se lembra e o chama de Jacob. Ele fica feliz por ela lembrar o nome dele. Ele pede para se apresentar corretamente e diz ser Jacob Cooper, do Conde Cooper. Então beija a mão dela. Mas Selena fica enojada por ele estar beijando a mão de alguém tão descaradamente assim. Selena balança a mão que foi beijada na tentativa de se livrar do toque daquele homem, enquanto se pergunta por que essa pessoa apareceu agora. Lucas continua rodeado por pessoas. Umas meninas comentam que no mundo social tem muitas histórias sobre ele, porque ele é o melhor cavaleiro do Império com habilidades literárias e de artes marciais. Ou seja, ele é muito bonito e talentoso. Então elas perguntam se o Lucas não vai aparecer mais no mundo social. Lucas mente que se tiver uma chance.
Mas em seu pensamento, ele se pergunta o que está acontecendo com a elite. Ele só queria ser deixado de fora. Os calouros da academia também ficam empolgados ao ver um veterano que admiram. Os calouros perguntam se pode tocar no braço do Lucas uma vez. Mas o Lucas responde que não, enquanto pergunta se eles querem morrer. Os calouros ficam tristes, e Lucas suspira. Mas quando ele olha para trás, vê a Selena com Jacob. Vendo como ele está rindo, Lucas pergunta sobre o que eles estão conversando. Será que a Selena está sorrindo também? Mas ele chega à conclusão de que não. Ela mostraria um rosto sem emoção como sempre. Mas então ele se lembra de quando ela sorriu pro Aiden e manda a bebida pra dentro. Ele espera que ela não esteja rindo com ele. Então se desculpa com as pessoas que ficaram chocadas por ele ter virado o copo do nada e diz que de repente ficou com sede. Uma das mulheres pede para eles beberem juntos e outra pergunta se ele ainda está com sede, estendendo outra taça para ele, mas ele recusa. De repente ele se sentiu mal do estômago. Ele se pergunta se foi porque ele entrou em contato com aquele nobre. O mago velhinho explicou que levitação e teleporte são mágicas de alto nível. Aiden não aprendeu sobre isso, mas pôde usar por desespero. Isso que é talento. Mas até ele aprender corretamente, ele não deve usar indiscriminadamente. A magia é inerentemente uma coisa sensível. Porque o Aiden usou indiscriminadamente, o poder mágico dele está em um estado instável. Normalmente, ele não sentiria isso. Mas como ele foi exposto a uma magia nefasta, então o interior dele será virado de cabeça para baixo. Aiden se pergunta se esse é o efeito colateral que o mago disse. Mas por que ele se sente tão desconfortável perto daquela pessoa? Voltando para Selena, parece que o Jacob disse que está interessado nela desde o dia do noivado do Aaron, quando ela contou aquela piada da laranja. Selena cospe o chá bem na cara dele. Então ela se desculpa e diz que irá chamar alguém para ajudar. Mas com um sorriso na cara, ele diz estar tudo bem, enquanto limpa o chá do rosto com um lenço. Ele ainda acrescenta que não sabia que ela iria ficar tão assustada. Então, ele é quem deveria se desculpar. Mas mudando de assunto, ele pergunta o que ela acha do Lucas. E Selena fica sem entender o que isso significa. Ela acaba respondendo que o Lucas é alguém que ela respeita e confia. Ele é o capitão adjunto da divisão de cavaleiros e o melhor amigo do irmão dela. Jacob se sente aliviado em saber disso, pois ele havia ficado preocupado, já que ela está sempre com um cara popular como Lucas, que ela acabasse gostando dele como todas as outras mulheres. Porque ele teve seu coração roubado por ela. Com a apaixonado, ele pergunta se pode pegar o lenço dela emprestado, pois o lenço dele já foi usado. Selena percebe o truque que ele está tentando usar. Ele vai usar o velho truque de marcar uma reunião no futuro com o pretexto de devolver o lenço. Mas alguém estende um lenço para ele, e esse alguém é o Lucas. Lucas informa que ele é o acompanhante da Selena naquele dia, então se algum convidado precisar de alguma coisa, ele tem que ajudar. Então Lucas insiste para o Jacob pegar o lenço. Selena agradece o Lucas, pois ela estava envergonhada por não ter um lenço. Lucas responde que isso é natural. Embora para ela, ele seja apenas o capitão da divisão de cavaleiros e amigo do Aaron. Selena então percebe que ele ouviu a conversa. Mas ela não entende o que tem de errado com ele. Parece que ela perdeu alguma coisa. Jacob pigarreia e diz achar que vai secar rapidamente, então talvez ele não precise do lenço. Mas é visível o medo e o desconforto na cara dele. De repente, a atenção dos três é voltada para diversos gritos, e os três ficam sem acreditar no que estão vendo. Diversos nobres derramaram chá na manga, no vestido e até mesmo na gravata. Pera, um homem derramou chá em si próprio? Sus! Mas enfim, as pessoas começam a competir para ver quem se molhou primeiro ou quem está mais molhado. Tudo isso porque elas também querem ganhar um lenço do Lucas. Lucas está completamente furioso com tudo isso. Selena então cochicha algo no ouvido da Jane, e Jane parte animada para cumprir as ordens que recebeu. Jacob retoma o assunto, perguntando se eles não estavam no meio de uma conversa importante. Ele diz que gosta dela, então ela deveria olhar para ele. Selena olha para ele, sem acreditar na audácia desse cara. E até o Lucas está irritado com o cara. Jacob diz que por ela ele pegaria as estrelas no céu, deixando os outros dois enojados. Mas ele não para. Continua dizendo que sabia desde a primeira vez que a viu que ela é a dona do coração dele. Calma lá, pequeno gafanhoto.
Vamos parar com essa emoção toda e apenas ficar quietinho? Depois, ela se vira pro Lucas e pede para ele acalmar as pessoas que derramaram chá. Aiden aparece segurando uma cestinha. Ele trouxe o que ela pediu, mas ele não está entendendo nada do que está acontecendo ali. Além disso, aquele cara está sentado na mesma mesa que a Selena. Selena manda o Aiden se sentar para ele dobrar os lenços que trouxe, pois ele é melhor que a Jane em trabalhos delicados. Aiden nervosamente concorda. Mas Jacob fica indignado por um servo estar se sentando com eles. Aiden treme na base, enquanto Selena olha para ele como se estivesse perguntando: como é que é? Aiden rapidamente se coloca de pé, mas Selena agarra pelo braço, o impedindo. É assim toda vez. Ela novamente manda o Aiden se sentar. Selena tem algo urgente para fazer, mas parece que o Jacob se importa com isso. Já que ele se sente tão desconfortável, talvez Selena precise mudar de lugar. Mas Jacob se desespera, não querendo que ela vá embora. Ele diz que ela pode se sentar ali, já que ela tem algo a pedir pro Aiden. Selena fica feliz que ele entendeu. Ela olha pro Aiden, que está levemente corado. Ao final da festa, Selena resolve dizer algumas palavras. Ela explica que estava preocupada que as preparações que ela fez eram insuficientes. Então ela preparou um pequeno presente do coração para todos eles. Ela põe na direção do Aiden, que está segurando a cesta, e informa que preparou lenços, já que parece que todos estão precisando disso. As meninas parecem meio sem graça, até a Selena pedir para o Lucas distribuir os lenços para cada pessoa, um por um. Lucas aponta para si mesmo, como se perguntasse se ele. Selena sussurra que ele diz que iria ajudá-la com essas coisas. Lucas então concorda e começa a distribuir os lenços. Os homens parecem mais emocionados que as mulheres, dizendo com lágrimas nos olhos que irão guardar aquilo pelo resto de suas vidas. Algumas mulheres estão tão nervosas que chegam e estão indo pegar o lenço se tremendo toda. Parece até o evento de fãs do idol Lucas. A semelhança é tão grande que até a deixa irritada. Vivian agarra a mão da Selena, dizendo estar muito feliz hoje, e Selena acha essa uma cena muito familiar. Vivian acrescenta que essa é a primeira vez que ela pode aproveitar uma festa sem nenhum planejamento tão despreocupadamente. Selena fica sem chão com esse comentário, pois ela planejou muito aquela festa. Mas ela não pode dizer outra coisa, senão que está feliz que a Vivian gostou. Vivian diz não saber se pode dizer isso, mas ela cria determinação. Então sussurra para Selena ficar longe do Jacob. E Jacob só observando tudo de longe. Selena pergunta por que a Vivian está dizendo isso. E Vivian explica que a reputação dele é muito ruim. Selena percebe que parece que a Vivian realmente se importa com ela. Como uma amiga, ela é muito fofa. Selena pede para ela não se preocupar, pois ela irá tomar cuidado. E Vivian sorri brilhantemente. Jacob se aproxima dizendo que foi um dia divertido. Ele está ansioso para o dia em que eles se encontrarão novamente. Ele pega a mão dela para beijar novamente, mas dessa vez Selena é mais rápida e consegue tirar a mão antes que ele a toque. Ela diz esperar que ele chegue em casa em segurança, enquanto ele está lá todo torto tentando entender o que acabou de acontecer. Jacob começa a ir embora. Ele deveria aparecer apenas no próximo ano, quando Selena tivesse 23 anos. Então por que ele apareceu agora? Todos estão indo embora. Entre eles está o Jacob pé da vida. Quando passa pelo Aiden, ele grita mandando o Aiden cair fora. E Aiden volta a se sentir mal. De acordo com os rumores, Selena ainda não é imatura. Mas isso não importa. Se ele conseguir seduzir ela, pode pegar a riqueza dela. Com esse dinheiro, ele poderá abrir um grande negócio sem mudar o nome da família. Tudo isso são coisas que o Aiden está vendo. E ele se pergunta se isso é uma visão. O homem está entrando na carruagem todo estressadinho. Outro servo pergunta pro Aiden se ele está bem. Mas ele continua chocado e não diz uma única palavra. Agora tudo o que resta é uma estufa vazia e bagunçada, pois os últimos convidados já foram embora. Selena pergunta se o Lucas acha que isso foi o suficiente para parar os rumores sobre ela. Lucas comenta achar que haverão outros rumores na sociedade, como que a Selena é muito educada e elegante e que ela terminou sua festa perfeitamente. Assim, a vilã e a criança imatura se foram. A notoriedade dela pode até ter sido exagerada, e com certeza a história do último incidente escandaloso teve algumas pessoas maldosas falando a respeito. Mas ela fez um excelente trabalho. Selena agradece Lucas pela ajuda.
Agora ambos precisam descansar. Assim, ela vai embora. Mas Lucas a chama. Só que depois, ele não diz nada. Selena fica confusa. Mas Lucas diz que não é nada. De repente, a família da Selena chega, elogiando a festa dela e se sentindo orgulhosos. Sua mãe quer festejar para comemorar o sucesso da festa, e o pai concorda, dizendo para dessa vez eles usarem todo o jardim. Selena diz ficar feliz que todos estão tão animados, mas a festa já acabou. A família continua a insistir, e Selena tenta recusar nervosamente. Lucas se vira sem saber por que fez aquilo. O que ele iria dizer? Ele começou a parecer um tolo agora. De repente, Aaron percebe que o Lucas não está mais ali. Na manhã seguinte, Ian está preocupado com a Selena. Ele quer saber se ela tem certeza que não está doente. Selena está acabada na cama, parecendo muito cansada. Ela ficou exausta após a festa. Ian sugere dar um pouco de energia para que ela possa recuperar do cansaço. Mas Selena pede para ele não usar os poderes dele em algo como isso. Daqui a pouco ela ficará bem. Isso é culpa dela de qualquer forma. Ele parece trazendo um chá de ervas para aliviar o cansaço. Selena pega o chá, mas ela repara que o Aiden parece meio para baixo. Mais tarde, Selena está lendo um livro, enquanto Aiden está sentado em uma mesinha. Mas na verdade, a atenção dela está no Aiden, que está parecendo muito confuso depois da festa de ontem. Selena sabe que a razão é o Jacob. Ela se pergunta se o Aiden se sentiu ofendido, porque não importa o quanto ele tente, há limites para os servos na alta sociedade. Só há uma maneira de subir o status dos servos. De repente, Lucas entra no quarto trazendo as cartas que ela recebeu. Grande parte das cartas é sobre os agradecimentos dela pela festa de ontem, mas uma em particular chama a atenção dela. É do Jacob a convidando para a ópera na próxima semana. Os dois rapazes já ficam logo alertas. Lucas comenta que ele está muito impaciente, mas basta inventar uma desculpa e ignorar isso. Mas, para a surpresa de todos, Selena informa que vai aceitar o convite. Lucas pergunta se ela vai. Não é necessário aceitar todos os convites, especialmente... Especialmente o quê? Lucas diz que deve haver uma razão para fazer isso, e Aiden se desespera calado. À noite, Aiden sai em seu quarto para baixo. Ele então decide que não vai mais duvidar do que viu e vai contar para Selena assim que o sol nascer. Mas de repente, uma voz conhecida o chama. Ele abre a porta e se depara com a Selena. Ela trouxe bolo, mas rapidamente Aiden puxa para dentro. O desespero do cara para saber se ninguém viu Selena ali. Após confirmar que ninguém viu, ele fecha a porta. Mas ainda nervoso, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Já está tarde e... Mas Selena interrompe dizendo que o bolo que ela comeu ali foi mais gostoso. Hoje ela até trouxe um garfo. Aiden cai na gargalhada. Mas então ele percebe que ela está descalça. Selena diz que estava quente. Então ela pergunta se tem algum problema, já que ninguém a viu. Mas Aiden tira os sapatos dos próprios pés e os coloca nos pés da Selena, pois ela pode se machucar. É um pouco grande, mas pelo menos ela não vai mais estar descalça. Selena achou aquilo muito confortável. Ela gostou. Depois de comer o bolo, ele pergunta se ela realmente vai se encontrar com Jacob. Selena se pergunta se ele está com ciúmes. Enquanto isso, Lucas está sentado na fonte. Se lembra da conversa que teve com Aaron. Parece que pode haver espiões nas famílias reais. Aaron pediu para o Lucas expor eles. O resto da escória antimonarquista são provavelmente apenas fantoches do pai da Mia. O que é preocupante é a informação que sugere uma ligação secreta entre ele e o templo. E então, talvez os eventos recentes do templo podem estar conectados de alguma forma. Aiden pede desculpas, pois ele não pode dizer com certeza, já que não tem evidências. Mas depois de ter tal visão, ele se sentiu obrigado a contar a ela. Selena pergunta se então ele está dizendo que teve uma visão de alguém pedindo para aquele homem se aproximar dela. Aiden confirma. Ele acredita que foi devido à colisão de mana que o mago tinha avisado. Mas o Jacob não é um feiticeiro. Então ele não pode explicar por que tal colisão de mana ocorreu. Ele esteve preocupado com isso desde então. Selena percebe que então foi isso que aconteceu. Mas de qualquer forma, essa pessoa dá má sorte. Então ele pergunta se ainda assim ela vai ver ele. Selena fica pensativa.
Ela acha que teria sido melhor se o Aiden apenas estivesse com ciúmes. Ela diz para ele não se preocupar com ela, porque ela sabe que o Jacob está tentando usá-la para seus próprios fins. Aiden falta ter um infarto, por mesmo sabendo disso, ela ainda assim quer encontrar o Jacob. Na verdade, como ela sabia disso? Quem sabe? É a resposta da Selena. Talvez um dia ela encontre alguém para contar esse segredo que ela está guardando. Mas será que esse dia chegará? Reparando a expressão triste no rosto da Selena, Aiden pergunta desesperado por que ela está fazendo aquela cara de novo. Selena responde que apenas se lembrou de algo do passado. Ela diz que algum dia ela pode ser capaz de contar tudo para ele. Ela sorri brilhantemente para ele. Depois que Selena foi embora, Aiden coloca a mão sobre o lugar em que ela esteve sentada, apenas sentindo o calor que ela emanou. Ele se pergunta do que ela estava falando quando disse que algum dia ela poderia ser capaz de contar tudo a ele. Ele suspira enquanto o sorriso brota em seu rosto. Algum dia. Selena está indo embora com aqueles enormes sapatos. Lucas também está andando por ali, e não demora muito para ele a ver. Ele ia chamá-la animado, até reparar nas pantufas masculinas que ela está usando. Ele percebe que ela está vindo da direção do quarto dos servos. E ao ver que a luz do quarto de um certo alguém ainda está acesa, Lucas fica muito puto. Ele entra no quarto do Aiden, abrindo a porta com toda a força. Aiden fica confuso com a súbita aparição, enquanto Lucas continua pistola. Ele vê o papel de bolo que o Aiden meio que está tentando esconder, e nota que ele está descalço. Aiden pergunta por que o Lucas está ali, mas em um segundo, Lucas já está agarrado ao Aiden, mandando ele entrar. Com agilidade, Lucas fecha a porta do quarto, ainda agarrando o Aiden pelo colarinho, e com um ar ameaçador, pergunta se a Selena foi até ali. Aiden, enfim, parece entender o que está acontecendo. Então, irritado, ele pede para o Lucas, por favor, se abster de ter pensamentos inadequados sobre a senhorita. Olha só, tentando colocar moral na situação. Pena que ele é mais fraco e está em desvantagem. Um aperto do Lucas e o pobre já está sofrendo. Furioso, Lucas diz que se ele fosse um nobre, ele já teria batido no Aiden, sem nem pensar duas vezes. Se eles fossem iguais e o Aiden pudesse bater nele de volta. Ele então solta o Aiden e se vira para ir embora. Mas antes de sair, diz pro Aiden não manchar a honra da princesa. Se o Aiden fizer algo assim, ele pode esperar morrer pelas mãos do Lucas. Os dois ficam se encarando de um jeito mortal. Aiden está com a mão no pescoço, devido à quase asfixia que sofreu. Ele diz não ter feito nada, deixando o Lucas confuso. Então ele acrescenta que para ele, a senhorita é alguém que ele deve proteger. Ela é alguém que ele deve proteger com a própria vida. Lucas acha que ele machucaria alguém como ela? Ele não pode apenas cuidar dela? Suas mãos estão tremendo ao dizer essas palavras. Ele grita perguntando se o Lucas está dizendo que só de pensar na Selena já é considerado um pecado. É possível sentir toda a aflição que as falas do Aiden carregam. Mas rapidamente, Lucas tampa a boca dele, o silenciando. Aiden tenta falar alguma coisa, mas Lucas coloca o dedo em frente à boca, sinalizando para o Aiden fazer silêncio. Parece que ele está notando alguma presença por ali. E ao abrir a porta, ele se depara com inúmeros servos. Lucas questiona o que está pegando, deixando todos os servos tremendo na base. Só tem um que mantém um pouco a compostura, e esse informa que eles saíram para investigar por causa do barulho. Então ele pergunta o que aconteceu. Lucas manda todos voltar para seus quartos. Ele vai punir todos que estiverem futricando. E assim, rapidamente todos saem dali voados. O servo mais de boas pergunta sobre o Aiden, mas o outro servo mais assustado só manda eles se apressarem, pois ele não está a fim de morrer ainda. Então ele sai puxando o cara de boas. E assim, a porta novamente é fechada. Os dois voltam a se encarar, sem dizer uma única palavra. Até que, por fim, Lucas quebra o silêncio, dizendo que o Aiden disse que só de pensar na Selena é considerado um pecado. Então grita mandando o Aiden guardar isso para ele. Se ele quer saber, as pessoas não se importam com os sentimentos dele. Apenas rumores desagradáveis irão circular. A princesa será difamada e o Aiden será expulso. Se ele ainda quer causar perturbação, ele pode tentar. Ele simplesmente será sujeito a desaparecimento público. Qual é o propósito de trazer os sentimentos do Aiden à luz?
Por hoje, Lucas irá fechar os olhos. Mas essa será a última vez. Não haverá uma próxima vez. E assim, Lucas sai do quarto. Mas ele está furioso, pois ele acha que não se encaixa nesse papel. Uma carruagem está partindo. Dentro dela, temos a Selena de um lado e do outro, o Lucas e o Aiden, sentados lado a lado. Selena está pensando no que ouviu naquela manhã. Johnny informou que toda a mansão está em alvoroço devido a certos rumores. Parece que o Lucas invadiu o quarto do Aiden na noite passada. Eles se agarraram pelo pescoço e gritaram alto um com o outro. Selena questionou o motivo, mas Johnny diz não ter certeza. No entanto, eles disseram que o Lucas solicitou que eles cuidem e monitorem o Aiden de perto. Vocês não acreditam na atuação que o povo está fazendo. Uma pessoa imita o Aiden falando: "Eu só estava pensando nela. Isso é pecado?" Outra diz que então o Lucas gritou. Alguém levanta a mão dizendo apoiar o Aiden, pois o Lucas já é a estrela do Império. Um servo não pode aspirar a ser uma estrela? Mas não sei se o povo entendeu esse discurso todo. Mas por fim, eles acabam concordando meio hesitantes. Além disso, Lucas realmente é uma pessoa cruel. Lucas então comenta que a Selena está olhando para ele com o canto do olho já tem um tempo. Se ela precisar de alguma coisa, pode dizer. Selena diz não ter nada em particular. Mas bem, sobre os rumores a respeito deles dois, ela não tem preconceitos. Pela expressão que o Lucas está fazendo, acho que a Selena está achando que eles são gays. Enquanto ele não tem ideia sobre o que são esses rumores. Selena pede para eles não se preocuparem. E o Lucas diz que o que está preocupando ele é... Mas nunca saberemos, pois eles já estão no meio da cidade. Alguém cumprimenta a princesa. Foi o Jacob, que lhe ser uma honra ela ter vindo tão depressa. Selena diz que também há algumas coisas que ela quer confirmar. Nervoso, Jacob diz que o Lucas e os servos estão ali. Mas, na verdade, tem um discreto porquê nas entrelinhas. Selena explica que essas são as pessoas em quem ela mais confia. Já dentro do restaurante, Jacob diz que é uma pena que a princesa não pôde acompanhá-los na ópera. Mas ele ficaria feliz se eles pudessem ir juntos um dia. Mas Selena caga completamente para ele e diz pro Lucas que ele também pode experimentar o bolo. Lucas e Aiden estão em uma mesa próxima, estragando completamente o clima. Lucas diz estar tudo bem, pois ele não gosta de doces. Então ela se vira para o Aiden e diz que já que ele gosta de doces, pode pedir vários tipos. E o Jacob está ficando cada vez mais irritado com tudo isso. Mas eu entendo ele. Imagina que você vai em um encontro, a outra pessoa convida mais pessoas e depois fica dando atenção só para os outros, nem ouvindo nada do que você diz. Enfim, Selena se vira pro Jacob. Lucas está pedindo pro Aiden pedir alguma coisa. E o Aiden todo, não, obrigado. Mas mesmo assim, Lucas chama o garçom e pede algumas recomendações de bolo do lugar. Agora é só esperar. Enquanto isso, Jacob ainda está bem irritado. Mas vamos tentar manter a compostura e nos acalmar. Jacob então pergunta se ela já pensou na resposta para a proposta dele. Selena diz que é claro. Mas o relacionamento entre um homem e uma mulher é tão simples. Especialmente para nobres como eles. Eles também são envolvidos em assuntos de família. Jacob então sugere que eles podem transformar essa situação em um encontro entre ambas as famílias. Enquanto é amor verdadeiro, não é impossível, certo? Amor verdadeiro? Selena diz entender. Se ele tem tanta determinação, ele poderia assinar um documento? Se ele fizer, ela estará disposta a levar isso a sério. Então, ela tira o papel da bolsa. Jacob diz que é claro, e pergunta que tipo de documento é esse. Se com isso ele puder mostrar seus sentimentos, ele estaria disposto até a beber veneno. Mas Selena não está pedindo para ele beber veneno. Tudo o que ele tem que fazer é assinar aquele contrato. Selena coloca o papel na mesa, deixando Jacob surpreso. Ela informa que aquilo é algo que ela preparou para o caso de um dia ela encontrar alguém para amar. Animado, Jacob pega o papel, mas sua expressão muda na mesma hora. Ele grita perguntando o que é aquilo, mas Selena apenas continua tomando seu chá bem calmamente. O primeiro termo é não interferir na vida privada do outro. Porém, se alguém cometer adultério, deve ter um dedo cortado. Lucas cuspiu todo o chá, e o Aiden até deixou o bolo cair ao ouvirem isso. O segundo termo é que cada um conservará sua propriedade,
e não cobiçará os bens do outro. O terceiro é que o casamento ocorrerá 5 anos após a criação do contrato. E o Aiden e o Lucas só suando frio. Tremendo, Jacob leu o quarto termo. Se um deles morrer durante o relacionamento, eles irão juntos para o túmulo. Isso já está quase um filme de terror. Selena ainda pergunta, com essa aura de vilã, se ele não acha isso muito romântico. Um amor grande o suficiente para estarem juntos até mesmo na morte. Jacob pergunta se ela está zoando com a cara dele. Selena diz que sem chance. Ela nunca falou tão sério antes. Então por que ela propôs umas condições tão ridículas? Parece que brincar com os sentimentos dos outros é o hobby da Selena. Selena se pergunta se esse é o hobby dela. Bem, se for esse o caso, então usar os sentimentos dela para ganhar dinheiro seria o hobby dele? Se tremendo todo, Jacob pergunta o que ela está insinuando. Ganhar dinheiro? Selena diz que ele tomou ações tão óbvias e ainda pensou que não seria descoberto. A propósito, desde quando ele começou a planejar a extorsão à princesa? Lucas e Aiden, que não estavam sabendo de nada disso, já começam a ficar putos. Não há como ele ter planejado sozinho. Então, quem está por trás disso? A família do Conde Cooper sabe disso? E o Jacob só tremendo na base. De acordo com a história, Jacob Cooper tentou extorquir a Selena quando ela completou 23 anos, mas ela o rejeitou. Sendo um personagem secundário, ele desapareceu. Mas por que ele apareceu 3 anos antes do esperado? Selena estava curiosa sobre isso, então ela foi até ali. Mas parece que o Jacob é mais burro do que ela pensava. Assustado, Jacob pede para ela, por favor, não dizer nada à família dele. Selena pergunta se ele não acha que seria melhor ele se confessar ali. Se o pai dela descobrir isso, dedos das mãos e dos pés não serão suficientes. E assim, Jacob parte dali voado. Já foi tarde. Lucas se aproxima e pega o papel. Um pequeno sorriso escapa de seus lábios. E Selena questiona se ele também está interessado em um contrato como aquele. Ele coloca o papel novamente sobre a mesa. Então diz que terá que sair por um momento. Ele manda o Aiden ficar perto da Selena, que diz entender. Enquanto isso, Jacob está indo embora furioso. Ele acha Selena uma mulher estúpida e destemida. Em vez de flertar, ele se tornou inimigo do Duke White, porque foi enganado por uma mulher louca. Ele está tão irritado que resolve chutar uma pedrinha. Só que a pedrinha está indo em direção a uma mulher e uma criança. Mas, por sorte, Lucas segurou a pedra antes que os atingisse, com as próprias mãos. Ele pergunta se a mulher está bem, e a mulher está surpresa ao ver a pedra. Ela agarra a criança assustada, e diz que sim, mas pergunta se ele pegou aquela pedra no ar. Ela agradece, e Lucas se lembra dele com a mãe. Mas bem, se ela não está ferida, ele tem um assunto urgente para tratar. Então já vai indo. A mulher e a criança partem agradecendo fervorosamente. Lucas olha para a pedra, e depois para trás. Jacob aproveitou a distração e fugiu de lá com toda a pressa. Chega agora está exausto. Ele xinga e pergunta por que tinha tantas pessoas lá. E por que o Lucas estava lá também? Por isso ele entrou em pânico. Mas, de qualquer forma, ele precisa sair dali rápido. Mas então ele fica assustado ao ouvir alguém comentando que ele anda rápido. Quando ele olha, o Lucas já está bem na sua frente. Ele pergunta para onde o Jacob estava indo com tanta pressa e pede para eles conversarem por um momento. Jacob diz nervoso que está ocupado, pois de repente uma coisa surgiu. Ele tenta se despedir, mas algo passa por ele, cortando o ar bem próximo do seu rosto. Foi a bendita pedra que ele chutou antes. Na verdade, parece que ela ainda acertou o nariz dele. Se aquilo tivesse atingido diretamente, ele teria morrido. Esse psicopata louco. Lucas começa a se aproximar dele, enquanto diz que se ele tem assuntos urgentes, seria melhor cancelar. Jacob já está se cagando de medo, como se a cada passo ele estivesse mais perto da morte. Lucas pisa no pé dele com tanta força
que faz Jacob se desequilibrar e começar a cair para trás. Mas Lucas o agarra antes disso, pedindo para ele ser mais cuidadoso. Ele nunca ouviu falar de quem caiu sozinho e morreu quebrando a cabeça? Isso seria uma morte bem idiota. Tadinho do Jacob, já está chorando feito uma criança. Mas vamos voltar para aqueles dois que foram deixados sozinhos. Pelo visto, ele também está bem curioso em relação à carta. Mas ele não pode ser que nem o Lucas e simplesmente pegar, né? Vendo isso, Selena pergunta se ele quer dar uma olhada naquilo. Ele tenta negar. Mas a curiosidade venceu. Ele começa a ler. Então fica surpreso. E por fim, cai na gargalhada. Ele pergunta o que é isso. E se foi por isso que o conde ficou tão envergonhado. Selena fica feliz em ver ele assim. Ele realmente fica melhor quando sorri. Ele estava muito carrancudo o dia todo. Lucas enfim volta. Só para ver os dois por meio juntos. Então é por isso que ele não queria que ela sorrisse assim. De volta na carruagem, Selena pergunta sobre o Jacob. E Lucas diz com a cara mais lavada que o Jacob diz que iria viver tranquilamente a partir de agora. Selena diz que isso parece bom. Mas ela já está ficando com sono. Para variar. Então ela começa a dormir sentada mesmo. E o pescoço dela vai pra frente de vez. A carruagem chacoalha e Selena está caindo adormecida. Rapidamente, mãos vão ao auxílio dela. Tanto Wade quanto Lucas correram ao resgate da nossa prota. Ambos parecendo surpresos. Mas ele tem que se segurar. Então, com relutância, bota sua mão para trás. E assim, o Lucas consegue apoiar a cabeça da Selena. Vendo a felicidade do Lucas com isso, Aiden percebe que o Lucas gosta da Selena. Então tudo que ele pode fazer é sofrer calado. Livros para todos os lados, vinho derramado e um Aaron furioso. Lucas pergunta se ele está mais calmo agora. Cedo ou tarde, aquele cara da família Cooper terá que pagar pelos pecados dele. Mas não agora. Se o Aaron se mover com muita pressa, perderá sempre a visão do que está atrás dele. Aaron questiona se o Jacob estava com um feitiço que embaçou a memória dele sobre o cliente. Assustado, Jacob pediu para Lucas acreditar nele, pois ele realmente não se lembrava quem era. Ele apenas recebeu um pagamento antecipado para seduzir a princesa. Com a aura ameaçadora, Lucas perguntou a ele se ele não se lembrava quem era o cliente. Mesmo se ele quisesse, ele não poderia dizer de qualquer forma. Acho que disseram que era algum tipo de mágica. Primeiro de tudo, Lucas acha que eles precisam esconder isso das pessoas por trás disso. Aaron questiona como Jacob ousou tentar se aproveitar da Selena. Se a verdade for divulgada, a família Cooper não poderá escapar dessa responsabilidade. Ele então entrega um papel pro Lucas e pede para ele dar uma olhada. Ele diz que o que está acontecendo com a família do Duque agora pode ter algo a ver com o movimento no norte. Aquele é um documento secreto deles. Forças anti-imperiais estão se movendo no norte. Lucas pede pro Aaron esperar um mês, que ele irá descobrir. Aaron comenta que seria bom eles irem juntos, mas ele não acha que pode sair da casa do Duque agora. Lucas pede para ele não se preocupar, pois é melhor ficar sozinho quando precisa se mover silenciosamente. Lucas estava andando pelo jardim, quando de repente Selena o chamou. Lucas questionou por que ela não estava dormindo, mas Selena apenas se aproximou dele em silêncio. Agora que são apenas eles dois, ela diz para eles falarem sobre como as coisas funcionam. Lucas pergunta o que ela quer dizer. Então Selena diz que o Jacob não é apenas desleixado, certo? Qual é o contexto e o propósito? Lucas diz que não há nada assim, e pergunta se foi isso que impediu ela de dormir. Selena diz que alguém ensinou ela que a ignorância não é resposta. Ele deve conhecer suas próprias palavras. Então ele realmente não tem nada para dizer a ela? Olhando a carinha dela, quem resiste? Ele logo começa a dar o relatório do que eles descobriram até agora. Terminado o relatório, Selena percebe que o motivo para o conflito de mana entre o Aiden e o Jacob foi porque havia traços de magia negra no Jacob. A luta entre facções está se intensificando, focando na família imperial e no Duque. Havia algo assim no romance? Tantas coisas estão mudando que ela não sabe o que é igual ao original e o que mudou. Isso é por causa dela? Porque ela decidiu viver? Lucas então a chama, atirando seus devaneios. Ele diz que ela não precisa se preocupar demais. Sempre houve esses níveis de azuis,
porque a realidade não é como contos de fadas. Lucas então informa que em breve irá em uma curta viagem. Selena questiona se isso é por causa do trabalho e por quanto tempo será. Lucas diz que pode ser um mês, mas pode demorar mais do que isso também. Mas antes de ir, ele tem algo para dizer. Selena questiona o que seria. E então ele se declara: Eu te amo, Selena. Selena se vira. Há surpresa em seu rosto. Mas por fim, ela diz que também gosta dele. Lucas é um bom homem. Mas ela colocou ele na friend zone. E então, se virou para ir embora. Boa noite. E o Lucas foi deixado sozinho, com seus sentimentos não correspondidos. Selena está correndo a toda velocidade. Eu te amo. Ela abre a porta do quarto com força. Entra e se escora na porta. Ela foi pega completamente surpresa, e seu coração está acelerado. Ela se sente meio triste. Ela não quer que ele se sinta assim. Desculpa, Lucas. Para matar a tristeza, Lucas está mais uma vez se embebedando. Mas, infelizmente, a bebida acabou. Então, ele vai até a adega pegar outro vinho. Mas então ele olha para o lado e avista o Aiden na bebedeira também. Lucas se aproxima do Aiden e pergunta o que ele está fazendo ali. Mas ao não obter resposta, ele se senta ao lado do Aiden. Ai, ai, os dois sofrendo pela mesma mulher. Lucas então dá um golão direto da garrafa. Mas Aiden começa a se levantar, e Lucas o questiona sobre isso. Aiden diz não querer perturbar o nobre, então vai sair do caminho. Lucas cai na gargalhada, pois agora eles dois são apenas ladrões de adegas. Nessa situação, há alguma diferença entre um servo e um nobre? Ele pergunta se o Aiden pode se sentar por um momento, pois tem algo que ele gostaria de dizer. Ele informa que está de folga agora. Mas Lucas diz que não é relacionado ao trabalho. Então Aiden acaba concordando. Lucas começa a dizer que se você olhar o livro da História Imperial na biblioteca do Duque, há um registro de um mágico que era plebeu há 70 anos atrás. Ele fez uma grande contribuição para a família imperial e recebeu um título de uma forma incomum. Aiden fica surpreso ao descobrir que um plebeu tinha um título como mago. Ele então se ajoelha na frente do Lucas, o questionando sobre isso. Mas, de novo, esse foi um caso incomum. Mas isso também significa que não é impossível. Aiden começa a se perguntar se quando se torna um mago, existem oportunidades para subir na hierarquia. Ele pode se tornar um nobre? Então ele fica determinado. Ele já se decidiu. Mas por que o Lucas está falando isso para ele? Lucas responde tão brincalhão que não é mão de vaca. Mas depois, mais sério, diz que se o Aiden se sente tão injustiçado, tem que fazer tudo o que puder. Se ele ainda não consegue moldar o destino, esse é o fim para ele, porque o Lucas não vai ficar parado. Ele estará ao lado dela, seja como homem, como cavaleiro, ou simplesmente como melhor amigo do irmão dela. Aiden faz uma breve reverência, e então parte. Lucas diz para eles jogarem de forma justa. No dia seguinte, Aiden está falando para Selena que quer ir para a Torre Mágica, se ela permitir. Selena fica inicialmente surpresa. Mas então ela segura a mão dele, feliz pela decisão. Com olhos brilhantes, ela diz que definitivamente ele vai se tornar um grande mago. Mas vendo a expressão que o Aiden está fazendo, ela pergunta qual é o problema. Então ele se ajoelha e pergunta se depois que ele se tornar um mago, se ele poderá voltar para o lado dela novamente. Selena fica surpresa, enquanto Aiden está todo esperançoso. Mas ela solta a mão dele e pergunta o que ele está falando. Tadinho do Aiden, já ficou completamente para baixo. Mas Selena diz que é claro que ela pensou que ele iria voltar e se tornaria o mago de escolta dela. Ele por acaso pensou em ir para outro lugar? A carinha dele, meu Deus! Selena diz que isso é preocupante. Ela deveria preparar um contrato de exclusividade com antecedência? Aiden então diz que voltará como um mago. Selena pergunta o que mais. Aiden então levanta a cabeça com confiança e pergunta se ele pode se atrever a ser ganancioso,
Selena responde que sim. Surpreso, Aiden questiona se ela nem vai perguntar quão ganancioso ele vai ser. Mas Selena diz que o que quer que seja, ele pode ser ganancioso. Será se ela está achando que ele vai se declarar? Os cavaleiros estão dando tudo de si no treino, exceto o capitão, que esses dias anda meio estranho. Parece que os pensamentos dele estão em outro lugar. A estação está mudando de novo. O Aiden acabou de relatar para o gerente da casa. Ele nunca pensou que assim que ele contasse ao Duque, ele imediatamente seria mandado para a Torre Mágica no dia seguinte. Ele realmente está indo para a Torre Mágica. Parecia que o berço de magos orgulhosos não tinha nada a ver com ele, que era espancado e passava fome nas ruas. Ele não era tratado como ser humano. Na escuridão, onde ele não conseguia ver um palmo à frente, ele teve que viver tranquilamente, suprimindo sua frustração e raiva. Ele então se enche de determinação. Ele vai subir com todas as suas forças e voltar o mais rápido possível para o lado da Selena. Ele entra no quarto e se depara com 3 figuras ali. Selena questiona o que o Lucas está fazendo ali a essa hora. Ele diz que foi ali usar seu bilhete de desejo. Selena então se lembra que ele pediu que ela concedesse um desejo com um pedido de desculpas. Mas agora, nesse momento, Lucas diz que sim, e que ele não irá pegar leve. Mas se ele pedir algo estranho, ela vai contar pro irmão. Mas com uma expressão assustadora, ele diz que ela não pode fazer. Com uma tesoura nas mãos e se tremendo toda, Selena manda ele não se mexer, pois isso pode realmente doer. Lucas pergunta se além de ameaçar, ela não está tremendo muito. Completamente em pânico, Selena diz que não está ameaçando ele, mas ela nunca cortou o cabelo de ninguém antes. Lucas diz que está tudo bem e pede para ela cortar com ousadia. Selena diz que ele não vai poder dizer nada depois sobre a aparência. Selena vai começar. Ela só espera não destruir o cabelo do pobre. Contudo, por que de repente ele quis cortar o cabelo? Lucas diz que porque as estações estão mudando. As estações dele também estão mudando. Eles precisam mudar. Selena pede para ele não se mover por um momento. E assim como as estações, Lucas mudou. Voltando pro Aiden, as figuras que o esperavam em seu quarto eram seus amigos. Eles ficam animados, pois a estrela da festa finalmente chegou. É claro que ele tinha que dar uma festa, já que eles tinham um mago entre eles. Aiden pede para eles esperarem 1 minuto, pois ele ainda não é oficialmente um mago. Um cara se aproxima do Aiden e, apertando as bochechas dele com uma cara assustadora, pergunta o que o Aiden está dizendo. Que absurdo é esse? Ele está com o coração partido, porque o Aiden está amarelando. Ele tenta dizer que não foi isso que ele quis dizer. E seu amigo logo fica animado, mandando ele não se preocupar, pois o Aiden vai se tornar um mago oficial, não importa o quê. Então, vamos celebrar. Se eles não fizerem isso agora, eles podem não ter a chance de celebrar novamente, pois o Aiden não irá tratá-los da mesma maneira. Aiden pergunta do que ele está falando com uma cara tão triste. Mas o cara diz para eles tomarem uma bebida pela última vez para comemorar. O Aiden irá subir alto no céu, e será o orgulho deles. Eles poderão se gabar que o grande mago Aiden é um velho amigo deles, que se tornou uma grande pessoa por causa do seu talento. Então é pro Aiden tolerar isso. Mas então, alguém começa a soluçar no fundo da sala. E esse alguém é o Ian completamente bêbado. Os caras ficam sem entender quando o padre começou a beber. Mas analisando a garrafa, percebe que o padre só tomou metade dela. Ele, pelo visto, realmente não suporta álcool. Agora eles têm um padre bêbado para consolar. O padre aos prantos diz que queria ter amigos como eles. O servo diz que se eles beberem juntos, podem se tornar amigos. E o outro manda o padre voltar aos seus sentidos. Ele só observa aquilo com um sorriso no rosto. Ele começa a tirar o terno, enquanto pergunta se eles estão prontos. Ninguém vai sair até eles beberem todo o vinho. Um dos servos pergunta com brilho no olhar se isso é um desafio. O servo mais sensato pede para ele não fazer isso, pois ele já está bêbado. Mas o cara está determinado a vencer esse desafio. E assim, todos passam um agradável tempo juntos. Lucas está saindo com o cavalo.
Peço desculpas a todos que preferem homens de cabelos longos, mas eu adorei a mudança do Lucas. Ele ficou totalmente meu estilo. Ele olha para o lado e vê a Selena na varanda. Mas, pelo visto, ele não esperava por isso, já que o sol ainda nem nasceu. Então, foi por isso que ela perguntou o horário que ele iria partir? Para poder se despedir dele antes que ele fosse? Com um sorriso, ele diz que está frio e pede para ela entrar. Selena deseja uma boa viagem a ele e pede que ele tome conta de si mesmo. Lucas então coloca o capuz, monta no cavalo e parte. Esse é o fim. Selena ouviu que está chovendo no sul. Lucas estará passando por momentos difíceis. Ser guarda do Duque não é um trabalho fácil. O sol enfim nasceu, e agora é a hora do Aiden partir. Antes de sair do quarto, ele dá uma última olhada em seu uniforme e em seus amigos. E assim, ele parte. A carruagem está esperando. O cocheiro informa que o Duque ordenou que o mestre Aiden fosse entregue na torre mágica, então manda ele subir. Com um sorriso, ele pede para o cocheiro cuidar dele. Ele olha para trás, mas nada da Selena. Então ele pede para o cocheiro esperar 1 minuto. Ele vai até a janela dela, mas nada dela ali também. No fim, ele nem teve a chance de dizer adeus. Ele se pergunta se deveria esperar mais um pouco, até dar a hora dela acordar. Mas ele pensa que não deveria agir como uma criança, então se vira e começa a ir embora. Ele apenas deveria sair rapidamente para voltar como um mago o mais rápido possível. Ele abre a porta da carruagem, mas fica surpreso com o que vê. Selena está esperando ele lá dentro. Ele fica completamente atordoado, e Selena diz que está esperando para ver ele. Aiden enfim entra na carruagem, e Selena diz ter pensado que ele iria sair sem dizer adeus. Então ela foi vê-lo. Ela agarra as mãos dele, deixando o pobre corado. Ela pede para ele não se preocupar com nada. Ele deve apenas se concentrar e desenvolver seus talentos. Ele pode fazer isso. Aiden diz que ela estava se perguntando o que ele queria dizer quando ela desmaiou, certo? Bem... Eu te amo. Desde a primeira vez que te vi. E desde então, ele sempre a odiou. Ele a odiou tanto. Mas agora ele finalmente sabe que isso era amor. Ele começa a ir com sua mão em direção a ela, mas acaba hesitando e retira sua outra mão. Ele se desculpa por ter ousado se confessar para ela, mas ele não verá ela por um tempo. Selena novamente pega a mão dele, mas dessa vez ela a beija. Ele confessou com bastante coragem, e ela aprecia isso. O Aiden agora está nas nuvens. Mas Selena pede para eles decidirem o futuro depois que ele se tornar um mago. Nunca é tarde demais. Ele concorda com um brilhante sorriso em seu rosto. Ele irá voltar em breve. Assim, o vento soprou em diferentes direções. Quando ela acordou pela primeira vez naquele mundo, ela se sentiu um pouco sozinha, por causa das cadeiras vazias ao redor dela. Mas quando as estações mudam e os planetas se encontram novamente, um novo capítulo começa em nossas vidas. Jane aparece colocando uma manta nos ombros da Selena, enquanto sugere que ela peça para o Duque e a Duquesa se reunirem para o chá. Selena diz que vai, e pede para elas entrarem. Então, adeus por agora. Até nos encontrarmos novamente. E assim finalizamos a primeira temporada, com 2 declarações de amor em um único episódio. Como não há previsão para sair a segunda temporada, que tal maratonar outras séries do canal? Conto com vocês! E até a próxima!